Uhum. E a administradora falou para minha filha também, não, mas quem está cuidando é você, porque seu pai acho que morreu, né? Então, eu já me mataram várias vezes. Várias vezes, ô Cidinho. Agora é mais uma. Mas queira me desculpar, viu? Queira me desculpar, uma alegria Não, que falar é com isso, você. isso acontece. E você É mora... que eu sou um cara que eu fico fora do futebol, vejo na televisão, ouço a rádio às vezes, né? Uhum. Mas não é sempre, não. Deu uma... Você mora em que bairro? Eu moro aqui na Chácara da Barra. Chácara da Barra. E você saiu do Guarani... Essa aqui foi sua última passagem de 2009? Eu fiquei até 2010. 2010, né? Porque você Eu disputou... era treinador do Amador, né? Você disputou a Copa São Paulo, né, Cidinho? Você foi técnico do Guarani na Copa São Paulo, não foi? Fui, numa Taça São Paulo eu fui. Numa Copa São Paulo talvez de 2009, né? E foi uma época difícil, né, cara? Uma época difícil, não teve jeito. Veio o rebaixamento. Não, era diferente de jogar a Taça São Paulo com as equipes como o Santos, que tinha Neymar, o São Paulo, que tinha o Casemiro, então um monte de jogador de qualidade. E a gente, sempre o Guarani, não investiu muito no amador, né? Uhum. Uma época atrás que a gente começou a trabalhar no Guarani, aí se trabalhava muito com a base. Eu acho que tem que trabalhar com a base. Entendeu? Tem que trabalhar com a base, que o Guarani tem alguns jogadores que eu fico vendo jogando na televisão, tem alguns meninos que têm jogado, que têm qualidade. Então, muitas vezes não precisa trazer tanto o jogador mais velho. Traz o mais novo e fica com os moleques fazendo a cobertura quando precisar para jogar. Hoje é importante, né, Cidinho, a base, né? Hoje... Hoje é muito caro, são caros os jogadores, né? Então fica difícil para administrar. E na sua época, o empresário ficava ligando muito para você, Cidinho? Como é que era esse relacionamento? Olha, eu ia ver. Entendeu? Eu corria muito para ver jogador. Entendeu? Ouvia falar num jogador, eu ia ver. Tal, então não tinha problema. Como o Guarani fez no profissional, um período que a gente trabalhou lá, que quando ia ver, veio muitos jogadores para o Guarani, que eu ia ver, o Ladeira ia ver, o Zé Duarte ia ver, o Pedro Pires ia ver. Então a gente fazia esse trabalho e todo mundo via um jogador, fazia um relatório e trazia. Isso é na base do profissional, né? Agora o amador eu corria sozinho atrás. Esse Bruno Mendes, porque ele surgiu no Guarani no profissional em 2012. É da sua época, não? Não, eu não conheci. Não conheceu, né? Não. E depois do Guarani você trabalha onde, Cidinho? Você encerrou a carreira depois do Guarani, 2010? Depois de 2010 eu encerrei. Eu trabalhei muito tempo fora do país, né? Sei. Muito tempo longe de tudo. Inclusive eu vou falar uma coisa para você que ninguém sabe. Pois não? Que eu bom, fui o primeiro campeão da Ásia com o Raul Lau. Como é que é? Pode repetir, Cidinho? Eu fui o primeiro campeão da Ásia com o Raul Lau da Arábia Saudita. Olha que beleza, parabéns. Trabalhei lá, trabalhei no Japão, trabalhei nos Emirados, trabalhei no Catar. Entende? Então fiquei uns 6, 7 anos rodando lá para fora. Bom, e para relembrar para os saudosos, o Cidinho da sua época, escale o Guarani da sua época, Cidinho. Jogava o Dimas, o Tobias, jogava o Miranda lateral direito, eu, o Tininho, o Beto, jogava o Cid Jacaré, jogava o Diogo, ainda jogava, o Hélio Giulioli, Milton, Ladeira, Vanderlei, Capelosa, Carlinhos, o Vagninho. Então essa turma era da minha época. Década de 60. E que foto que é aquela que o Beto mandou pra mim, o Pelé do teu lado aí? Que foto que é aquela? É um jogo que nós fizemos aqui com o Santos e perdemos de 4-2, mas jogar contra o Negócio é difícil, né? E você... Eu tive jogo aqui que nós empatamos com eles, tudo, não teve problema. Mas quando ele estava no dia dele, não tinha jeito, né? E você como central, você que marcou o Pelé, Cidinho? Eu marquei. Você foi incumbido de marcar o Pelé também? Não, era difícil.
mas não teve problema. Depois eu fui trabalhar com ele no Santos, ele foi meu diretor. Ele vinha eu era preparador físico quando eu fui com o Zé para o Santos, eu era preparador físico do Santos, o Pelé vinha treinar com a gente, e eu ficava cruzando bola para ele. Ah, que beleza, rapaz. Mas que passagem foi essa, assim? Você jogou no Santos? Não, não joguei. Ah, você trabalhou... Trabalhei no Santos 2 vezes. Você trabalhou 2 vezes? 2 vezes. Trabalhei no São Paulo, trabalhei no Palmeiras, trabalhei na Portuguesa Esporte. Nossa, mas que carreira rica, não? Rodei esse interior e os estados aí do Brasil todos. Sim, mas sempre trabalhando na base ou no profissional? Trabalhei no Santos? No geral, você trabalhou... preparador físico da base. Aliás, treinador da base e fui preparador físico do profissional também. Que bom. Dirigi o Santos uma vez, ganhamos em Poços de Caldas, empatamos uma com o Palmeiras, São Paulo. Então era só tapar o buraco. Mas que beleza, Cidinho, mas que vida rica, sensacional. E você está com um probleminha de saúde, qual que é o problema, Cidinho? Não, eu tive um problema de diabetes, me deu um problema na perna, eu tive que amputar a perna. Ah, não diga, eu não sabia. Poxa vida. Mas eu já tô com 77 anos, já tá bem rodado. Que coisa, você tá com quantos anos? 77. Foi a perna direita ou esquerda? Direita, que era a minha boa, né? Poxa vida, você amputou a perna direita. Tá vendo só? Você não pode entrar na onda do Beto, hein? Não toma muita cerveja com o Beto. Não, eu não bebo nada. Eu sempre fui muito regulado, né? Mas agora, depois de tudo essas coisas, eu bebo muito pouco. Um golinho de vinho, às vezes, e bastante água. Isso é importante. Mas, ô Cidinho, uma alegria ter falado com você. Mais uma vez eu peço desculpas pela gafe que cometi aqui. É isso, não precisa se preocupar. E, de qualquer maneira... Inclusive, antes que eu me esqueça, dá um abraço no Batista. Ah, será dado, sim. De vez em quando eu ia lá com ele. Ah, você ia? Que bom. Eu ia. Quando eu dirigi o Guarani lá, uns 2 tapa-buraco, eu ia lá fazer umas entrevistas. Ah, que legal, que bom. Então, Cidinho, para você, um grande abraço, muito obrigado, me desculpa. Obrigado, igualmente. Você tem uma linda noite. Um bom trabalho para vocês hoje e que o Guarani consiga dar a sorte, né? E futebol, além de tudo, você tem que ter sorte. Tem que ter sorte. Mas o grupo do Guarani é bom, tem acompanhado, o grupo é bom. Eu acho que... Tem jogadores bons aí. Jogadores bons. O Guarani vai precisar contratar pouco. Deus que ajuda o treinador que pegou agora, que continua do jeito que ele está. Tá dando certo, é pé quente, e ele parece que é bem estruturado para isso, tem muita experiência, e a gente torce para esses caras. Legal, Cidinho. Então, um grande abraço, viu? Até a próxima, se Deus quiser. Viu? E qualquer dia fala com o Pertinho e vem aqui, vem tomar um café. Ah, vai ser um prazer, uma alegria, viu? Obrigado mesmo. Tudo de bom para vocês, um bom trabalho. Ei, Cidinho, tá vendo? Grande abraço. Tá vendo, senhor Edu? Fica falando aqui, Deus o tenha, mas o que é isso? Quero me desculpar também aos ouvintes da Bandeirantes. Tá aí o Cidinho para nossa alegria, vivo. Problema de saúde, mas graças a Deus, lúcido, vivo, tomando aí os seus cuidados. Diabetes não é fácil. Tem que tomar cuidado. Fala pra você, viu, Giba? Você não acredita, né? Então, você tem e come que nem... toma refrigerante à vontade. É uma comida saudável, né, seu Giba? Muito saudável. Eu vejo aqui na rádio, viu? Pelo amor de Deus. Você é diabético mesmo? Pensei que você estivesse brincando, hein? Mas você tem quantos anos? 36, mas é diabetes tipo 2 ou nasceu com ela? É tipo 2. Adquiriu ao longo do tempo. Mas você é muito jovem, cara. Você é muito jovem, viu? Mas tudo isso, o que é, seu Giba? Também alimentação, tá bom? Se cuida que não é fácil. A minha família é família diabético. Eu tenho propensão também, tem que tomar cuidado. Mas é terrível, terrível. Bom, seu Giba, 19h16, daqui a pouco a gente vem com o nosso comentário. E será que o Guarani estaria escalado? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ô, Boli! Fala, Edu! Entre pra roda, você tá bem, Boli? Olha, uma satisfação inenarrável estar ao seu lado, dentro do Concentração. Estava ouvindo atentamente o Cidinho e ele lembrou da campanha do Guarani de 2009. E para mim uma satisfação, porque foi exatamente em uma Copa São Paulo que eu iniciei
aqui na Rádio Bandeirantes. O primeiro jogo foi um jogo da Ponte e o segundo foi um jogo do Guarani, uma vitória do Bugre. O jogo aconteceu no Serecamp e o Cidinho era o treinador e ele lembrou bem, né? O Guarani naquela ocasião acabou sendo eliminado pelo Santos em uma partida na cidade de São José do Rio Preto, na casa do América de Rio Preto. E o Santos tinha nada mais, nada menos do que Neymar. Neymar naquele jogo, para variar, deitou e rolou, né? E o Bugre naquela ocasião acabou sendo eliminado. Guarani do técnico Cidinho. Bom, aliás, por falar em Rio Preto, o Guarani joga a região de Rio Preto em Mirassol e está sim, já definido e escalado com novidades. Lembrando que hoje o Bugre não tem Richard Rios, Giovanni Augusto e Bruno José. Então Tony é o goleiro capitão do time, Diogo Matheus 13, Lucão 3. Não tem mais uma vez o Luciano Castanha, não teria o jogador porque ele estava suspenso, está indo para o Cruzeiro. Alan Santos mantido na quarta zaga e Gemerson é o lateral esquerdo com a 15. Aliás, eu disse quarta zaga, mas quando o Lucão atua com o Alan Santos, quem joga na zaga central é o Alan Santos e o Lucão vai para a quarta zaga. No meio, Matheus Barbosa, 32, o Enderson, 23, fica com a vaga do Richard Rios, se bem que ele foi titular contra a Portuguesa, né? O ouvinte pode escolher Matheus Barbosa ou o Enderson. E o Isaac, mantido no time titular com a 29. Na frente, quem ganha a posição é Rafael, garoto Rafael, 26, Bruninho, 27 e Bruno Mendes. Bruno Mendes, no seu retorno contra a Portuguesa, mas pela primeira vez como titular, tem a camisa 38 estampado na camisa. Então o Guarani de Tony, Diogo Matheus, Lucão, Alan Santos e Jamerson, Matheus Barbosa, o Enderson e Isaac, Rafael, Bruninho e Bruno Mendes no banco de reservas, ao lado do treinador Moisés Moura, o invicto. Kozlinski 1, Lucas Marques 2, Ivan Alvarinho 14, Titi 16, o garoto da base, 8 Lima, 28 também da base Theo, 19, olha ele aí, Bruno Michel, 7 Neilton e 11 Nicolas Careca. Genison nem no banco de reservas, Edu. Talvez também não fique, né? Então, Bruno Mendes, a grande novidade. Guarani sem Giovanni Augusto, sem Richard Rios, sem Bruno José, tudo no DM. Derek. O Derek. Também no DM. Derek, também no DM. Luciano Castan foi embora, né? Foi para o Cruzeiro. Aliás, a imprensa mineira informa que o Guarani vai receber R$200 mil pela negociação. Vamos aguardar, Edu. É isso aí. Bom, a novidade então, Bruno Mendes entrando como titular, ele já fez a sua reestreia na partida anterior aí, né? Contra a Portuguesa. Será que o Mirassol estaria escalado? Tem muita gente que passou por Campinas aqui, viu? Sim, também já definido e escalado. Então vamos ao Mirassol. Uma curiosidade, né? Os dois times estiveram no mesmo grupo na primeira fase, não se enfrentaram. Como o Guarani pegou a Portuguesa, o Mirassol ficou no chapéu por ter terminado na frente exatamente dos times que disputaram a primeira parte da Taça Independência. Então é o primeiro jogo entre Mirassol e Guarani. Alex Muralha, 1, 2, Lucas Ramon, 3, Thalisson Kelvin, 4, Luiz Otávio, meia dúzia, Guilherme Biro, 5, Flávio, 8, Danielzinho, 10, Camilo, capitão do time. O Camilo que não tem mais aquela cabeleira. Mudou. Cortou o cabelinho. Novo design. Isso. 7, Fernandinho, 11, Neguepa e 9, Zé Roberto. A equipe do técnico Ricardo Catalá, que teve uma rápida passagem pelo Guarani. Foi. Em 2020 ele ficou 8 jogos dirigindo o Guarani, depois de um derby que foi no majestoso 2-0 Ponte, gols do Dauan e também do Luizão, zagueiro. Aí o Ricardo Catalá foi demitido. Ficou 8 jogos por 2020. Exato. Agora, o Zé Roberto é aquele que passou pela Ponte, teve 2 passagens pela Ponte, Zé Roberto, tá? O Camilo é aquele que teve aqui na Ponte, todo mundo sabe, é capitão do time. Esse Negueba, a Ponte teve um Negueba 2017, mas não é aquele que passou pela Ponte, aquele Negueba, ele está na Tailândia. Esse aqui é outro, deixa eu ver quem mais aqui. Lucas Ramon, não jogou por aqui não, né? Você sabe que... Acho que o Lucas Ramon... Não, acho que era o Lucas Marques, né? Que tá no banco do Guarani. Ou o Lucas Ramon. Aí gerou uma dúvida, viu, Edu? Não, Lucas Marques, né? Mas Lucas Marques, que está no Guarani. O Ramon não. O Ramon jogou no Novo Horizontino. No banco do Mirassol tem o Silvinho, que jogou na Ponte aqui 2 vezes. Deixa eu ver quem mais aqui. Sabe quem que tá no Mirassol? O tal de Luan, rapaz. O Luan jogou na Ponte em 2012, veio do Atlético Sorocaba, do Reverendo Mundo. Esse Paulinho aqui é outro, tá no banco, hein? Mas o Luan não tá no banco não, pelo menos aqui na relação não, né? Não tá.
não tá no banco. Esse Paulinho que tá no banco aqui... É aquele volante. Jogou no Guarani em 2010 e na ponte teve 3 passagens na ponte. O Gabriel Vinci, jogador que era pretendido pelo Guarani, revelado pelo Flamengo, estava no futebol, se não me falha a memória, alagoano, né, no CSA, mas não houve um acerto, ele acabou acertando com o Mirassol e nesse momento é reserva do time do Leão da Alta Araraquarense, Edu. Olha, aí tem, deixa eu ver, Zé Roberto, os que passaram por cá, Luiz Otávio, deixa eu ver aqui, Luiz Otávio... Aquele zagueirão. Luiz Gustavo que passou. Parrudo. Ô Barbudo, esse aqui é Luiz Otávio. Que eu me lembro é isso aí, viu? Que eu me lembro é isso aí. Tá bom. Tem quem apita aí, Opa, claro que tem, Edu. É o Thiago Luiz Scarascati, o árbitro do jogo. O árbitro de vídeo, Márcio Henrique de Góes. Repita o sobrenome. Scarascati. S mudo, C-A-R-A-S-C-A-T-I. Scarascati. Vamos dar uma faturada na sequência. Os comentaristas entram em cena e vão analisar em Bugre escalado. Repita o Bugre, pare para o intervalo. Oi, Boli! Antônio no gol, Diogo Matheus, Lucão, Alan Santos e Jamerson. Matheus Barbosa, Wenderson, Isaac, Rafael, Bruninho e Bruno Mendes. Em 2 minutos, Gleger Zorzin vai opinar agora, 19h22. Futebol é com a Bandeirantes, vai a Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Seara, e experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. O trabalho transforma a vida das pessoas. Por isso, sigo trabalhando muito para reconstruir Ribeirão Preto, que hoje oferece mais para nossa gente. A educação acolhe as crianças e também a mães e pais que precisam trabalhar. Saúde para atender a todos, para cuidar melhor. Mobilidade que atrai novas empresas e gera empregos. Assim, com gestão eficiente e combatendo a corrupção, transformamos uma cidade cada dia melhor. Propaganda político-partidária, Lei 9.504. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes, Edu Pinheiro. Em Guarani escalado, queremos ouvi-lo. Diga lá, Zorzinho, aqui concentração Bandeirantes. Um abraço, Gleger. Um abraço, Edu. Prazer enorme estar participando com você aqui, mais um Concentração. Privilégio demais. Abraço a todos os ouvintes aí ligados no programa. Olha, Edu, aqui a gente não é dono da verdade, longe disso. Mas o ouvinte que acompanhou o Esporte em Debate aí, ouviu eu dizendo que eu escalaria um time com 2 volantes, né? A ausência do Richard Rios, do próprio Giovanni Augusto. E eu dizia, olha, eu escalaria, porque assim, o Moisés, ele tá aí na terceira, indo para o quarto jogo dele no comando técnico do Guarani. E não teria o porquê uma mexida radical no esquema tático. Não teria. Ah, mas ele perdeu jogadores importantes. Eu concordo. Mas não é o caso de você ter uma mudança radical no time. Então ele mantém a mesma estrutura que ele vinha jogando. Provavelmente ele vai deslocar o Bruninho para o lado esquerdo. E o Rafael
jogando do lado direito com o Bruno Mendes à frente e o Isaac fazendo a articulação do time. É exatamente o time que eu disse que eu escalaria. Eu, inclusive, disse que esperava na escalação do Moisés o Vilela, mas o Vilela aparentemente nem aparece no banco, né? Não tá nem no banco o Vilela. Então, eu acho que ele acerta, eu acho que é por aí mesmo. Coloca o menino Rafael pelo lado direito, menino bom, voluntarioso, mostrou que tem muita qualidade. No lugar do Richard Rios ali, ele traz o Matheus Barbosa, né? O Richard Rios que vinha fazendo esse papel ao lado do Anderson. E o Isaac, o papel ali que vinha executando o Giovanni Augusto. Essa é a função do Isaac de origem, tá jogando na dele. Então eu gosto da escalação do Guarani e acho que tá pronto, viu, Edu? É por aí mesmo, não tem muito o que fazer. A gente dá uma passadinha no banco ali também, poucas opções. E eu vou ficar de olho aqui no Bruno Mendes. Esse cara merece relevo. Foi bem no último jogo, jogou 45 minutos, mostrou que está ainda fora de forma, mas se readaptando ao futebol brasileiro. Teve inclusive uma chance ali na cara do goleiro, que ele poderia já ter feito o primeiro gol no seu retorno, mas adiou para hoje, viu, Edu? Tá escalado o Bruno Mendes e eu vou ficar de olho. Gostei da escalação do Guarani, Edu. Olha, o Zorzin gostou. E o Tigrão, será que gostou? O Tony, Diogo Matheus, Lucão, Alan Santos e Jamerson, Matheus Barbosa, Wenderson, Isaac e Rafael, Bruninho e Bruno Mendes. Técnico Moisés Moura, Giovanni Augusto, Richard Rios, Bruno José no DM, Luciano Castan foi embora para o Cruzeiro. Esse é o Bugre para hoje. Oi, Tigrão, queremos ouvir, hein? Um abraço, boa noite. Alô, Edu, um abraço para você, um abraço para os amigos do Concentração. Também gostei. Eu acho que esse negócio de muita timidez não leva a lugar nenhum. Foi cogitada aí a presença de 3 volantes, fechando com o Isaac, poderia ser uma opção, mas ele teria que sacrificar um atacante. Ia mudar para o 4-4-2. Eu até acho que para iniciar a partida, poderia ser um time mais cauteloso, mas um time sem abrir mão de atacar. Ele enfia o Isaac na meia, algo que todos nós da Bandeirantes prevíamos, mas a surpresa é ele não vir com mais um volante. Ele tinha o Lima, por exemplo, que está no banco, né? Ele tinha essa opção, liberando provavelmente o Anderson, mas ele não fez isso. Ele faz o Isaac aí mais ou menos no posicionamento do Giovanni Augusto, ele faz o Rafael do Bruno José, né? E em termos de meio campo, eu acho que o mais próximo aí, mas é característica diferente, e isso preocupa muito, de tentar fazer a função do Richard Rios, vai ser o Wenderson, com o Matheus Barbosa mais plantado. Não acredito na saída para o jogo predominantemente do Matheus Barbosa. Pode sair circunstancialmente, mas a orientação é mais para o Wenderson. Então é um 4-3-3, porque nós não podemos imaginar o Rafael voltando para armar jogo, nem tampouco o Bruno Mendes. E o Bruninho ainda tem um pouco de característica, talvez, de fazer uma meia água ali do lado esquerdo, e voltando, às vezes um pouco, entrando mais para uma faixa central do gramado, fazendo uma dupla ali de articulação, em alguns momentos, não predominantemente, com o Isaac. Eu imagino o Bruninho fazendo a função do Isaac quando o Giovanni Augusto está no time. Então eu tenho a dizer para você que na pedra e na frieira, ou na frieza, é um 4-3-3. Na prática, um 4-3-3 com claríssimas variações para um 4-4-2. Gostei, acho que tem que dar um encaixe, não precisa ter timidez, é um torneio festivo, vale uma grana, é verdade, vale um título, é verdade, mas não precisa também retrancar e jogar com o regulamento embaixo do braço. Tem que ganhar nos 90, ou no mínimo empatar nos 90 e tentar matar nos pênaltis, para fazer uma final aí com o São Bernardo. Então eu gostei também. Acho que é um time leve, é um time que vai se ressentir muito de titulares imprescindíveis, como o Giovanni Augusto, como o Richard Rios, como o próprio Bruno José, que cresceu muito, mas está aí a força do elenco. Está bem escalado e o treinador mandou o seguinte recado para o Ricardo Catalá.
Ricardo, cata lá que eu vou botar a bola na rede. Muito bem. Sensacional. Esse é o Tigrão, já começando bem a jornada, hein? Agora, o Boris, você me ouve, Boris? Opa, sempre, Edu. Então é o seguinte, você que gosta dessas coisas no dia com a bola e tal. O que acontece? Copa do Brasil do ano que vem, porque mudou tudo, não tem mais ranking. Como é que tá a semifinal? Palmeiras pega Ituano, Água Santa pega Red Bull Bragantino, Palmeiras e Ituano é domingo, 16 horas, segunda-feira, na Vila, 21 horas, Água Santa comando, mas não pode ser lá na casa do Água Santa e Diadema, vai pra Vida, aquela coisa toda. Então é o seguinte, são 5 vagas na Copa do Brasil, certo? Concorda comigo? Então no que vem, o Paulistão, ele vai oferecer 5 vagas para a Copa do Brasil. Então esses 4 aqui já estão na Copa do Brasil. Palmeiras, Ituano, Água Santa e Red Bull Bragantino, certo? Mais o São Bernardo. E dos que foram desclassificados, o São Bernardo, melhor campanha, é a quinta vaga. É a quinta vaga. Exatamente. O que manda é o estadual. Se por acaso, no Brasileirão, o Red Bull Bragantino terminar em terceiro, exemplo, terceiro colocado no Brasileirão desse ano. Então ele passa a vaga, o próximo da fila pega a vaga na Copa do Brasil. O próximo da fila pega, porque ele já tá, é pelo estadual. Aliás, o Red Bull Bragantino foi eliminado pelo Ipiranga, cara. Tá acontecendo cada coisa que eu vou te contar, seu Boris. Tá acontecendo cada coisa que eu vou te contar, viu? Pelo Canarinho, Ipiranga de Erechim. Pô, o Vasco foi eliminado ontem pelo ABC, pela Copa do Brasil. Gente, pelo ABC. ABC que será adversário de Ponte e Guarani na Série B, hein? Subiu o ABC. E você pode ver, o Vasco na primeira série, gente, tem o tal de Pedro Raul, acho que foi o Pedro Raul, foi bater o pênalti, chutou por cima. Aí o ABC empatou a primeira série, aí foi para as alternadas e teve um argentino, custou uma grana preta, rapaz. Mas custou uma grana preta, o cara, puta, foi pra fora de São Januário. Brincadeira, a torcida queria morrer. Mas que mico pagou o Vasco, hein? E outros também, Goiás tá fora da Copa do Brasil, o Atlético Goianiense tá fora da Copa do Brasil. Pô, brincadeira, cada surpresa que eu vou te contar. Foram 5 times, né, da Série A já eliminados, né? Goiás, Bragantino, o Atlético Goianiense, o Vasco e o Cuiabá. 5 times da Série A que foram eliminados na segunda fase da Copa do Brasil. E o Ituano, hein, seu Gleger? Jefferson Paulino, hein, seu Gleger? Rapaz, você viu o que ele fez? Aliás, 2 jogos, 2 decisões por pênalti. Tão perseguido por Gleger Zorzin, Jefferson Paulino. Contra o Ceará, cara, foi 1-1. Aliás, ele pegou um pênalti e cobrou um pênalti contra o Ceará também. Mesma coisa, o Corinthians, ele pegou 2 e cobrou 1. Ele pegou 2 e cobrou 1, né? Contra o Corinthians. E contra o Ceará, ele pegou o pênalti do Jean Carlos, aquele que era do Náutico, gente. Ele pegou o pênalti do Jean Carlos, agora tá no Ceará. E ele cobrou também, fez 1. Que faz, hein? E o seu Igor Vinhas no Água Santa também pegou contra o São Paulo, seu Jorginho. Tá vendo? O senhor tão criticado aqui, tá vendo? E o Gleger dizia que o cara era gordo. Não. Que o cara não tinha tamanho de goleiro. Falava assim. Não. Falava assim. Não. Nem pinta de goleiro ele tem. Uma vez o Gleger chegou a dizer o seguinte: o goleiro tem que ser bonito igual eu era. Ele nem pinta de goleiro ele tem. Preconceito puro e agora tá tendo que engolir. Jefferson Paulino me lembra Yashin, Aranha Negra. Me lembra Seth Maier da seleção alemã. Me parece que já supera Tafarel. Não. Gleger tem que engolir agora. Ficou dizendo que o goleiro não era bonito igual ele. Eu nunca vi boniteza pegar a bola, pô. Eu assumo tudo. Estão falando aí, inclusive essa aí do Tigrão. Mas é que bonito eu sei que eu era, né? Aliás, eu continuo sendo. Mas assim... não tem espelho Paulino. Em casa, pô. Não tem espelho. Você tá a cara da Catifunda. Que é isso? Catifunda. Parece a Zilda Cardoso, falecida, Catifunda. Só falta o charuto. Tinha Catifunda. Só falta o charuto. Agora é o seguinte. Eu disse isso, inclusive ontem no programa Os Donos da Bola, na tela da Band. Às vezes, tem jogadores, ô Edu, não é só o Jefferson Paulino, não é só o Igor Vinhas, não. Que vai no clube lá e não dá certo, pô, isso aí acontece. Aí ele vai no outro lá e é o cara. Sem dúvida. Acontece muito isso. E assim, ele tá muito bem. Aliás, não é só os pênaltis não, viu, o Edu? O Jefferson Paulino, ele tem ido muito bem no tempo normal. Tem ajudado muito.
Não, e o Jean? E o Jean do Cerro Porteño, que eliminou Fortaleza ontem? Pegou pra caramba, cara. Foi a maior papagaiada do São Paulo. Porra, o que o Jean pegou lá em Fortaleza, o Cerro Porteño de 1-0. Ontem, jogo da volta lá no Paraguai, em Assunção, pô, brincadeira, ele pegou 2 espetaculares. Vitória do Jean não é aquele que foi preso. Se você juntar tudo... Foi, é aquele mesmo. O problema dele é o extra, né? Estados Unidos. Todos os goleiros do São Paulo hoje, juntar todos eles, batendo no liquidificador, não dá metade do Jean. Verdade. Entendeu? Que era do São Paulo. São Paulo poderia ter perdoado ele. Acho que ele errou demais naquilo que ele fez, não acontecido com a sua esposa, né? Teria que ter sido repreendido e tal. Mas mandar o cara embora, bicho. Dá um gancho grande, né, Gleger? Claro, pô. Dá um gancho. Dá um gancho, cara. Dá uma multa no salário. Tá com personalidade, velho. Exatamente. Não deixou sequer o cara ter direito à defesa, mas o que ele fez é condenável. Tá certo. Condenável. Concordo. Agora, foi fora do campo. Eu acho que todo ser humano, por mais grave que seja o erro, e o dele foi gravíssimo, mas merece uma segunda oportunidade. E em se falando, viu, Edu? Sim. Em falando de escolinha do professor Raimundo, fala a verdade, o Tigrão é a cara do seu peru, né? Fala a verdade. Eu tô preocupado, ô Tigrão, tô preocupado contigo, hein? Gatifundo e seu peru, a coisa tá esquentando aqui. Mas vai encerrar. O Gleger tá deixando, tá? Eu quero saber de vocês três o seguinte, vocês que estão aqui no dia a dia, e o contrato do Giovanni Augusto, hein? Parece que estava encaminhado, emperrou, deu um probleminha aí, tudo bem, não vai jogar hoje por questões do departamento médico, por questões físicas. O empresário quer mais grana. Oi? O empresário quer que aumente o Cacau. O empresário que tá dando aí uma encerrada. Ele quer que o jogador receba um aumento e ele já tá no teto. Certo. A informação passada hoje até pelo Batista é que ele tá no teto de 80 quilos de picanha. Mas o empresário falou, não, nós temos proposta, o contrato vai se encerrar e se não tiver uma valorização fica difícil. Mas não está fora ainda não, muito pelo contrário. O Guarani continua negociando, mas emperrou um pouco a negociação. Está mais próximo de renovar, sim, com mudança de salário, com mudança de multa e tal, o Richard Rios do que propriamente o Giovanni Augusto, pelas informações que recebemos hoje. Mas sabe como é que é bastidor de futebol, né? Tudo muda em 30 segundos. E para encerrar a concentração, eu queria ser o empresário do Felipe Saraiva. Felipe Saraiva, revelado pela Ponte, agora no Ituano, foi ele que cobrou o último pênalti contra o Corinthians, né? E matou o Cássio, Ituano na semifinal. Felipe Saraiva, em 2018, janeiro, primeiro jogo da Ponte, Pacaembu, Corinthians e Ponte. O Ivan no gol, pegou um pênalti do Jadson, lembra esse jogo? E ele, Felipe Saraiva, meteu de fora da área, pimba no Cássio, a Ponte ganhou de 1-0. Então, o empresário do Felipe Saraiva, Tigrão, tá dizendo assim, ele mata o Corinthians, Tigrão, viu? Ele executa o Corinthians, hein? Sim. Ele executou naquele jogo, e sabe o que chamou mais atenção naquele jogo? Aquele jogo foi a estreia do Ivan. Estreia do Ivan, foi o primeiro jogo, pegou o pênalti. No time principal. Pacaembu bufando de gente, o Corinthians amassando a Ponte, o Ivan pegando tudo, sai o pênalti, o Jadson bate, ele pega também, e aí o Labareda me acerta uma varada no ângulo. Até aí tudo bem, acontece. Mas de perna esquerda, de canhota, ele que é destro. Aí eu falei, olha, o futebol realmente é uma grande máquina de fazer loucos. É difícil. Por isso que não dá, às vezes, pra gente bater no peito, que é isso, que é aquilo, né? Claro que nós aqui na Bandeirantes, todos nós, gostamos de tentar projetar antes o que vai acontecer, até porque depois é fácil. Mas que é um problema você tentar entender as profundezas que envolvem toda a mística do futebol e que não são cientificamente e tecnicamente explicadas, mas elas existem. Las bruxas existem. Não sei se vamos conseguir vê-las, mas elas estão por aí. No futebol, tem alguma... Esse negócio do Felipe Saraiva, bater o último e fazer, e numa eliminação contra o Corinthians, onde ele marcou o primeiro gol como profissional, e da forma que foi, com o Ivan estreando e pegando um pênalti. Não é fácil.
Não tem, porque é só coincidência. Mas são umas coincidências assim que chamam a atenção pela profundidade delas. E acontecem. Por isso que as surpresas, às vezes inspiradas e alicerçadas em coincidências, derrubam muito especialista metido a besta mundo afora. Muito bem, meus amigos, eu estou encerrando o concentração. Me desculpa, Boris, eu extrapolei aqui. Vai lá, 20 horas. Bola rola em Mirassol e Guarani, valendo vaga na final da Taça Independência. O campeão ganha 400 mil, o vice ganha 200 mil. E vem aí, Leandro Boris, para a narração de Mirassol e Guarani. E até já! Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 lá, 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 laia, Bandeirantes, lá, laia, 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 lá. Futebol! Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui em AM 1170 e FM 85,7. Você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Seara, e experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Jornada Bandeirantes. De bola, de Bandeirantes, o meu grande e forte abraço a toda a galera esportiva. A partir de agora tem futebol, e futebol é aqui na Bandeirantes. Já a bola rola, Taça Independência, semifinal do estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, nesta sexta-feira gostosa de 17 de março de 2023.
Guarani e Mirassol. Quem avançar pega o São Bernardo na decisão da competição. É o Bugre em campo depois de uma grande vitória diante da Portuguesa na semana passada, pegando justamente o Mirassol, que ficou no chapéu na fase anterior por ter uma melhor campanha em relação aos times que disputaram a primeira parte desta competição. Manhã, 8 da noite, a bola rola, tem Mirassol e Guarani, e aqui na Bandeirantes o show de bola vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Pra você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol com a marca, a tradição, a credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Vamos juntos em mais uma transmissão esportiva. Para você ligado no AM 1170 em Campinas e em toda a região. Também no FM faixa estendida 85.7. Para você de Ribeirão Preto, alô Ribeirão, aquele abraço nesta sexta-feira gostosa em 85.3. É o futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Nissan Darugi, seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições. Você encontra na Nissan Darugi. Acesse nissandarugi.com.br. No trânsito, escolha a vida. E Seara, experimente a linha completa de linguiça 100% suína com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. 19h48 no horário oficial de Brasília. A partir de agora, destacando os comentaristas que estarão comigo nesta grande jornada esportiva para Mirassol e Guarani, 8 da noite. Valendo vaga na decisão da Taça Independência, jogo único. Terminando empatado no tempo normal, vamos diretamente para os pênaltis. Ele já esteve lá dentro e conhece no rescado, olhar técnico da Bandeirantes. Alô, alô, Gleger Zorzinho, a sua expectativa para o jogo. Boa noite, Gleger. Boa noite, Bolis. Um abraço para você, um abraço aí para o Tigrão, a todos os integrantes da equipe, a todos os ouvintes que estão ligados aí na Bandeirantes, torcedores do Guarani. A expectativa, Bolis, é de um bom jogo, né? Tudo bem que Taça Independência aí, os caras, tem muita gente torce o nariz, até porque agora não tem mais a vaga na Copa do Brasil, somente uma premiação financeira. Mas aí, ó, o Guarani viajou para Mirassol, é semifinal. Eu acho que é importante fechar com chave de ouro, até pelo trabalho do Moisés, aí já para fazer um planejamento para a Série B. Eu acho que a grande realidade nesse momento é realmente você ver aquilo que você vai poder contar para a sequência do ano. Claro, se conseguir chegar na final, se conseguir ser campeão, vai botar algum no bolso, nos cofres. É sempre muito importante. Mas sem dúvida nenhuma, eu acho que o Moisés já tem que estar focando, já visualizando, já vislumbrando a Série B do Campeonato Brasileiro para largar bem. E tá aí, você largando bem, com um título, fazendo bons jogos, mesmo que seja a Taça Independência, já é um começo muito bom. Tomara que o Guarani faça um grande jogo, vai ter problemas, a equipe do Mirassol é uma boa equipe, está jogando em casa, ao lado do torcedor, mas eu acredito sim num bom resultado do Bugrão. Bole. Valdemir Gomes, o da palavra fácil, fera da opinião. Sexta-feira com futebol aqui na Bandeirantes e a sua expectativa. Boa noite, Tigrão. Boa noite, Boles. Claro que estou preocupado com desfalques sensíveis do Guarani, mas acho que o Moisés Moura montou direitinho. Opta aí para um 4-3-3 com variações de 4-4-2. Vai depender muito aí do posicionamento do Bruninho para a gente definir isso, mas eu acho que será por aí. E apesar de não ter Giovanni Augusto, de não ter o Richard Rios, de não ter também o Bruno José, o Castan, que já foi embora, eu acho que o Guarani vai com a faca entre os dentes. O treinador monta para ganhar o jogo. Não tem tempo ruim, não. Ele poderia meter 3 volantes aí e fechar o time, jogar por uma bola e jogar como o time que está com medo. Não. Ele mandou o seguinte recado pro Catalá: Ricardo, vamos meter bola. Catalá, dentro do gol. Um abraço para você, Bolis. É isso Grande aí. Trabalho.
Muito obrigado para todos nós deste o Tigrão ao lado do Gleger Zorzin. São os comentaristas para Guarani e Mirassol, valendo vaga na decisão da Taça Independência. E agora o destaque do plantão do futebol da Bandeirantes. Alô, alô, Edu Pinheiro. Forte abraço, boa noite, Edu. Para você também, um grande abraço, Boris. Um abraço para Lucila do Jardim Olina, grande ouvinte. Os primos Osvaldo do Castelo e o Sérgio na Vila Industrial. Olha, é o seguinte. Ontem o São Bernardo ganhou nessa Taça Independência. São Bernardo 1, Inter 0, Inter de Limeira 0, gol do Léo Jabá de pênalti. Então o São Bernardo está na final, vai enfrentar o vencedor de Mirassol e Guarani. Lembrando que Paulistão nós teremos domingo, Palmeiras e Ituano, semifinal, partida única, Allianz Parque. E na segunda-feira, Água Santa e Red Bull Bragantino, 9 da noite, na Beira Belmiro. Também, se der empate, é pênalti, tá bom? Lembrando que amanhã, o amigo Batista narra de Ribeirão Preto, Comercial e Ponte, quartas de final da Série 2. E daqui a pouco a bola rola, hein? Pra Velo Clube Noroeste. Vamos acompanhar o jogo que abre as quartas de final da Série A2. Da técnica, Gil Kleber, Lucas Pessoa, Gilberto Sufi, Danilo Capucci no comando do Gil Kleber. No ar, Jornada Esportiva Bandeirantes. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes! Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Vem pra Nissan Daruge e descubra todos os detalhes da nova Nissan Frontier Pro Forex 2023. Aproveite condição exclusiva. Nova Nissan Frontier Pro Forex 0 à vista a partir de R$ 277.790 ou entrada mais parcelas de R$ 2.990 com taxa zero, 3 revisões grátis e faturamento imediato. Acesse nissandaruge.com.br. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. No trânsito, escolha a vida. Todo brasileiro ama churrasco e festejar. Experimente os sabores da Seara e deixe o seu churrasco com muito mais requinte. Confira a linha completa de linguiça 100% carne suína com os temperos mais amados pelos brasileiros. Chimichurri, alho e ervas e apimentada. Seu churrasco será uma verdadeira celebração com o melhor da Seara. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre toda a variedade da Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. O PSDB tem uma história de realizações e compromisso com a luta das mulheres. Elegemos a maior bancada feminina da Assembleia Legislativa de São Paulo. O combate à violência e a promoção da geração de renda são prioridades. Aqui, a mulher tem voz. Participe do PSDB Mulher. Acompanhe o trabalho do PSDB na sua cidade. PSDB, gestão de resultado. Propaganda político-partidária, Lei 9.504. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Equipes já definidas e escaladas no gramado. Chegou a hora de definirmos também a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. É o Bugrão em campo definido e escalado com Tônio, goleiro 25, capitão do time. 13, Diogo Matheus, 3, Lucão, 12, Alan Santos e 15, Gemerson. 32, Matheus Barbosa, 23, Wenderson, 29, Isaac, 26, Rafael, 27, Bruninho e 38, Bruno Mendes. Do banco ao lado, o técnico Moisés Moura, Kozlinski, Lucas Marques, Ivan Alvarinho, Titi, Lima, Tel, Bruno Michel, Neilton e Nicolas Careca. Meu coração entra em campo. Mirassol também definido e escalado com 1, Alex Muralha, 2, Lucas Ramon, 3, Thalisson Kelvin, 4, Luiz Otávio e 6, Guilherme Biro, 5, Flávio, 8, Danielzinho, 10, Camilo, 7, Fernandinho, 11, Negueba e 9, Zé Roberto.
No banco ao lado, o técnico Ricardo Catalá. 12 César, 13 Renier, 14 Wellington, 15 Yuri, 16 Riquelme, 17 Silvinho, 18 Chico, 19 Cauã, 20 Gabriel, 21 Miguel, 22 Paulinho e 25 Lacerda. Arbitragem do jogo. Apita o jogo no Maião, Thiago Luiz Scarascati. O árbitro de vídeo é Márcio Henrique de Góes. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone. São mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Bom, jogar lá em Mirassol, seja ela qual for a circunstância, é sempre muito difícil. Jogo duro, jogo duríssimo pro Guarani. Guarani que tem desfalques importantes, jogadores titularíssimos do time aí não viajaram. Richard Rios, Giovanni Augusto, Bruno José. São 3 peças em 3 setores do campo onde o Guarani tinha uma crescente muito boa, principalmente nesse final aí nas mãos do Moisés. A minha expectativa, Tigrão, é de que o Guarani faça um bom jogo, enfrente, encare de igual para igual, independente de qual seja a competição, independente de qual seja a circunstância, é uma semifinal. E para mim, se o Guarani estiver concentrado, com intensidade, ligado no jogo, tem condições de vencer. E você, o que espera do jogo, Tiger? Também tem essa expectativa. Os desfalques são muito sérios, os titulares absolutos que estão fora vão fazer muita falta, mas tem que se divertir. É um torneio aí, não vou chamar de prêmio de consolação, mas é um torneio de preenchimento de calendário com R$400 mil de prêmio, que é uma bela premiação. Não tem tanta responsabilidade, foi eliminado, não. Tem que ir lá e atacar o Mirassol. Eu acho que o Moisés Moura inteligentemente monta um time ofensivo. Eu acho que não deve sinalizar para o treinador adversário que está jogando em casa e com o elenco, né, com menos problemas do que o Guarani, que não precisa mostrar para ele que vai lá com timidez, que vai para lá com medo de ser feliz. Tem que ir para dentro, tem que atacar, tem que se divertir, tem que praticar um futebol leve, solto, ofensivo. E aí as coisas acontecem naturalmente. É essa postura que eu espero do Guarani no Maião, daqui a pouquinho com bola rolando para Guarani e Mirassol. Pela ordem, Mirassol e Guarani, tá tudo pronto. A bola vai rolar e quando ela rola, a Bandeirantes encanta e dá um grande show com a voz potente, precisa e vibrante da juventude da narração esportiva do rádio brasileiro. Muito obrigado, Tigrão, ao lado de Gleger Zorzin, a dupla de comentaristas da Rádio Bandeirantes, tudo pronto no Maião, será com o time do Mirassol, apita o árbitro, bola rolando, a partir de agora vamos juntos aqui no Futebol da Bandeirantes. Com bola de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, todos juntos, ligados em uma só emoção, a emoção do futebol, aliás, sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. Vamos juntos, é o Bugrão em campo, o Guarani buscando a classificação, a decisão da Taça Independência, então arrebenta, Bugrão! É o Bugrão em campo, semifinal da Taça Independência, jogo único no Maião. Guarani hoje todo de branco, do outro lado Dominação todo de amarelo. Levanta a bola para o grande ataque, Luiz Otávio tira, Gemerson de cabeça, a sobra da bola fica para o time do Mirassol, ficaria, mas o Flávio não dominou, sobrou para Bruno Mendes, tentou colocar no chão para Bruninho, entra e corta a zaga do Mirassol. Você ligado também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas com imagens da nossa equipe. Estamos ao vivo na transmissão, deixe o seu like para você que ainda não é inscrito.
inscrito, se inscreva no canal youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Se estivéssemos no brinco, o Guarani estaria atacando neste primeiro tempo por gol do portão de entrada no seu estádio, o estádio Brinco de Ouro da Princesa. Mas quem ataca é o time do Mirassol com o experiente Camilo, capitão do time. Ele recolhe, domina aqui pela direita, briga com o Gemerson, bola espirrada, sobra para Negueba. Negueba girou por dentro para Flávio. Flávio recolheu, domina, recua. Faz o passe atrás para Luiz Otávio, recolhe, domina, ajeita para o time do Mirassol. Comecinho do jogo, placar de 0-0. Bola solta de novo na direita, Lucas Ramon domina, botou na frente, se livrou da marcação no primeiro, chega o Gemerson na cobertura, tentou cruzamento, a bola desviou no lateral Bugrino, entre quarta de qualquer maneira, Lucão de cabeça, fica viva, Gemerson também de cabeça, Isaac brigou, foi atropelado, é falta para cima dele. A primeira falta marcada pelo Thiago Luiz Scarascati, falta para o time do Guarani fazer a cobrança, e quando atacava o Mirassol, deu para virar ao fundo, a galera bugrina marcando presença no Maião, cidade de Mirassol, que fica pertinho ali de São José do Rio Preto. São cerca de 60 mil habitantes na cidade de Mirassol. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças. Há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. 3 minutos de jogo no Maião. Lucão com o pé direito, levanta a bola pro campo de ataque, rebate de cabeça Lucas Ramon. Com o peito Zé Roberto ajeitou para Negueba, tentou passe na ponta para Danielzinho. Chega primeiro para fazer o corte, jogo Matheus. Tentou passe na ponta para Rafael, vacilou, perdeu a bola, recupera Guilherme Biro. Levou pro fundo, prepara o cruzamento, Rafael marca. Ele acaba derrapando, perde a bola, Rafael fica com a sombra. Sai driblando pro time do Guarani em uma zona perigosa, conduziu a bola, perdeu. Voltou para Negueba na entrada da grande área pro Mirassol. Soltou na direita para Lucas Ramon, de primeira calculou na área, chega bem Lucão para fazer o corte, tira o Enderson, tira mal, voltou ainda para o time do Mirassol que pressiona no começo do jogo, Guilherme Biro tentou esticar no comando, chega bem Rafael para fazer o corte, ele sai driblando, sofre a falta, mas o Guarani leva vantagem, Matheus Barbosa fica com ela, se manda pela direita, Bruninho tentou o lançamento, entra e corta a zaga do Mirassol, bola colocada para fora, é lateral para o time do Guarani cobrar, pela direita no campo defensivo, comecinho do jogo, o torcedor marcando presença em Mirassol, aliás a tia do cachorro quente que o Tigrão conhece, sempre que vai a Mirassol pede um lance com 3 salsichas, é guloso o Tigrão, já está por ali, inclusive com mostarda, ketchup e maionese, e o lanche hoje saindo por R$10, promoção, 2 lanches 20, um lanche R$10, viu Gleger? Tigrão adora uma salsicha, gosta de linguiça também, ele gosta daqueles lanches de linguiça também. Mas esse aí lá do estádio, lá do Mirassol, é sensacional. Atrás onde cobrou ali o lateral, o Guilherme Biro, fica do lado oposto das cabines de rádio e televisão, a tia do lanche, a tia do cachorro quente no Maião. Sai jogando no campo defensivo, o time do Mirassol com o Lucas na mão, ele volta para Thalisson Kelvin, empurra para o zagueirão Luiz Otávio, de primeira para Guilherme Biro, recolhe, domina na marginal do gramado, dá o combate em Rafael, evitação ofensiva do time do Mirassol, ele volta para Luiz Otávio, recolhe, domina a bola no terreno, de novo para Thalisson Kelvin, empurrou por dentro para Flávio, recolheu, domínio, chega, toca na bola, Bruno Mendes, recupera para o time do Guarani, soltou na canhota para Bruninho, Bruninho faz a finta, partiu para a finta de novo, recolheu, dominou, girou para Isaac, bem marcado, perdeu a bola, tentou recuperar, Bruninho ainda tocou na bola, mas a bola fica para o time do Mirassol. Zé Roberto trabalha a bola atrás com Danielzinho, recolhe, domina na faixa central do gramado, fez o passe para Guilherme Biro, curtinho na ponta, vem embora para o de ataque, Fernandinho, recolheu, dominou, devolveu por dentro para Danielzinho, Danielzinho rodopiou, girou e voltou para Luiz Otávio, pé direito na bola, esticou aqui na ponta para Lucas Ramon, de cabeça tentou passe por dentro, ficou de graça para o time do Guarani, sai driblando, conduzindo a bola o Enderson, soltou na ponta para Bruninho, Bruninho carrega, orientado pelo Moisés Moura, vem embora, parte igual a dominada, setor esquerdo, vem Bruninho, pedalou, limpou, girou, voltou pela meia, para Matheus Barbosa, vai daí Matheus, não, prefere o passe pela direita para Diogo Matheus, porque foi bloqueado, a bola voltou para o Enderson, ajeita de novo para o time do Guarani, tem Matheus Barbosa com opção, prefere o passe para Lucão, se aventurando no campo ofensivo, soltou na ponta para Gemerson, devolveu por dentro para Isaac, sinaliza o Enderson, Isaac domina, levanta a cabeça, abre pela direita para Diogo Matheus, com liberdade, vem trazendo o time do Guarani, agora ele pisa na bola, desacelera, volta por dentro para o Enderson, começa no meio campo para Lucão, é a vez do Mirassol ficar todo retraído, 6 minutos, primeiro tempo, 0-0, você ligado no futebol da Bandeirantes com o timaço de Carlos Batista, vale vaga na decisão da Taça Independência, quem está lá é o São Bernardo, que ontem venceu a Inter de Limeira por 1-0, jogando no estádio 1º de maio, Lucão de novo tem a posse de bola dominada, tentou passe por dentro, errou, de graça, a bola fica para Negueba.
Negueba para Danielzinho. Recolheu, dominou para Camilo. De primeira para Danielzinho. Vem Mirassol no comando para Zé Roberto no pivô. Chega lá Santos, tenta tirar, não conseguiu. A bola sobrou para Daniel. Ele empurra na ponta. Danielzinho para Fernandinho. Recolhe, domina, desacelera e volta a bola para Luiz Otávio. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 7 minutos, primeiro tempo. Taça Independência no Maião, em Mirassol. A bola rola e você confere comigo aqui na Bandeirantes. Mirassol e Guarani 0-0, Edu. Olha, é o seguinte, gol do São Bernardo, hein? Na Série A2, quartos final, abrindo lá em Rio Claro, Velo Clube 0, Noroeste 1. Um abraço para Valparaíso, para o Rodrigo, Duda, Fernando e o Fred. A galera de Valparaíso, Boli. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Olha a chegada do Mirassol, a zaga não tirou, a sobra ficou pro Negueba, ele encheu o pé direito na bola, a bola explodiu na marcação Bogrina. Volta para Guilherme Biro, domina, ajeita, recua para Luiz Otávio. Toma a iniciativa o time do Mirassol, o Leão da Alta Araraquarense. Comecinho do jogo com posse de bola pro Mirassol em Gleger Zorzin. O Mirassol pressiona, né? Vai para cima, tá jogando em casa, né? Só adianta suas linhas. O Guarani é acuado nesse momento. Tenta ali em alguns momentos sair ali, mas você vê que a malha de marcação do Mirassol é muito forte, né? Eles têm jogadores interessantes ali, volantes. Você vê que o Mirassol faz ali a jogadinha de 3, é importante isso para dar amplitude ao time, para tentar neutralizar. O Guarani ele tá bem organizado. Tá com a linha baixa, ok, mas tá organizado até o momento. Bola de novo para o time do Mirassol, com 8 minutos e meio pela esquerda, Luiz Otávio empurra na ponta para Guilherme Biro, olha para a área, calculou, executou, cruzamento para Negueba, de cabeça ajeitou para trás, a bola sobra para o Anderson, recolhe, sai driblando, soltou para Bruninho, Bruninho para Gemerson, recolheu, dominou de novo para Bruninho, Bruninho agora sim para o Anderson, devolveu por dentro para Bruninho, sai no toque de bola o time do Guarani. O Branco que na sexta-feira derrotou a Portuguesa no Brinco, com 2 golaços, o primeiro do Bruninho e o segundo do Diogo Matheus, cobrando falta há muito tempo que o Guarani não fazia um gol de falta, voltou a marcar justamente com o Diogo Matheus. E aí, Tigrão, os primeiros minutos no Maião, 0-0, Tiger. Predominância do Mirassol, né? Mirassol faz o papel de quem joga em casa. Ele empurra o Guarani contra o seu campo. E vai de novo. Negueba no comando. Zé Roberto ajeitou para Camilo. Para Zé Roberto na área. Caiu com o Lucão. Reclamou um desvio, um toque. O outro mandou seguir. O Lucão vai lá. Tira uma com o Zé Roberto. Dizendo o seguinte: meu filho, tá de brincadeira? Vai cair assim dentro da grande área. É claro que não é pênalti. Thiago Luiz Scarascati acompanhou a jogada. Disse que não houve nada. E a bola ficou nas mãos do goleiro Tony. Completando o Tigrão. E lembrando que tem VAR, né? Tem VAR. Agora é assim, aquela pressão do Mirassol, de marcação alta, subiu as linhas, automaticamente o Guarani recua as suas, não chegou ainda, e o Mirassol, ele joga no campo do Guarani, mas até agora é muito cedo ainda, 10 minutos, mas ele não criou absolutamente nada. E o Guarani, como está jogando com a linha baixa, quando retoma, tem que ter velocidade para sair rápido e tentar pegar o Mirassol desorganizado. Territorialmente, em termos de posse de bola, de propositura de jogo, é melhor o Mirassol no começo. Mas objetivamente, até agora, também o Tony apenas assiste o jogo. Nissan Daruge, o melhor estoque da região. Para ter um seminovo de procedência, chame no WhatsApp 1937561820. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. 10 minutos e meio, o primeiro tempo, 0-0, é a Taça Independência nesta sexta-feira. Você ligado no microfonaço da Rádio Bandeirantes Campinas, Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto e também pelo YouTube. De novo, posse de bola para o time do Mirassol com Flávio. Soltou atrás para Thalisson Kelvin, agora sim para Flávio. Flávio na zona central do campo para Luiz Otávio pela esquerda. Guarani marca atrás. Luiz Otávio tentou o lançamento. Bruninho escora de cabeça, colocando a bola para fora. Cedendo o lateral para o time do Mirassol bater. Seara, experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco. Tá na cara que é a Seara. Encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e também em Sorocaba.
Luiz Otávio de novo tem a posse de bola dominada pelo time do Mirassol. 0-0, comecinho do jogo no Maião. Thalisson Kelvin por dentro para Negueba, tentou Camilo. Entre quarta e defesa, a bola sobrou para Gemerson. No primeiro terço do campo, tá pressionado, bate a bola contra as pernas do Zé Roberto. A bola sai em lateral para o time do Guarani bater. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Agora com 11, quase 12, primeiro tempo. É a Taça Independência no Maião. José Maria de Campos Maia, Mirassol 0, Guarani também 0, Edu. Então, olha, semifinal do Paulistão, domingo, em 16 horas, Palmeiras e Ituano no Allianz Parque. Segunda-feira, 9 da noite, na Vila Água Santa e Red Bull Bragantino. É partida única, empatando, vai para pênalti. Estava vendo aqui pelas redes sociais, está bombando, né? Hoje, infelizmente, um helicóptero caiu em São Paulo, na região do Campo do Marte, né? Em São Paulo, na capital, Campo de Marte, e vitimou 4 pessoas. E uma fake news dizendo que Vanderlei Luxemburgo entre as vítimas desse terrível acidente, mas o professor já soltou nas redes sociais um vídeo, colocou dizendo que não, tá vivíssimo da Silva. Vem o time do Mirassol pela direita, cruzamento para área, o desvio, a bola passa à esquerda com perigo. Fernandinho meteu a cabeça na bola livre. Jogada do Mirassol, Negueba no fundo, o cruzamento e sozinho Danielzinho cabeceou. O Tony ficou torcendo, a bola foi embora pela linha de fundo, o cruzamento foi do Zé Roberto. Quase o Mirassol abre o placar em Gleger. Que chegada, rapaz. Olha, chegada perigosíssima. Danielzinho bebe ali o posicionamento do Tony. Joga no contrapé, mas aí acaba errando o alvo. Joga pra fora. A bola arrancou tinta da trave. E passou muito perto. Uma triangulação ali pelo lado esquerdo de defesa do Guarani, que tá com dificuldade, hein? Tá com dificuldade ali de recomposição, tá com dificuldade de ajuste de marcação. Agora, nesse momento, o Mirassol é melhor, chega com mais contundência, principalmente pelo lado esquerdo de defesa do Guarani. O Jamerson está sobrecarregado nesse momento. Olha, nossos sentimentos, condolências às vítimas deste terrível acidente, mas para esclarecer, o professor Vanderlei Luxemburgo segue vivíssimo da Silva. 14 minutos, primeiro tempo, 0-0 em Mirassol. Domina Guilherme Biro. Ajeita, domina pela esquerda, voltou para Luiz Otávio. Para, prende, olha, pensa, observa, para o 20 ter uma ideia. Time todo do Guarani atrás da risca no meio campo. O primeiro que tenta dar o combate é o Bruno Mendes, mas nem sequer ele passa da risca no meio campo. Guilherme Biro domina pela esquerda, agora dá o combate o Rafinha, aliás, o Rafael. Também chega o Bruno Mendes, a bola chega no goleiro Alex Muralha, pela primeira vez ele toca na bola com o pé direito para abrir o jogo para o Thalisson Kelvin aqui pela direita. Isaac dá o bote, mas daquela forma, né? Chega a dar o bote, olha para a galera que tá lá atrás. A bola volta para Luiz Otávio, 0-0, quase 15 minutos do primeiro tempo. Você ligado no futebol da Bandeirantes. Bola solta para Danielzinho, recolhe, domina, tem Fernandinho pela esquerda. Fernandinho que teve a principal chance do jogo até aqui. 0-0, a bola passou pertinho no gol. Domina Zé Roberto, sai da área, devolveu por dentro para Danielzinho. Recolheu, dominou, botou na frente, falta! Falta em cima dele na tabela, foi derrubado Danielzinho pelo Matheus Barbosa. O jogo está parado, é falta perigosa pro Mirassol, Tigrão. Mirassol teve uma grande oportunidade e agora quem cometeu a falta dura foi o Alan Santos, hein, Tiger? O Mirassol manda no jogo, hein? Mirassol manda no jogo, já poderia o Guarani ter tomado o gol. Cruzamento pro Danielzinho, ele escolheu o canto. Eu até acho que raspou de leve, bem de leve, raspou no pé da trave. O goleiro do Guarani, o Tony, ele sequer esboçou reação. Ele ficou estático, olhando, pedindo para não tomar o gol. E o santo dele foi mais forte do que o do Danielzinho. Então, aquilo que a gente dizia antes, o Mirassol espreme, aperta, amassa o Guarani, mas não criou nada, já não é mais verdade. Há 13 minutos... Aí o problema, há 13 minutos o Guarani poderia ter tomado o gol. E agora uma falta, a uns 8 metros da entrada da grande área, mas mais pelo lado esquerdo do ataque. Não é bem centralizada, é um pouquinho mais deslocada para o lado esquerdo, mas é de frente. É a caráter para quem bate de pé direito. E quem é que bate de pé direito nesse time do Mirassol? Um cara chamado Camilo.
que, contrariamente ao Sansão, cortou o cabelo e ficou mais forte. É perigo contra o Guarani. Olha, a falta foi duríssima do Alan Santos, ficou até barato para ele, tanto é que o Danielzinho está sendo atendido, agora como o departamento médico do Mirassol entrou em campo, ele fez questão de passar ali pertinho do árbitro e dizer novamente para ele, né? Como é que você não deu cartão? Não deu cartão, Thiago Luiz Scarascati, a falta do Alan Santos para cima do Danielzinho. Falta para o time do Mirassol bater pela meia esquerda. Tony hoje, o capitão do time do Guarani, vai lá, dá uma conferida na barreira, agora vai para o centro do gol. Camilo e Guilherme Biro, partiu Camilo, pé direito, a bola ficou na barreira. Sobra da bola para Fernandinho, Fernandinho abre para Guilherme Biro, que ajeita, domina para o time do Mirassol. E volta a bola para o zagueiro Thalisson Kelvin. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Então acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Voltou um camisa 8, Danielzinho. Ele trabalha a bola com o Fernandinho. De novo o Danielzinho volta para Guilherme Biro. Pé direito na bola, faz a inversão para Thalisson Kelvin. Já estamos com 17 minutos e meio. Você ligado pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Flávio trabalha lá para Danielzinho. Meteu uma rosca na bola, tentou lançamento para Negueba. Chega bem a defesa para cortar. Rafael completa, tira dali para Isaac. Isaac tentou a finta. Escapou do primeiro jogador de amarelo, mas já tinha outro. Aí acabou perdendo a bola. A bola volta de novo para o time do Mirassol. 62% de posse de bola para o Mirassol contra 38% para o time do Guarani. Mas segue 0-0 e a imagem mostra o Moisés Moura chamando o seu time para sair lá de trás. Dá o combate agora o Isaac, a bola passou na frente do Bruno Mendes, o Bruninho tentou brigar, o Enderson também tocou na bola, quase o Bruno Mendes recuperou. Consegue no limite o Flávio toque, a bola bateu no Bruno Mendes, Isaac briga, rasga de qualquer maneira Luiz Otávio, tem que apertar. Guarani deu uma apertada, quase o Mirassol se complicou. A bola volta para Bruninho, tentou a finta, foi desarmado e a bola saiu. Lateral na esquerda, campo de ataque para o time do Guarani. Aproveite o fechamento de ano fiscal Nissan Darugi. As melhores taxas com as melhores condições do mercado para você. Acesse nissandarugi.com.br. Nissan Darugi, o melhor caminho entre você e o futuro. Quase 19, primeiro tempo, 0-0 no Maião, valendo vaga na decisão da Taça Independência, que dá ao campeão a premiação de R$400 mil. O vice-campeão fica com 250 mil. Lançamento do programa de ataque do Tony. Remate de cabeça Luiz Otávio. A bola voltou para Danielzinho. Pelo setor esquerdo, recolheu, dominou, trabalha. A bola voltou para Biro. Biro por dentro, de novo para Danielzinho. Tem Flávio como opção. Viu, tocou para ele na zona central do campo. Voltou para Luiz Otávio. Na quarta zaga para o time do Mirassol. Luiz Otávio para Thalisson Kelvin. Mirassol e Guarani que ficaram, né? Na primeira fase, no mesmo grupo. Estiveram no mesmo grupo. Guarani terminou na quarta colocação com 14 pontos. O Mirassol foi o terceiro com 15. Ambos não se classificaram. Cruzamento, Zé Roberto de cabeça, ajeitou para Camilo. Matheus Barbosa tira mal dentro da grande área. Voltou para Camilo. Para Negueba, para Danielzinho. Ele bate, mas bate fraquinho. Tony, tranquilo para fazer a defesa. Aí recuou, né, Gleger? A finalização do Danielzinho pro Tony. Pegou mal na bola, né? Pegou mal na bola ali. Facilitou o trabalho do Tony. Tony que tá meio ligadão no jogo, né? Tô sentindo ele meio... Não sei se o Tigrão tem a mesma impressão aí. Parece que ele tomou um choque ali antes de entrar. Mas tá certo, tem que estar ligado mesmo. Olha o Mirassol aí. Descendo pela direita com o Lucas Ramon. Botou na frente, prepara o cruzamento, pé direito, jogou pra área. Falhou, Lucão, tira Alan Santos. A sobra da bola, Negueba, enche o pé direito, a bola passou à esquerda. E um detalhe, o árbitro atrapalhou o jogador do Guarani que chegaria pra tocar na bola. O Enderson estava por ali, mas mal posicionado. O Thiago Luiz Scarascati ficou na frente do jogador. E com isso, Negueba encheu o pé, mas pegou mal na bola, hein, Tigrão? Já é a segunda trombada. Não é bola que bateu nele, não. É jogador. Aquela trombadona, assim, que quase junta tudo. Sabe como é que é? Parece que ele gosta. É, sexta-feira à noite, será? Não, acho que não. Aqui tira de qualquer maneira no campo pro time do Guarani com o pé esquerdo, levanta a bola pro grande ataque para Bruno Mendes, sem bola, sofreu a falta, o juizão marcou. Falta do Thalisson Kelvin para cima de Bruno Mendes, o jogo está parado em Bragança Paulista, não, em Mirassol. Bragança Paulista foi onde o Mirassol jogou, onde Gleger Zorzin também atuou, o Guarani também em algumas edições do Paulistão, mas hoje o jogo é de Mirassol. O jogo é em Mirassol, não sei porquê, viu, Gleger? Veio à mente Bragança Paulista. Por que será, hein, Gleger? Eu não faço a mínima ideia, né? Eu sei por quê. Lá vem. O Gleger jogou lá quando já tinha 50 anos. Puxa. Só pode ser, viu, Tigrão? 21 minutos, primeiro tempo, 0-0. O Guarani busca a primeira chegada ao gol do Mirassol.
Vem na bola parada, Gemerson. O Diogo Matheus atravessou todo o campo. Se atravessou todo o campo, tem que cobrar, né? Jamerson e Diogo Matheus, a bola aqui na esquerda, pertinho do banco de reservas do Guarani. Na bola parada, o Bogrão busca o primeiro gol do jogo. Capricha que dá. Aí para a bola realmente o Gemerson. Pé canhoto, soltou pela meia para Diogo Matheus. Clareou, vem cruzamento. Jogada ensaiada para a boca do gol. Tentou Isaac. Tira a defesa com Luiz Otávio. A sobra da bola fica para o time do Mirassol com o Fernandinho. Ele domina, bota na frente. Sem bola chegou o Rafael. Acabou atropelando o Danielzinho. E agora sim vai receber o primeiro cartão do jogo. Matou o contra-ataque do Mirassol. Cartão amarelo para Rafael. Ele tem a 26 estampado na camisa. Cartão o primeiro do jogo para o jogador bogrino Rafael. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 22 minutos. Primeiro tempo. Taça Independência no Maião, Mirassol e Guarani 0-0, Edu. Olha o seguinte, na Série A2 nós estamos no intervalo lá na cidade de Velo Clube e Noroeste, 1-0 Noroeste, gol do Carlão lá em Rio Claro, hein? Intervalo, amanhã 11 horas lá em Santos, Santista e 15 Piracicaba. Amanhã 16 horas Comercial e Ponte Quená, Amigo Batista. E domingo, hein, em Barueri, Oeste e Grêmio Novo Horizontino. Com de bola, de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó. Então mais um cartão amarelo pro Alan Santos. Passou barato, né, naquela falta em cima do Danielzinho, mas agora ele deixou o cotovelo no rosto do Zé Roberto. Cartão amarelo pro Alan Santos. E estes dois cartões aí, Gleger, cartões justos e necessários mostrados pelo Thiago Luiz Scarascati. O do Rafael, né, antes desse aí, eu concordei. Eu acho que matou a jogada, né? Era um contra-ataque do Mirassol ali. O Rafael fez a falta. Agora esse do Alan Santos eu não teria dado cartão amarelo, não. Agora eu pergunto. Vai lá, Tigrão. Aquela falta que ele fez anteriormente em cima do Danielzinho. E aí, se o juiz tivesse dado o amarelo pro Alan Santos, hein? Daria o segundo agora? Acho que não. Eu acho que ele achou que devia ter dado naquele e não deu. E agora que não merecia, compensou. Olha a falta pro Mirassol, cruzamento para a boca do gol, passou por todo mundo, menos pelo Tony. Tranquilo para fazer a defesa, o goleiro Bogrino já sai jogando pela esquerda para Gemerson. Bota a velocidade com a canhota de primeira para Isaac. Isaac tentou, Bruninho chega para fazer o corte, o Danielzinho tira pro time do Mirassol. O Camilo tentou a jogada, acabou perdendo para Bruno Mendes. Já meteu na direita para Rafael, chega no carrinho o Danielzinho. Coloca a bola para fora, setor direito, campo ofensivo, é a lateral para o time do Guarani cobrar. Futebol da Bandeirantes para Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. A bola solta para o time do Guarani, quem domina é Alan Santos, curtinho para o Wenderson, na zona central do campo, volta para Alan Santos. Abertura para Diogo Matheus, na marginal do gramado, marca o time do Mirassol, ele volta para Alan Santos, mais atrás ainda para o goleiro Tony. Vamos chegar a 25, tá aí o toque de 25 minutos para confirmar. 0-0 placar do jogo, o Lucão tentou sair driblando, se enrolou todo com a bola, mas sofreu a falta. Falta marcada, o Zé Roberto para cima dele na marginal do campo, setor esquerdo. Falta que o time do Guarani já cobrou com o Lucão. Ele solta por dentro para o Wenderson. O Wenderson com o pé direito para Alan Santos. Pendurado no jogo, o zagueiro Bogrino. Recolhe, domina com a canhota, abre curtinho pela direita para Diogo Matheus. Ameaçou o lançamento, corta por dentro, sai driblando, recolhe, parou, prendeu, olhou, pensou, voltou para Rafael. Rafael faz a finta para cima do Guilherme Biro, mas não consegue evoluir. Forte marcação do Mirassol, ele volta para Diogo Matheus. Diogo Matheus para Alan Santos para Matheus Barbosa, de primeira, acabou errando o passe. A bola volta de graça para Danielzinho, que recolhe, limpa o lance e recomeça aqui atrás para Thalisson Kelvin. Mirassol e Guarani que serão adversários na Série B do Campeonato Brasileiro. Competição que vai começar, pelo menos a data base, entre os dias 14 e 15. O Guarani estreia em casa contra o Avaí. Recebe o time catarinense que no ano passado disputou
a elite do futebol do Brasil. Passe errado do Guilherme Biro, fica de graça para o time do Guarani. Diogo Matheus para Isaac na direita. Isaac para Rafael na marginal do gramado, ele volta para o Wenderson. Recolhe, domina para o time do Guarani, atrapalha a bola no meio campo. Diogo Matheus de novo para o Wenderson. 26 primeiro tempo, rodopiou, olhou para a direita, olhou para a esquerda, voltou na quarta zaga para Lucão. Lucão tem a posse de bola dominada, é a vez do time do Mirassol ficar todo lá atrás, com exceção do Zé Roberto. Ameaça a dar o combate também o Camilo, a bola sobra para Diogo Matheus na direita, para Isaac de primeira para Rafael. Bora Bugrão para cima deles, para cima do Leão. Domina Isaac, Isaac para Rafael. Rafael tentou a devolução para Isaac. Passe errado, a bola saiu, é lateral de graça para o time do Mirassol. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 27 minutos, primeiro tempo. Deu pane no cronômetro da TV, tá mostrando 45, tem que voltar, ó. Deixa eu ajudar os caras aqui. 27 minutos, cravadinhos. 27 minutos, primeiro tempo. Taça Independência no José Maria de Campos Maia, o Maião. Guarani 0, Mirassol também 0, Eduzaço Pinheiro. Lembrando que o CBA empatado vai para pênalti. O vencedor de hoje enfrenta na final da Taça Independência o São Bernardo, que ontem venceu em casa 1-0 a Inter de Limeira. Gol do Léo Jabá de pênalti. Um abraço para o Paulo Ridolfi, lá de Salvador. 19971021493 é o WhatsApp para você mandar a sua mensagem e interagir conosco. Vem para o time do Guarani com o Bruninho. Boa arrancada no comando para Bruno Mendes. Devolveu para Bruninho. Chega bem o zagueiro para fazer o corte. A bola vai embora pela linha de fundo. Escanteio, primeiro do jogo para o Guarani, Kleger. Jogada do Bruninho ali, né, Bolis? Chegou com força. O Guarani começando a se soltar. Acho que é isso. Precisa pressionar um pouco mais. Precisa jogar o Guarani. Até o momento, só o Mirassol jogou. Escanteio, Jamerson vem para cobrança. Olha, o gramado do Maião nem é um gramado, né? É um tapete sensacional. Tapetaço. Maravilhoso. Tapetaço. Escanteio pro time do Guarani bater, quem sabe agora. Jamerson vem pra bola, autorizado. Pé canhoto, levantou pra boca do gol. Tirou Luiz Otávio, tirou mal, voltou a sobra pro Guarani. Rafael ajeitou. Atenção pra Diogo Matheus, colocou no canto. Espalma Alex Muralha. Na finalização de Diogo Matheus na entrada da grande área. Recebeu de Rafael. Clareou e soltou a bomba com o pé direito no cantinho baixo esquerdo. Alex Muralha coloca a bola para fora, cedendo escanteio para o Guarani. Kleger Zorzin. É, bela defesa, hein? Bela defesa do Muralha, o Guarani chegando. Vai lá, Bolis, o Jamerson. Vem para a cobrança, pé esquerdo na bola, cruzou para a boca do gol. Subiu, tirou a zaga do time do Mirassol. A sobra fica para o time do Guarani. Guarani dá a resposta. O Mirassol quase abriu o placar com o Fernandinho, mas o Diogo Matheus também. Vem embora o Guarani, cruzamento para a área, tentou Lucão de cabeça, afasta a zaga do Mirassol com o Flávio. Na sequência, a bola sai em lateral para o time do Guarani. Grau, conceito, definição e a nota da defesa do Alex Muralha, Kleger. Ele fez o movimento correto, né? Espalmando para o lado ali, no canto esquerdo, meia altura. Fez uma boa defesa. Grau de dificuldade 7,75. Nem na Taça Independência o senhor segue criterioso, não, é isso? Na Taça Independência é que eu estou mais criterioso ainda. Ele é mais mal-humorado do que a Catifunda. Mas foi uma bela defesa, né, Tigrão? Quase o Guarani abriu o placar em Mirassol. Principalmente porque tinha muita gente na frente, né? Tava com a visão totalmente encoberta. Segue 0-0 em Mirassol para você ligado no futebol da Bandeirantes com 30 minutos do primeiro tempo. Rocha Autopeças. Há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Lançamento na ponta para Lucas Ramon foi muito forte. Ele não conseguiu alcançar, a bola saiu. Lateral para o time do Guarani cobrar pela esquerda no campo defensivo. Fala aí, Kleger. Não, o Tigrão mandou aqui para mim uma mensagem aqui pelo WhatsApp, perguntando o que eu acho se ele deixasse a barba igual a do Alex Muralha. Eu acho que ficaria legal. O que você acha, Bolis? Tigrão com aquela barba do Alex Muralha ali. Ah, ficaria sensacional, né? Mas aí ele não seria confundido com o grande Edivaldo Tietz, né? Como disse um ouvinte durante o Esporte em Debate, que foi lá, pensou que fosse o Tigrão, mas era o Edivaldo Tietz. E também do Kleger, pensou que fosse o Kleger, mas era o grande André Aranha, que passou aqui. Trabalhamos juntos, o Spider-Man, André Aranha.
Esse cara aí, vai lá. Olha o time de Mirassol chegando, entrada na grande área, tentou Danielzinho, chegou Alan Santos, tentou tirar a sobra da bola, Diogo Matheus com Zé Roberto. Caiu o Zé Roberto, reclama de falta, o outro mandou seguir, quer jogo, Thiago Luiz Carascati. Melhor pro time do Guarani, parte com a bola dominada, Isaac, trombou e perdeu. Perdeu a bola no corpo para Fernandinho. É a vez do contra-ataque do time do Mirassol, são 5 jogadores bulgrinos aqui atrás. Vem o Mirassol, o bonde do Mirassol. Negueba para Camilo, pé direito, cruzou lá dentro, Zé Roberto tentou de bicicleta, mas furou. Passa por todo mundo e sobra na direita para Isaac, a tentativa ofensiva do Mirassol, Tigrão. Chegou de novo pelo lado direito de ataque, em cima do Jamerson. Tá chegado porque o Bruninho não volta. E aí no cruzamento passou um pouquinho da linha da bola, o Zé Roberto tentou a bicicleta, mas o pneu estava todo careca e acabou furando. E esse ouvinte que me confundiu com o Tits, confundiu o Gleger com o André Aranha e confundiu o CH com o Ulisses Costa. Pô, ele é do time do Ray Charles, do time do Steve Wonder. Tá precisando de um bom oftalmologista. Ô Tigrão, mudou o equipamento, tá bom aí, Tigrão? Parabéns, hein? Olha o time do Guarani chegando, o Rafael puxou pra canhota, tentou o cruzamento, Isaac brigou, chega Guilherme Biro pra fazer o investimento, foi pesado, hein, Tigrão? Mais ou menos. Não? A passagem pra ir buscar que é cara. O mais caro de tudo é a poltrona que ele comprou, cara. Ah, sensacional, vale a pena. Pessoal aí, ó, o ouvinte que tiver ligado no YouTube. Quem tiver na rádio, liga no YouTube, vai ver a poltrona do Tigrão, cara. Isso aí veio das Arábias, tá? Ele mandou, veio das Arábias, lá de Abu Dhabi, veio. Não fala português da poltrona do Tigrão, não. Tinha essa aqui é um cinza ratinho. Mas tinha uma vermelha também. Vermelha? Eu falei, eu não vou botar que o Gleger vai falar que eu sou agora o Papai Noel. Vai lá pro YouTube, hein? Veja a poltrona do Tigrão que não fala português. Olha o Papai Noel aí, ó. É o Papai Noel fora de época. Daqui a pouquinho tem coelhinho da Páscoa. Papai Noel só no final do ano. Esse Papai Noel que puseram aí, hein? Olha o time de Mirassol com Camilo, tentou na entrada da grande área, a sobra voltou para Guilherme Biro, para Lucas Ramon, de primeira cruzou, Guilherme Biro de cabeça para fora, que perigo, rapaz, estava sozinho, ele mandou um chupa caju, ou vou tomar caju, porque o cruzamento foi ótimo do Lucas Ramon, de primeira, Guilherme Biro é lateral esquerdo, não tem tanto cacuete ofensivo assim, meteu a cabeça na bola sozinho, a bola passou com perigo, foi embora pela linha de fundo, que perigo, hein, Tigrão? Perigo mais uma vez, hein? Como que tá chegando o Mirassol ali em cima do Jamerson? Ô Moisés Moura, tá na hora, hein? Vai esperar tomar o gol para fechar o buraco ali? Tem que botar alguém para recompor. Olha o Jamerson descendo agora, mas defensivamente tá sobrecarregado. Pela canhota faz boa jogada o Gemerson, aí exagerou, né? Tentou uma meia-lua para cima do marcador, chegou primeiro, fez o corte o Lucas Ramon e ainda sofreu a falta do Gemerson. E mais uma coisa que me chama a atenção. Diga. Já 3 cabeçadas, mas muito à vontade do time do Mirassol. Assim, o jogador escolhendo o canto, tá errando o buraco por pouco. Isso aí costuma não dar certo para quem tá tomando, hein? Costuma dar ruim. Não estou entendendo o posicionamento da zaga. Cruzamento a toda hora ali, pelo lado direito do Lucas Ramon, que está muito bem no jogo. Jogou no Guarani recentemente. Batendo com o lado dentro do pé, fazendo o arco contrário. E sempre tem alguém livre para cabecear. Então o Guarani tem 2 deficiências na defesa. Uma, no fechamento do espaço pelo lado direito. Está acontecendo tudo por ali. Outra, a zaga está mal posicionada em termos centralizados ali, a zaga central. E o Mirassol, se continuar assim, vai achar o gol já já. Futebol da Bandeirantes para Nissan Darugi, o melhor estoque na região. Para ter um seminovo de procedência, chame no WhatsApp 19-367-56-1820. Nissan Darugi, o melhor caminho entre você e o futuro. Quase 36, primeiro tempo. Alô, meu grande amigo João Paulo Formaggio da Garamaggio. Tá sempre ligado, tá convidando todo mundo para jogar aquele futebolzinho na Arena Garamaggio. Aí, o sonho do JP é ter um dia Gleger Zorzinho lá na Arena Garamaggio e o Tigrão para comentar, né? O Tigrão vai dar o pontapé e depois vai comentar o jogo. Pode marcar, estaremos juntos lá. E eu vou aproveitar aqui que você tá mandando um abraço
Vou mandar um abraço pro Marcos Grécia e demais bugrinos. Eles estão em São José do Rio Preto. Boa. A trabalho, né? Todos eles bugrinos acompanhando a Rádio Bandeirantes aí pelo YouTube. E falaram, essa poltrona do Tigrão é sensacional. Olha a chegada do Mirassol, Zé Roberto brigou, ganhou de Alan Santos, a entrada da grande área foi bloqueado, voltou para ele, soltou na ponta para Lucas Ramon, recolhe, domina já do pro terço do campo para Zé Roberto, até para saiu, boa bola no fundo, mas nem se o Lucas Ramon tivesse LC nas nádegas ele chegaria. Muito forte, a bola saiu, é tiro de meta para Tony bater. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 37 minutos, primeiro tempo. Acabou a pilha aqui, viu, Giba? Faz aquela situação de descida urgentemente, porque a pilha do retorno terminou. Confirmando agora com 37,5, primeiro tempo. Taça Independência no Maião, Mirassol e Guarani 0-0, Edu. Olha, a quarta de final da Série 2, segundo tempo lá em Rio Claro, Velo Clube 0, Noroeste 1, gol do Carlão, a 18 do primeiro tempo. Depois teremos jogos da volta. Ponto de jogamento, 16 horas, Ribeirão Preto, Comercial e Ponte. Quem narra é o amigo Batista. Um abraço para o Rodolfo. Ele passa lá com o seu veículo na Costa e Silva, no Parque Via Norte, no Boa Vista, vendendo pão. É o carro Quem Quer Pão do Rodolfo. É o rei do pão caseiro. Mandou a foto aqui, sensacional. Um abraço, Rodolfo. Um pãozinho caseiro com aquela manteiga na frigideira é sensacional também. Claro que tem a padoca, né, Edu? O cotovelo no balcão ou no barcão, né? É. E aquele cafezinho, né, Edu? Você sabe que eu passei, né? Passei na padoca. É? Para estacionar. Aliás, é Piracã. Por que Piracã? Piracicaba e Campinas. Exato, aquela Piracã, dobradinha de sucesso. Em sua homenagem. Seara, experimente a linha completa de linguiça 100% suína com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco, finalzão de semana chegando, tá na cara que é a Seara. Encontre no Ica Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e também em Mirassol. Aliás, e também em Sorocaba, Mirassol não, quem tá chegando é o Mirassol. Domina no campo ofensivo, Donielzinho tentou no comando, chega bem com o peito, Diogo Matheus para fazer o corte, a bola voltou para Bruninho, mete uma meia-lua para cima do Guilherme Biro, tenta pela direita, mas a bola saiu. Acho que saiu antes do domínio do Bruninho, é isso que está marcando bandeira, a saída da bola lateral para o time do Mirassol bater. Tigrão, o Bruninho, pois não? O Bruninho está numa posição diferente, né? É bem aquilo que a gente imaginava que fosse acontecer. Ele, de vez em quando, aparece aberto ali pelo lado esquerdo, mas muito mais por dentro. Nessa, por exemplo, ele estava do lado direito. E a boa arrancada do jogo até agora que o Guarani deu, ele que arrancou pela faixa central, fazendo a transição. Então é bem aquilo, o Bruninho varia de um extrema aberto pelo lado esquerdo e de um jogador de transição, de aproximação, de alimentação do ataque quando vem por dentro. Eu acho que está executando bem, mas está muito sozinho na função. O Isaac, pelo menos até agora, muito sumido no jogo. Olha aí, assim que acabar o futebol aqui na Bandeirantes, hashtag sextou, vai começar o jogo aberto. E o comando mais uma vez será dele. Edu Pinheiro vai dar o recado aqui na Bandeirantes com aquela categoria de sempre. Oferecimento Supermercado Taquaral, aqui você é especial, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Nissan Darugi, seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Darugi. Acesse nissandarugi.com.br. No trânsito, escolha a vida. E Seara, experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Está parado nesse momento, um choque ali na cabeça, na verdade, no supercílio do jogador do Mirassol, uma queda, que né? Está caído no campo. O jogador pode ter... Olha, eu não gosto de falar essas coisas, mas ele está tendo um princípio de convulsão. Na queda, ele torceu o pescoço, hein? Olha o jeito que ele está caído.
Me parece que é o Thalisson Kelvin, né, Tigrão? Eu acho que é ele. Tomara que seja só uma impressão, mas a queda foi muito feia. Ele subiu e houve o choque com o jogador do Guarani no alto. Mas parece que ele vai se recompondo, não sei, parece que sim. Parece que é o olho, viu, Tigrão? O olho esquerdo do jogador. Tomara que não seja algo na coluna, no pescoço também. Mas o juiz, inclusive, deu a falta pro Guarani. Foi um choque, um acidente de trabalho. Graças a Deus ele já levanta a cabeça agora do gramado. Parece corte mesmo. Mas ele virou o pescoço na queda. Ele caiu de cabeça e ficou com todo o peso do corpo sobre o pescoço que girou. Então, preste atenção, a gente está revendo uma queda horrível. Horrível. Rapaz, foi fortíssimo, né? Violentamente ele bate a cabeça no gramado. Ele sobe e não acha, além de ter atropelado o jogador do Guarani, o Rafael. Ele bate violentamente com o lado esquerdo do rosto no gramado. E depois ele fica com uma sensação de um sintoma, aparentemente, de um início de uma convulsão. Mas graças a Deus... Foi o supercílio mesmo esquerdo, viu, Tigrão? Acho que vai pro jogo. Eu não gosto desse tipo de lance. O Guarani revelou um grande centroavante nos anos 70, Adriano. E Adriano foi jogar no Colorado do Paraná, que era um dos grandes lá. Aí o Colorado e o Pinheiros se fundiram e deram origem ao Paraná Clube. E o Adriano, numa queda dessas lá, infelizmente, faleceu. Pescoço quebrado. Então, quando eu vejo isso daí, inevitavelmente eu lembro. Não é difícil esquecer. E a queda foi muito feia. Mas graças a Deus o jogador do Mirassol está bem. É isso aí, felizmente, né? O Thalisson Kelvin, resolvida a situação, agradecendo aqui ao Lucas Pessoa, toda a nossa equipe técnica, comandada pelo Gil Klepper. 43 minutos e meio deste primeiro tempo, 0-0 em Mirassol. Domina no campo o time do Guarani, ajeita, domina, prende, olha, pensa, observa para o time do Guarani. Teve uma grande oportunidade com o Diogo Matheus. No início do jogo também o Mirassol teve o desvio de cabeça ali do Fernandinho. Bola para Bruninho, caindo pela direita, ele sai da ponta, vem para mim, escapou do primeiro, também do segundo, arrancou aos trancos e barrancos. Tentou nova finta, acabou perdendo. Recupera, sai jogando o time do Mirassol. Guilherme Biro enfiou no comando para Zé Roberto. Desviou de cabeça, Camilo chega para fazer corte. Alan Santos coloca a bola para fora, setor esquerdo, campo defensivo e a lateral para o time do Mirassol. Aproveite o fechamento de ano fiscal Nissan Darugi. As melhores taxas com as melhores condições de mercado para você. Acesse nissandarugi.com.br. Nissan Darugi, o melhor caminho entre você e o futuro. E aí, Kleger, reta final do primeiro tempo, 0-0 em Mirassol, Kleger. A gente tá vendo agora aí, né, o posicionamento, principalmente da equipe do Mirassol, né? Ela povoa demais o meio de campo ali, chega em alguns momentos. Eu acho que o Mirassol teve duas chances de gols aí reais, o Guarani teve uma. O jogo nesse momento é muito equilibrado, né? Eu não gostei da estratégia do Guarani, de ficar atrás, linha baixa, né? Tigrão fala, quando você está na linha baixa, você tem que ter velocidade. O Guarani, na hora que rouba a bola, não ataca, não agride. Então precisa agredir um pouco mais. Eu tentaria um pouco mais, uma intensidade. Vamos ver, quem sabe aí o Moisés não preparou um segundo tempo um pouco mais agressivo. Essa é a minha expectativa. Primeiro tempo, só quem jogou foi o Mirassol. É a Taça Independência que vale vaga na decisão da competição. É jogo único, terminando empatado no tempo normal. Vamos diretamente para os pênaltis. Mirassol que não jogou a primeira parte. O Guarani eliminou a Portuguesa. O São Bernardo eliminou ontem a Inter, mas havia enfrentado o Santo André vencendo os pênaltis. Por isso ontem jogou contra o São Bernardo, acabou sendo eliminado. Passou o São Bernardo. Aqui pela recuada para o Tony na fogueira, dentro da grande área, quase em cima da risca da linha. Em cima da linha, ele soltou o passe para Alan Santos, tentou tirar, corta a defesa, o Enderson briga também a zaga, Bugri dá mais, a bola sai. Lateral para o time do Guarani bater. O Bugri, aliás, é para o Guarani sim, o Guilherme Biro pegou a bola, ameaçou bater, mas não. O árbitro havia sinalizado para o Guarani. Bugri hoje que não conta com o Giovanni Augusto, vetado pelo departamento médico. Richard Rios também vetado, além do Bruno José. E não contará mais com o Luciano Castão, oficialmente ainda não, mas tudo caminha para uma negociação e fechando esta negociação com o Cruzeiro, não vestirá mais a camisa do Guarani. Guarani que busca ainda a renovação do Giovanni Augusto
deu uma travada nesta negociação em função dos empresários que querem mais grana. Estava bem encaminhada, mas ainda não sacramentada, assim como também do Richard Rios. E existe a possibilidade de permanência do Bruno José, já que ele pertence ao Cruzeiro. Fatalmente o Guarani também está negociando, já que o Castan está indo para o time mineiro. Vamos a 50 minutos neste primeiro tempo em Mirassol, 0-0. Luiz Otávio com o pé direito levanta a bola para o campo de ataque para ninguém. Chega primeiro o Lucão, tem por trás ali o Negueba apertando, a bola sai, tiro de meta para o Tony. Boles, você sabe que a gente tem um retorno interno aqui das imagens, né, do YouTube. E eu tô aqui, ó, vendo lá o Tigrão sentado naquela poltrona dele, que veio lá de Abu Dhabi. E, cara, ele tá comendo um salame, cara, que vou te falar, uma fatia desse salame aí, acho que compra o meu carro. Cara, ele mostrou aqui pra mim, sem brincadeira, Boris, uma fatia, tá? Uma fatia. Como é que chama aquele... Não é salame, cara, é aquela copa, presunto, né? Parma, né? É, aquele... Cara, pô, Tigrão, isso aí é humilhação demais, né, cara? É muita humilhação. Olha lá, ó, olha a imagem. Tô vendo aqui, aí, ó. Mostra aí, olha lá. Aí. Aí. Coisa, hein? Quem pode, pode, hein? Esse é o Tigrão, o fera da opinião. Tem falta o time do Mirassol para fazer a cobrança. Já Edu Pinheiro com um intervalo diferente e inteligente no Rádio Brasileiro aqui na Bandeirantes. Antes tem falta o Mirassol para bater, é o capitão Camilo, tem a 10 estampado na camisa na meia direita, vai levantar lá dentro. Jogadores de amarelos, jogadores de branco, hoje o Guarani todo de branco. Vem para a cobrança Camilo, parte para a bola, pé direito, levantou o Luiz Otávio de cabeça, sem direção, a bola passa à esquerda, longe do gol, é só tiro de meta para o Tony. Seara, experimente a linha completa de linguiça, 100% carne suína com temperos e salsicha para a grelha, levemente defumada. Vai de churrasco, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e também em Sorocaba. 48,5 o primeiro tempo, 0-0. Tony levanta a bola para o campo de ataque com o pé direito, tentando Bruno Mendes. Subiu, tirou Flávio, desvia de cabeça Matheus Barbosa, de cabeça também Negueba, tentou Zé Roberto, dividiu com o Alan Santos. Se chega Alan Santos com o pé esquerdo, recua para Tony, enche o pé direito, levanta a bola para o campo de ataque, vai brigar o Bruno Mendes. Chega primeiro Luiz Otávio, escora de cabeça, passou pelo Matheus Barbosa, domina o Anderson, dominou mal, Negueba recuperou, tentou a finta, Alan Santos. Chega bem, desarma, a bola volta para o Anderson na zona central do campo. Para Isaac com liberdade, já empurrou na direita para Bruninho, desce o Guarani. Bruninho recolheu, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou, voltou na meia direita para Matheus Barbosa. Tá pedindo atendimento médico o Anderson, o jogo segue. Gemerson na esquerda, levantou para a boca do gol, tira o zagueiro de qualquer maneira, Guilherme Biro. Antes da chegada do Muralha, chegava por trás Matheus Barbosa. Quase na falha de comunicação, Matheus Barbosa ficou sem goleiro para cabecear pro gol. No ótimo cruzamento do Gemerson. Guarani tem escanteio para bater. Quem é que falhou ali, ô Gleger? A bola era do goleiro, não era não, Gleger? É, mas o Muralha é uma bomba relógio, né? Ele a qualquer momento ele explode. Nessa daí ele deu sorte que o zagueirão botou a cabeça e jogou lá para fora, mas saiu numa furada. Escanteio pro Guarani, vai lá, bola. Finalzinho do primeiro tempo, quem sabe na reta final da primeira etapa, capricha aqui da Bugrão. Vem Diogo Matheus para a bola, pé direito, levantou para a boca do gol, subiu, tirou lá dentro o Lucas Ramon. A sobra fica para Bruninho, para Diogo Matheus de novo. Vem cruzamento, parou, prendeu, calculou com a canhota. Na segunda trave para Lucão, ele desvia mais para fora. À direita de Alex Muralha, a bola vai embora pela linha de fundo. E agora mais um choque de cabeça do Guilherme Biro, jogador do Mirassol. Com o jogador bugrino, toda a preocupação. Os dois médicos, os dois massagistas correm em direção aos atletas. O árbitro poderia inclusive terminar o primeiro tempo porque já estamos com 50. A bola ali o Matheus Barbosa. Quem tocou de cabeça foi o Lucão. Ficou ensanduichado o Guilherme Biro por Lucão e Matheus Barbosa. E na queda, o jogador do Mirassol acabou atingindo e vice-versa, Matheus Barbosa, a cabeça do Guilherme Biro. Ambos estão sendo atendidos. 50 minutos e meio deste primeiro tempo. Vai terminar a primeira etapa no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, região de São José do Rio Preto. Na primeira fase do Paulistão, o Mirassol somou 15 pontos. 4 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Guarani somou 14 pontos, com 4 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Mas o Guarani tem um jogo a mais, né? Atuou contra a Portuguesa já pela Taça Independência e venceu a Lusa por 2-1. Guilherme Biro já está recuperado. O Zé Roberto está dizendo que o árbitro deveria terminar o jogo, terminar o primeiro tempo.
mas ele não termina não. Matheus Barbosa está sendo atendido, agora fora do campo, e o árbitro vai autorizar o reinício do jogo. Alex Muralha cobra curtinho o tiro de meta para Thalisson Kelvin, que abre na quarta zaga para Luiz Otávio. Ajeita, domina no campo defensivo, só jogadores do Mirassol. Domina o Luiz Otávio, vem carregando a bola, mas com não tanta velocidade. Com o pé direito ele mete lançamento muito forte para o Zé Roberto. Mesmo assim ele desvia de cabeça, mas a bola fica para Rafael. Tentou a finta, foi desarmado, mas deu certo. Isaac para Rafael. Rafael disparou. Bruninho pedia a bola livre. Na direita ele tocou mal. Tentou ainda o Bruno Mendes. A melhor opção era o Bruninho, acabou errando na execução do passe o Rafael, no momento em que não há tempo para mais nada, porque apita o árbitro. Termina o primeiro tempo em Mirassol. Mirassol 0, Guarani também 0. Guarani teve a chance no contra-ataque, mas o Bruninho acabou errando o passe. Termina a primeira etapa, nada de gols. A bola parou de rolar em Mirassol, Edu Pinheiro. Foi Bruninho ou foi Rafael? Foi Rafael que tocou pro Bruninho, tentou tocar pro Bruninho. O Bruninho estava livre, mas quem errou foi o Rafael, Edu. Ah, ok. 47 anotado. Rafael é rapace. Olha, Guarani jogando como time pequeno. Tá na bronca aqui o Renato de Valinhos. Não está gostando como está jogando o Bugre, seu Edu. Vamos à escalação, hein? Tony, Diogo Matheus, Lucão, Alan Santos e Jamerson, Matheus Barbosa, Wenderson e Isaac, Rafael, Bruninho e Bruno Mendes. Cadê o Giovanni Augusto, departamento médico? Cadê o Richard Rios, departamento médico? Cadê o Bruno José, DM também? E Luciano Castão, zagueiro, foi liberado para acertar com o Cruzeiro. No banco, Kozlinski, Lucas Marques, Ivan Alvarinho, Titi, Lima, Theo, Bruno Michel, Neilton e o Nicolas Careca. Vamos lá, Zorzinho. O lance mais perigoso foi o arremate aí do Diogo Matheus a 28 minutos, de fora da área, boa defesa do Muralha. E teve o lance de cabeça, teve sorte o Tony, 12 minutos em cruzamento, sempre na cabeçada, o Mirassol ganhando e o Danielzinho errou um gol incrível, raspou na trave, 0-0, Zorzinho. Edu, não gostei do primeiro tempo do Guarani, não gostei. Guarani muito atrás, esperando o Mirassol, e assim, quando você tem uma estratégia de se defender, de baixar as suas linhas, e vem com uma linha baixa, não tem problema. Só que você precisa, na hora que você rouba essa bola, ou num erro de passe do time adversário, você tentar agredir. Aí você automaticamente sobe as linhas. Mas o Guarani não. O Guarani fez um jogo morno, né? Você vê o ouvinte falando aí, que tá parecendo que tá jogo de festa, jogo de férias. Muito, né? Não acelera a jogada, cria muito pouco. Pô, um primeiro tempo de um jogo, Mirassol é um time bom. Tecnicamente, se nós olharmos aqui, é muito igual, é muito equilíbrio técnico das duas equipes. Então eu esperava um pouco mais, eu esperava uma intensidade um pouco mais alta, eu esperava um Guarani, em alguns momentos, claro, sofrendo alguma pressão, mas também agredindo, partindo para cima em alguns momentos, mas não foi isso que nós vimos. O Isaac fora do jogo, você vê, nós ouvimos falar o nome do Rafael muito pouco, agora no finalzinho, tomou cartão amarelo, próprio Bruninho também, que tenta, ele participa, ele é mais participativo, né? Mas executa muito pouco. Muito pouco o Jamerson pelo lado esquerdo, tem muita profundidade, né? Então o Guarani sente a ausência de alguns jogadores, sem dúvida nenhuma. Agora, não é por causa disso que você vai ficar ali só esperando, só olhando. Tenta jogar um pouquinho, põe a bola no chão, gira o jogo de um lado para o outro, tenta impor velocidade. Tenta a hora que roubar uma bola, tentar dar uma espetada um pouco mais aguda, é o que está faltando para o Guarani. Se eu voltaria com alguma substituição? Não, mas eu melhoraria a intensidade do time, que na minha opinião, Eduzaço Pinheiro foi muito ruim nesse primeiro tempo. Olha, o ouvinte aqui, puxa, que é de Santa Catarina, de São João Batista, Santa Catarina, o nome dele é Juliano César. Alguma coisa que vocês comentaram sobre acidente envolvendo o jogador, o Wagner Bacharel também, quando jogava no Paraná Clube, início dos anos 90, sofreu um acidente, uma pancada forte, dias depois acabou morrendo. Nosso muito obrigado aqui. Tem outro ouvinte também aqui, o Jorge Fumaça, de São Luís, no Maranhão, lembrando também do Vantuir, que também faleceu, ou também de acidente. Nosso muito obrigado aos nossos ouvintes. 0-0, hein?
0-0, que coisa. Olha, você disse bem, aliás, eu ia falar isso, rapaz, Jorzinho me roubou a ideia aqui, parece mesmo. Jogo de campeonato só para cumprir tabela? Resumindo, é isso aí que tá aparecendo, Mirassol e Guarani. Não adianta, tudo bem, inventa torneio do interior, taça independência, quer dar uma motivação, a gente agradece, é regulamento, o campeão ganha 400 mil, o vice ganha 200 mil, mas não vai pra Copa do Brasil, mas tudo bem, vale alguma coisa e tal, é acerto para a Série B que vem aí, mas não adianta que o ritmo é aquele, hein? Passa ano, vem ano. Fala o seguinte, o time do interior que for mais longe é também o campeão do interior e pronto! Agora 20h55, olha, na Série A2, segundo tempo em Rio Claro, abertura das quartas de final, Velo Clube 0, Noroeste 1, depois tem o jogo da volta e amanhã 16 horas, o Batista de Ribeirão Preto com Vladimir Catarino e grande equipe na transmissão de Comercial e Guarani. Vamos começar às 15 horas do Concentração e eu volto já com Mestre Tigrão. Intervalo, Mirassol 0, Guarani também 0. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. É hora de acreditar na mudança. A Nissan da Aruge acredita em você. Se prepare para aproveitar uma oferta eletrizante. Nissan Leaf, o japonês 100% elétrico com o melhor custo-benefício do Brasil. À vista, a partir de R$ 235.807. E ainda, as melhores taxas com as melhores condições do mercado. Chame no WhatsApp 19 3756 1820. Nissan da Aruge, o melhor caminho entre você e o futuro. No trânsito, escolha a vida. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Todo brasileiro ama um churrasco e festejar. Experimente os melhores sabores da Seara. Bife de linguiça, praticidade para o choripã perfeito e salsicha para a grelha levemente defumada. Mais carne, mais suculenta. Primeira e única salsicha para churrasco do mercado. Seu churrasco fica ainda melhor com o melhor da Seara. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre toda a variedade da Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Santo André é uma das cidades mais humanas e inovadoras do país. Aqui, resíduos recicláveis são trocados por alimentos e a solidariedade é vizinha de todos. Este jeito de governar vale para tudo na cidade. Para o PSDB, fazer uma boa gestão rima com cuidar da nossa gente. E entregar obras rima com carinho. A gente sabe que dá para fazer e fazer do jeito certo. Propaganda político-partidária, Lei 9.504. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes, laia, 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 Futebol é do Pinheiro. Gente, com 12 minutos, que cabeçada do Mirassol, que gol perdido, hein? O Tony teve sorte, hein, Bole? Vem o time do Mirassol pela direita, cruzamento para área, o desvio, a bola passa à esquerda com perigo. Fernandinho meteu a cabeça na bola livre. Jogada do Mirassol, Negueba no fundo, o cruzamento. E sozinho, Danielzinho. Mas não é aquele Negueba que passou pela Pô 2017. Aquele Negueba está na Tailândia. É o seguinte, Diogo Matheus, hein? Ele fez o gol de falta contra a Portuguesa, chuta bem. Sobrou pra ele na entrada da área, hein, Bole? Atenção para Diogo Matheus, colocou no canto. Espalma Alex Muralha. Na finalização de Diogo Matheus na entrada da grande área, recebeu de Rafael. Clareou e soltou a bomba com o pé direito no cantinho baixo esquerdo. Alex Muralha coloca a bola para fora. Esse Alex Muralha, ele tem um corte de cabelo sensacional, tipo Gengis Khan, é exótico, diferente. Intervalo 0-0 e vem aí, Giba, vem aí o mestre da opinião.
Valdemir Gomes. Também conhecido como Mestre Tigrão. 0-0, Tigrão. O Mirassol foi melhor, Edu. O Mirassol fustigou, criou as melhores oportunidades. O Guarani teve uma única chance, boa, chute do Diogo Matheus, boa defesa do Muralha, mas muito atrás, muito sem intensidade. Na verdade, o Guarani não tem a ligação, meio campo-ataque. O Guarani não tem a transição. O Isaac está ausente do jogo, né? Por isso que eu disse aí ontem, hoje, jogadores que estão aí ausentes, os desfalques do Guarani, tecnicamente eles representam um decréscimo de 50% com relação ao potencial total do time quando eles estão em campo, né? Giovanni Augusto, o Richard Rios, os caras da movimentação, os caras que pegam e arrastam a bola lá na frente, os caras que chutam. Então o Isaac, fazendo a meia água entre um atacante pelo lado esquerdo e voltando, fazendo a diagonal, mas sendo o coadjuvante do Giovanni Augusto, ele vai bem. Hoje ele tem que ser protagonista da transição. E não deu para ele. Então o Guarani com um ritmo muito baixo, com uma intensidade muito baixa, com as linhas muito recuadas, trouxe o Mirassol para cima. Agora, uma coisa é você jogar recuado e não dar espaços para que o adversário penetre. E outra coisa é você estar recuado e permitir com que o adversário tenha 3, 4 boas oportunidades para fazer o gol. Foi isso que nós vimos, especialmente nos cruzamentos do Lucas Ramon, lateral direito do Mirassol, pelo seu setor, onde o Jamerson, que é muito bom jogador, mas estava sobrecarregado. O Mirassol sempre vinha com 2, com 3 por aquele setor. E aí ficava o Jamerson de bobinho. E sempre a bola era metida no fundo para o Lucas Ramon, que está acertando os cruzamentos. E aí o miolo de zaga do Guarani está pecando, está permitindo os cabeceios. Foram 4, sendo 3 com bola rolando e 1 de bola parada num cruzamento de falta lateral executado pelo Camilo, que bate muito bem na bola. Então, o Guarani correu muitos riscos, porque chamou o Mirassol para cima e porque ameaçou muito pouco o Mirassol. Uma outra coisa que eu acho que valeria a pena o Moisés dar uma olhada, né? Moisés Moura, o treinador jovem, treinador do Guarani ainda interino, era o seguinte: na formação de meio campo do Guarani, eu entendo que o Anderson ele maneja melhor a bola do que o Matheus Barbosa. E na prática, nós estamos vendo o Anderson como primeiro volante e o Matheus Barbosa, que para mim tem mais dificuldade no quesito, sendo o segundo. Pelo menos no jogo de hoje, a dificuldade dele tem sido muito grande. Estou falando do Matheus Barbosa. Mas ele marcou aquele golaço lá na fase de classificação contra a Portuguesa. Tá bom. Essas coisas acontecem e o gol realmente foi uma pintura. Agora, o jogador não pode fugir tanto das suas características. E eu entendo que os dois têm dificuldade para tentar fazer esse arraste. E um dos dois que tem a função de substituir o Richard Rios. E qual que fica, não que se aproxima, mas que fica menos distante? Para mim, o Anderson. Então, entendo que o Moisés Moura poderia rever esse posicionamento. E também não sei se não seria a hora de meter o Neilton aí nesse time que está no banco. Você quer ver um outro jogador que a intensidade está 0? E aí a gente tem que ter hombridade aqui, honestidade, para dizer que pedimos a entrada dele, pedimos a inclusão dele no time titular, mas ele está completamente sem explosão, sem ritmo. É o Bruno Mendes. Bruno Mendes. Pode voltar ele e fazer 3 gols no segundo tempo. Essas coisas são absolutamente comuns no futebol. Mas eu estou analisando em cima daquilo que o primeiro tempo nos mostrou. Ele está muito pesado. Ele está sem mobilidade. Ele, para girar o corpo, é um transatlântico. E isso facilita muito a marcação.
facilita muito a chegada da marcação. Agora, saber jogar, meu Deus, quanto a isso nós não temos nenhuma dúvida. Porém, ele também não apareceu. E aí fica o Bruninho tentando arrancar com a bola, mas conduzindo com o box-to-box ali, de uma área na outra, pegando aqui atrás e tenta atravessar o campo. Dribla um, dribla dois no máximo, aí tem 3 em cima dele. Ele também é muito individualista e também ninguém está se apresentando em boas condições para receber a bola. Então tem uma série de imperfeições no time do Guarani aí que, para mim, saiu absolutamente no lucro nesse primeiro tempo. Ah, mas e o Rafael que vocês pediram também? Está muito bem marcado e está sendo assessor de lateral. Ele está sendo o anjo da guarda ali do Diogo Matheus. Não foi nenhuma vez numa linha de fundo, não pegou nenhuma vez na bola ofensivamente, fez a diagonal para bater em gol, que é algo que ele faz bem. Então, na verdade, eu não gostei do Guarani no primeiro tempo e acho que o Guarani, sim, sai no lucro por ter conseguido o empate, por ter saído para o intervalo com 0-0 no marcador. E eu sempre falo isso aqui ao microfone da Bandeirantes, que é muito difícil um jogo manter o mesmo panorama nos 2 tempos. Normalmente no intervalo ou há a mexida de substituição ou há uma mudança de posicionamento para corrigir os erros, há às vezes uma injeção de motivação, há aquela dura característica para acordar o time. Então eu espero que o segundo tempo não seja como foi o primeiro, porque se for, fatalmente o Mirassol vai acabar ganhando o jogo. E a gente espera que isso não aconteça e que o Guarani mude a sua atitude e o seu comportamento técnico e tático para o segundo tempo. Leandro Borges. Muito obrigado, Tigrão. Ao lado, Igleger, Zorzinho, os comentaristas da Bandeirantes. Tudo pronto em Mirassol. A bola vai voltar a rolar. Saída com o Bugrão. Apita o árbitro. Tem bola rolando, vamos juntos pro segundo tempo aqui na Bandeirantes. Com B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol e o melhor é aqui na Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, todos juntos ligados em uma só emoção, a emoção do futebol com o Timácio e Carlos Batista. Comecinho no segundo tempo, segundo e decisivo tempo, valendo vaga na grande decisão da Taça Independência para pegar o São Bernardo e ao vencedor garantir R$400 mil. Quem for o campeão da Taça Independência, além do troféu. Nós não tivemos nenhuma alteração no intervalo, as mesmas equipes de Mirassol e Guarani. Lembrando que na primeira etapa, Alan Santos e Rafael, 2 bugrinos, foram amarelados pelo árbitro Tiago Luiz Scarascati. Bola para Matheus Barbosa com o pé direito, lançou aqui na ponta para Rafael. A bola quica no gramado, ele não alcança e sai. Lateral que o time do Mirassol vai cobrar. Sai jogando o time do Mirassol. Danielzinho tentou no comando, chega para fazer o corte. O Anderson aperta Zé Roberto, ele abre pela direita para Diogo Matheus. Tem a marcação, pressão do Fernandinho. Dominou, girou para cima do adversário e sofreu a falta. Olha. O rapa de Fernandinho para cima do Diogo Matheus. O jogo está parado, Tigrão. Irregularidade ali, né, na reposição de bola do Mirassol, né? O lateral foi pro Mirassol e o Gandula tem que pegar a bola e botar no chão. Bota ali, em cima da linha, não enche o saco. O juiz, na cara dele, sabe o que o Gandula fez? Deu na mão do cara. Jogou, mas fez um passe assim de basquete. Bom, o Gandula só faltou bater o lateral. E o juiz sequer chamou atenção. Por isso que às vezes se perde numa arbitragem como essa, num jogo tranquilo, né? Então, lógico, o Gandula é da casa, quer acelerar o jogo, mas não pode. A regra é muito clara com relação a isso. Pega a bola e bota ali no ponto. O jogador que vai bater o lateral pega e bate. Não, ele deu na mão, ele jogou de longe para a bola chegar rápida. Fez um passe rápido de basquete, de contra-ataque. E o que mais me impressionou é que foi na cara do juiz. E ele não falou absolutamente nada. E já temos um cartão neste segundo tempo para o zagueiro Luiz Otávio do Mirassol. Chegada imprudente ali para cima do Bruno Mendes, recebeu o cartão. Vem para o time do Mirassol com o Danielzinho pela esquerda, cruza na área, chega bem Matheus Barbosa para fazer o corte. Rafael enche o pé direito, tira de qualquer maneira. Estou acompanhando aqui a central de transferências. É muito comum, né, nesse momento, início aí, finalzinho dos estaduais, já na expectativa para os campeonatos nacionais. E o repórter Rogério Scarione, lá de Curitiba, traz a informação de que o Coritiba tem interesse na contratação do lateral esquerdo Jamerson do Guarani. Informações, portanto, direto da capital paranaense.
de que o time do Coritiba estaria atento na contratação, interessado na contratação do Gemerson. Aliás, não é um primeiro time que já sonda. O próprio Coritiba, né? Já andou sondando o Gemerson, mas em princípio ele teve com o seu contrato renovado com o Guarani. Ele permanece no Bugrão. Tira lá atrás, Lucão, dá um bico na bola, coloca pra fora. Pertinho da tia do cachorro-quente. Vai aparecer lá de novo na imagem ali, ó. Bem na risca do meio campo. Segue vendendo cachorro-quente, afinal de contas, muita gente foi direto do trabalho pro campo e tá fazendo aquela refeição que é peculiar dos campos de futebol. Bola por time do Mirassol, Negueba acabou perdendo, o Matheus Barbosa fica com a sobra, ele recua para o Anderson, tira de qualquer maneira Lucão com a canhota, levanta para o campo de ataque. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças, há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Futebol da Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, estamos no AM 1170 para Campinas, para toda a região e também no FM faixa estendida 85.7 para você de Ribeirão. Amanhã o Timaço de Carlos Batista em Ribeirão para a transmissão do primeiro jogo do mata-mata na Série 2. Ponte Preta e Comercial, você ligado em 85.3. 4 da tarde, a bola rola no estádio Palma Travassos, é a Série 2. 8 times que seguem na briga para conquistar o acesso. São 2 vagas para a elite do futebol paulista do próximo ano. Domina o time do Mirassol com Flávio. Abertura pela direita para Thalisson. Kelvin voltou para Flávio. Pressionado, ele tira mal. Porém, o Matheus Barbosa também não domina. Sobra da bola para Danielzinho, para o time do Mirassol livre. Meteu na direita para Negueba de calcanhar por meio da área. Passou, sobrou para Guilherme Biro. Tá na área, vai marcar, bateu cruzado, sobrou, furou. Zé Roberto tira de qualquer maneira Gemerson. Era o Camilo quem tentava bater na entrada da grande área, pegou mal na bola. A bola voltou para Flávio, pressionou o Mirassol, comecinho do segundo tempo, 0-0 com 5 minutos. Domina de novo na zona central do campo, Flávio para Danielzinho, que é o motorzinho do time do Mirassol. Ele carrega a bola, parou, prendeu, olhou, pensou, abriu na ponta para Guilherme Biro. Sai da ponta, vem para meia, levou a marcação no Rafael, soltou entre as linhas. Chega Matheus Barbosa para fazer o corte. Alan Santos tira, o Anderson domina mal. Matheus Barbosa briga, o Anderson toca na bola, bola espirrada, volta de novo para o time do Mirassol. Thalisson Kelvin aqui domina na zona central do campo. Ele empurra pela meia para Flávio. Flávio curtinho para Luiz Otávio. Parou, prendeu, olhou, pensou, com o pé direito para Guilherme Biro. Na marginal do campo, no segundo terço do campo para Danielzinho. Levou a marcação do Matheus Barbosa. Foi seguro. É falta para cima dele. Falta em cima do Danielzinho, cometida pelo Matheus Barbosa. Ele próprio vai cobrar. Danielzinho vem para a bola, tem o Camilo aberto, soltou o passe na ponta para Guilherme Biro. No comando para Zé Roberto, no pivô, tentou domínio. Diogo Matheus fez a falta, leva vantagem o Mirassol. Fernandinho cruzou para Lucas Ramon de cabeça na área. Ele desvia, a bola passa à esquerda, vai embora. Pela linha de fundo é tiro de meta para o Guarani. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 6 minutos, segundo tempo. Taça Independência no Maião, jogo único, valendo vaga na decisão da competição. Guarani e Mirassol 0-0, Edu. 35, segundo tempo, lá em Rio Claro, quartos de final da Série 2, continua a Velo Clube 0, Noroeste 1, amanhã 16 horas, Comercial e Ponte. Quem narra aqui é o amigo Batista. Você confere também esta transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Guarani tenta o ataque, bola enfiada para Bruno Mendes, que não dominou, ficou fácil para o goleiro Alex Muralhas. Sai jogando pela esquerda para Guilherme Biro. Nissan Daruge, o melhor estoque da região para ter um seminovo de procedências. Chame no Zap. 19 é o código de área. 3756-1820. 3756-1820. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. Tem mais uma falta do Mirassol para bater agora aqui pela esquerda. Falta em cima do Fernandinho, setor esquerdo. Danielzinho vem para a cobrança. Vem bola na área do Bugrão, 0-0, comecinho do segundo tempo. À esquerda do seu rádio vem para a cobrança o time do Mirassol. Você que está no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Vamos aumentar o número de inscritos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like na transmissão. Seja um cara legal e se inscreva no canal. Vem para a cobrança na falta o time do Mirassol com Camilo. Ele tem a 10 estampado na camisa. Pé direito, partiu para a bola, fechadinho para a boca do gol. Subiu, tirou o Diogo Matheus. Coloca a bola pela linha de fundo, cedendo escanteio para o Mirassol. Para o Leão da Alta Araraquarense. É o Mirassol.
Eu disse que o Guarani estreia na Série B contra o Avaí. O Mirassol estreia em casa contra a Chapecoense. Tem escanteio Mirassol para bater 9 da noite, mais 15 minutos no horário oficial de Brasília desta sexta-feira. Sexta-feira de futebol. Na sexta passada o Guarani ganhou. Hoje busca vencer para chegar à decisão da Taça Independência. O empurra daqui, o empurra dali dentro da grande área do Guarani. Tem escanteio para bater. Quem tá pegando o Thalisson Kelvin é o Bruninho. Cruzamento, desvio do Luiz Otávio para fora. Vai embora pela linha de fundo, é tiro de meta pro Bruninho pegar o Thalisson Kelvin, Gleger. Tem que ir no corpo do jogador, porque pelo alto ele jamais vai ganhar. Eu concordo plenamente. Agora não dá para entender, né? Esses posicionamentos de hoje. Pô, quer marcar setor, não tem problema nenhum. Marca num setor ali, mas os homens altos têm que estar posicionados onde normalmente a bola cai, né? Então assim, pô, você vai colocar o Bruninho para marcar o Thalisson. É uma tremenda é pedir para tomar gol. Agora, se tiver bem posicionado, consegue. Tem que ir no corpo do jogador. Olha o Mirassol aí, bola. Vem de novo com o Zé Roberto, ele abre na ponta para Danielzinho, soltou para Fernandinho, entrada na grande área, dominou, limpou, buscou o fundo, preparou o cruzamento, o Diogo Matheus marcou dentro da grande área, chegou atrasado, rapaz, caiu o jogador do Mirassol, a turma mandou seguir, Alan Santos fica com a sobra. Cobra ali o Zé Roberto, a marcação do pênalti. 4 mandou seguir. Bruno Mendes fica com a sobra para o time do Guarani no campo defensivo. Chegou o Danielzinho na marcação, voltou para Diogo Matheus. Tá marcando demais o time do Mirassol. Obriga o Guarani a errar o passe e agora o lance vai ser revisado. O árbitro tá pedindo para esperar. O árbitro de vídeo é o Márcio Henrique de Góes. Colocou na frente pelo setor esquerdo o Fernandinho. O Diogo Matheus chegou no lance. Revendo o lance. Chegou, colocou na área. E aí, Tigrão, Gleger, Tigrão. Pra mim, lance normal, hein? E aí? Eu fiquei na dúvida. Ele vai dar o pênalti. Se tiver o toque, pra mim, foi pênalti. A bola já tinha passado e o Diogo Matheus, o Fernandinho nem ia alcançar a bola. Mas o Diogo Matheus aqui do lado contrário, né? Quer dizer, ele tava cobrindo ali um zagueiro, né? Mas setou mais pro lado direito, lado dele. O jogador não ia alcançar a bola, ele deu o bote errado e acertou o pé de apoio. Eu acho que tomara que não. Mas pela imagem, ele vai dar o pênalti. E pra você, Gleger? Eu também, cara. Eu fiquei assim, ele não deu o pênalti, né? Não deu. Não. Deu o jogo seguir. Mas eu fiquei com essa impressão do Tigrão aí, cara. Pra mim, o Diogo Matheus não atinge o Fernandinho, cara. A imagem que a gente tem aqui é meio confusa, né? Por isso que eu disse que eu fiquei na dúvida. Não tem aquela imagem atrás do gol, né? Aí o árbitro manda seguir, tá tudo certo, mas... sei não, hein? É isso aí. Sai jogando o time do Mirassol no campo defensivo. Quem domina é o Flávio. Flávio faz a abertura pro Thalisson Kelvin, que devolve para Flávio. Flávio recolheu, dominou, soltou na ponta pela meia. Agora trabalha curtinho para Danielzinho. Danielzinho para Fernandinho, para Guilherme Biro. Na marginal do gramado, ele sai da ponta, vem para a meia, voltou para Danielzinho. Parou, prendeu, olhou, pensou, voltou. Ele empurra pela meia para Flávio. Na zona central do campo, lançamento na direita, muito forte para o Lucas Ramon. A bola vai direto pela linha de fundo, é tiro de meta. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Quase 12 minutos, segundo tempo. Em Mirassol, Taça Independência, Mirassol e Guarani 0-0, segura Edu. Semifinal do Carioca, hein? Amanhã e domingo, Maracanã. Amanhã, 16 horas, Fluminense Volta Redonda. Na primeira, 2-1, Volta Redonda. E domingo, 18 horas, Vasco e Flamengo. Na primeira, 3-2, Mengão. Tivemos uma alteração no Guarani, foi embora Rafael com a 26 e entrou Neilton. Neilton que não ficou à disposição no jogo passado porque estava com febre. Olha o recuo na fogueira pro Tony, ele vai brigar. Chega primeiro do que o Camilo. Saída perigosa do time do Guarani. Então, portanto, Neilton em campo, Tigrão. Eu falava dele no intervalo, né? Eu acho que é boa a alteração, o menino sentiu. Começou aí como titular, mas teve que jogar de anjo da guarda de lateral, não conseguiu atacar, não evoluiu. E poderia sair tanto ele, como poderia também sair o Bruno Mendes. Apagadíssimos. Agora, o Neilton tem mais a característica de beirada do que de jogar centralizado. Não é um centroavante, mas é um jogador muito técnico. Eu acho boa a alteração. Vamos ver o ritmo, né? O problema é que o Guarani joga em câmera lenta. O Guarani não duela
como um time que quer ser finalista. Pode até achar um gol aí, futebol é assim, mas é jogo de um time só o Mirassol joga. Futebol da Bandeirantes para Seara. Experimente a linha completa de linguiças 100% carne suína com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco, tá na cara que é a Seara. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e também em Sorocaba. 13 minutos e meio, segundo tempo, vem Mirassol, Zé Roberto ajeitou para Camilo, empurrou no comando, tira a zaga, voltou para Zé Roberto de calcanhar, tocou para trás, chega Isaac, dá um bico na bola e tira de qualquer maneira. A imagem mostra, Gleger, que o Bruno Mendes está chamando o time lá de trás, para sair lá de trás. Exatamente, agora mudou o posicionamento do Guarani, hein? Guarani agora com 2 linhas de 4, né? Os 2 volantes por dentro ali, o Matheus, o Anderson, Bruninho pelo lado esquerdo aberto, o Isaac aberto lá do lado esquerdo, fechando a segunda linha, Neilton ao lado do Bruno Mendes ali, os 2 homens à frente. Então o Neilton vem num posicionamento ali, acredito eu, e eu concordo com o Tigrão, porque o Bruno Mendes está apagadíssimo no jogo, para aproximar um pouquinho, para ter uma opção de jogada, de tabela ali ao lado do Bruno Mendes. Por isso que o Neilton entrou, Guarani com 2 linhas de 4 e 2 homens à frente. Bugrão rouba a bola com Gemerson, carrega a bola pelo setor esquerdo, encara o marcador, ainda Gemerson tentou a finta, chega o Thalisson Kelvin, ficou preso, isolado, dá uma encostada ali o Neilton, mesmo assim ele leva para o fundo, chega Thalisson Kelvin. Desvia, colocando a bola para fora, pertinho da linha de fundo, mas é lateral para o time do Guarani cobrar. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças. Há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. A galera bugrina curtindo o futebol da Bandeirantes. Neilton faz uma jogada lá para canhota, curtinho para Isaac. Isaac para Neilton, bico na grande área. Dominou, limpou, fintou, rolou para Matheus Barbosa. Pé direito, ele clareou agora pela direita para Diogo Matheus, sai da ponta, vem para meia para Neilton, Neilton centralizado, dá um tapa na bola, fica com a bola o Guarani. Alan Santos para Lucão, Lucão na faixa central do campo, soltou na ponta para Gemerson, prepara o cruzamento, ninguém na área, agora encostou Bruno Mendes, encosta também, recebe Isaac, Isaac para Bruno Mendes, a bola bateu no árbitro, vai ter que parar, preferiu mandar seguir, porque a bola ficou exatamente para Bruno Mendes, cruzamento para a área, tentava Bruninho, Alex Moralha saiu do gol, um lançamento na entrada da grande área, se deslocou o Bruninho, quase ele conseguiu o desvio. Alex Moralha providencialmente saiu do gol, deu um tapa na bola para evitar a finalização do atacante bugrino, hein, Glaguer? Fechou bem o ângulo Moralha, né? A bola veio lá da linha de fundo. Acho que foi o Isaac que fez o cruzamento, né? E aí o Moralha se antecipou na jogada. Foi bem o goleirão Moralha, hein? Esse aí, grau e conceito 7,70. Bola para o time do Guarani na meia esquerda para Matheus Barbosa. Ficou preso, isolado, ele volta com o pé direito para Lucão, que recomeçará no campo defensivo para o time do Guarani. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 16 minutos e meio, primeiro tempo. Entenda como segundo tempo. Maião, Taça Independência. Mirassol e Guarani 0-0, Edu. Olha, é o seguinte, em termos de Paulistão, teremos aí a realização aí da semifinal, começando domingo, Palmeiras e Ituano, 16 horas, Allianz Parque. E na segunda-feira, 9 da noite, na Vila Água Santa e Red Bull Bragantino. Um abraço para o Pedro Quelete, lá no alto do Taquaral, curtindo a Band. Pedro Quelete, muito obrigado. Guarani para ataque, Gemerson na esquerda, calculou, executou para a boca do gol, Alex Moralha saiu do gol, deu um soco na bola, colocando pela linha lateral. Guarani está saindo mais, um pouco mais, está chegando ao gol defendido pelo Alex Moralha. Tem lateral Bugrão para bater aqui pela direita no campo ofensivo, 17 segundo tempo. Placar de 0-0 em Mirassol. Diogo Matheus vem para a cobrança, abre no fundo para Bruninho. Bruninho tentou a finta, a bola bateu e saiu. Segundo Bandeira, bateu por último no Bruninho. Está marcado o lateral para o time do Mirassol. Tigrão, Guarani sai um pouco mais lá de trás, né? Também pudera, estava sendo muito atacado pelo Mirassol, Tiger. Sim, saiu um pouquinho, criou 2 oportunidades em cruzamentos do Jamerson. Nas 2 o Muralha foi bem, mas deu uma espetada, né? Deu uma ferroada lá para falar, tô aqui, pô. Porque se ficar atrás, 11, ali atrás da linha de meio campo, não tem quem aguente.
Não dá para segurar esse samba aí. O gol acaba saindo. Agora, quando você sai e dá um presta atenção, você dá uma preocupada no adversário que não fica tão à vontade. E vai de novo o Guarani. Isaac para Bruno Mendes, tentou, bateu de primeira, foi travado no momento em que finalizaria. Luiz Otávio trava bem, grande jogada do Guarani. Isaac de calcanhar para Gemerson, já devolveu no fundo. O cruzamento encontrou o Bruno Mendes, mas já tinha a marcação, pressão ali do Luiz Otávio. Quase o Bulgarão marca o primeiro. Aliás, o torcedor marcando presença lá em Mirassol aplaudiu a ação ofensiva do time do Guarani. Vem Mirassol que já fará 2 alterações. Camilo na direita, Lucas Ramon tentou o cruzamento, foi muito forte. A bola passa de uma extensão a outra e sai em lateral para o time do Guarani cobrar. Aproveite o fechamento de ano fiscal Nissan Darugi. As melhores taxas com as melhores condições do mercado para você. Acesse nissandarugi.com.br. Nissan Darugi, o melhor caminho entre você e o futuro. Com 2 alterações no time do Mirassol, foram embora. Ou está saindo Camilo, capitão do time, com a 10. Para a entrada do Gabriel com a 20. Gabriel 20 no lugar do Camilo. E foi embora também o Negueba com a 11. Para a entrada do Chico Coreano, aquele mesmo, Chico Coreano está em campo. Vem Mirassol na entrada da grande área. Gabriel, a primeira finalização, pegou na orelha da bola. A bola nem sequer saiu. Quem saiu do gol foi o Tony. Já metendo o passe para Isaac. Isaac se livrou do marcador e empurrou para Neilton. Neilton abre pela esquerda, bastante acionado. Gemerson dispara pela canhota. Bruno Mendes foi para a área. Domina, desacelera, prende, olha, pensa, observa, solta pela meia para Neilton. Neilton empurrou para o Anderson. Ajeita, domina, entrada na grande área. Pediu bola Bruninho. Se desloca pela direita. Quem recebe é Diogo Matheus. Sai da ponta, vem para a meia. Gemerson aberto pela esquerda. Ele empurrou na direita para Bruninho. Bruninho recolheu, dominou 20 minutos, segundo tempo. 0-0, Matheus Barbosa no comando para Neilton, de primeira para Diogo Matheus, centralizado, ele volta lá atrás para Lucão, já pisando no campo ofensivo para Isaac, recolheu, dominou, tem o Anderson, enfiou no comando para Bruninho, ele tentou o desvio, não conseguiu, girou o corpo, tentou de cabeça o desvio, que seria fatal, seria letal, mas a bola acabou se perdendo pela linha de fundo. Tiro de meta pro Mirassol bater. Gleger. Uma jogada ali, o Bruninho não acreditou, né? O Bruninho pensou que o zagueirão ia conseguir alcançar ali, ficou meio disperso na jogada e a bola passou. Agora, essas 2 substituições do Mirassol agora, Chico é bom jogador, né? Aquele coreano e tal, rodou aí no interior paulista, por diversas equipes. E esse Gabriel é aquele que era do CSA, ou Boris? Que o Guarani ainda tentou a contratação, mas não houve um acerto financeiro. Exatamente, é isso que eu ia dizer. O Guarani tentou a contratação desse jogador. Ele entrou aí, deu uma pichotada no começo aí, mas eu gosto desse atleta, hein? É bom jogador. E o Chico disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Juventude, está agora no Mirassol. Vem o Mirassol, lançamento na entrada da grande área, subiu, tirou Alan Santos, Isaac tocou mal, tocou para trás, chega o Gemerson para consertar, levanta a bola, tentou tirar, mas tirou para o meio da área, tirou mal. Alan Santos vai brigar, voltou para Zé Roberto no corpo, para Chico recolhe, domina, parou, prendeu, olhou, pensou, puxou a bola, tentou levar para o fundo, chega o Matheus Barbosa, desvia, mas antes de sair a bola bateu no Chico. Então é lateral para o time do Guarani cobrar pela esquerda no campo ofensivo. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Quase 22 minutos, segundo tempo. No tic-tac do tempo, embalo desta emoção e confirma a eliminação chegando. O Zé Roberto, micro grande área para Chico. Levantou para a boca do gol para Fernandinho. Passa por ele, passa por toda a extensão da área. Fica ainda Fernandinho com a sobra para Guilherme Biro. Olhou para a entrada da grande área. Empurrou para Fernandinho. Prepara o cruzamento. Rodopiou, girou, voltou para Gabriel. Gabriel na entrada da grande área. Congestionado no Guarani. Por isso o Mirassol volta a bola no meio campo. Luiz Otávio é quem domina. Confirmando agora metade do segundo tempo. No Baião segue Mirassol e Guarani 0-0. Edu. É o seguinte, o Felipe do bairro Bonfim, ele está em Madrid. Sensacional. 1 da manhã agora em Madrid, com fotos da noitada de Madrid. Olha aqui, a avenida linda, luzes, movimento. Olha o tamanho do show. Luzes de neon. Luzes de neon. E perguntando se o Tigrão gosta, uma baita taça de chopp, hein? Sensacional. Felipe, muito bom gosto, hein? Olha a finalzinha, hein? Velo Clube 0, Noroeste 1.
Fico imaginando o pós-jogo do Tigrão na poltrona vermelha, hein? Rapaz, é melhor nem imaginar. Vem bola Guilherme Biro pro time do Mirassol, ele empurra pra Danielzinho, Danielzinho pra Fernandinho, sai da ponta, vem pra meia, parou, prendeu, olhou, pensou, costurou, rabiscou, empurra pela meia direita pra Gabriel. Gabriel já soltou na ponta pra Lucas Ramon, prepara o cruzamento, fecha bem a porta, Isaac. A bola volta pra Gabriel, por trás da zaga, um bolão pra Lucas Ramon, cruzou rasteiro pra boca do gol, entra e corta Lucão, a sobra Flávio de primeira pra fora! Passa à esquerda do gol, mas houve desvio no meio do caminho. De primeira, chapou a bola caprichosamente, a bola passou. Lance perigoso do Mirassol, hein, Tigrão? Pegou de primeiro, Flávio, um lance de plástica sensacional. Chamada chicotada, ela desvia na trajetória. Tava nela o Tony. Escanteio. Bola na área do Guarani. Vem para a cobrança o Chico, mas antes de autorizar a cobrança, o árbitro está chamando a atenção do Wenderson, que está marcando o Luiz Otávio. No visual, o Wenderson tem o quê? 1,70 m e alguma coisa. O Luiz Otávio, 2 metros. É ele quem está marcando ali o zagueirão. Escanteio para o Gabriel cobrar para o time do Mirassol, 24. Cruzamento para a boca do gol, entra e corta Bruno Mendes. Dá de graça, bola de novo para Gabriel. Cruzou na área, entra e corta Bruninho. A bola bateu no árbitro de novo. Juizão, incrível, hein? Tá louco pra jogar, terceira vez do jogo. Deve ser um jogador frustrado, o Thiago Luiz Scarascati. Ou melhor, mal posicionado, hein, Tigrão? Ah, mas tá louco, né? O cara já tá rodadinho, né? Scarascati. Mas tá se posicionando muito mal. Ele já trombou, deu peitada em jogador, fez obstrução. Agora ele fez o corte. Meu Deus! Bola pro time do Guarani com o Anderson, ajeita, domina, faz o break. Vamos chegar a 25, segundo tempo, 0-0. Futebol da Bandeirantes pra Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco. Amanhã tem, hein? Lá na Arena Garamage. Tá na cara que é a Seara. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Guarani para ataque, Bruninho na direita, bateu cruzado para a boca do gol. Tira a defesa do Mirassol com o Flávio. Se a bola passa fatalmente, o Bruno Mendes colocaria lá dentro. Vem contra-ataque para o time do Mirassol, carrega a bola perigosamente. Fernandinho escapou do primeiro, também do segundo, também do terceiro. Falta do Alan Santos, que já tem cartão. Foi no corpo e agora vai ser expulso. Foi no corpo do Fernandinho. Está expulso Alan Santos. Guarani fica com 10. Aliás, caçapa cantada, executada. Ele já deu uma pregada no Fernandinho no começo do jogo. Ficou barato para ele, não recebeu o cartão. Depois atingiu com o cotovelo Zé Roberto, recebeu o cartão amarelo, ficou pendurado no jogo. E no contra-ataque, aí na velocidade do Fernandinho, o Alan Santos foi só no corpo do Fernandinho. Recebe o segundo amarelo e, consequentemente, o vermelho. Está expulso o Alan Santos, Gleger. Aí, tá corretíssimo o árbitro. Ele vai só no corpo do jogador. Poderia ter corrido junto, tinha uma recomposição ali pelo lado. Se desesperou ali o Alan Santos, né? Na belíssima jogada do atacante do Mirassol. E aí, pra mim, bem, então ele já tinha cartão, era lance para cartão amarelo. Ele já tinha o amarelo, segundo, tá expulso. Guarani com 1 a menos agora. Vai entrar o Titi, né? Vai tentar organizar o sistema defensivo ali. E aí, Tigrão, expulsão justa do Alan Santos? Justa, né? E tomou um cartão bobo no primeiro tempo. Aí, não tem o que fazer. Nem reclamou. E aí complica pro Guarani, que estava começando a subir as linhas. Estava começando a tentar marcar o Mirassol um pouquinho mais dentro do seu campo. Agora com 1 a menos, vai ser um sufoco só até o final. Diogo Matheus está sentado no gramado, colocando a mão no tornozelo esquerdo. E caso o Guarani vá para a final da Taça Independência, vai ter que jogar com o Titi, a menos que improvise um outro jogador, o técnico Moisés Moura. Afinal de contas, o Cassan não faz mais parte do elenco bugrino. E quem sai para a entrada do Titi é o camisa 29, Isaac. Isso. Isaac. E o Isaac estava bem no jogo, entrou no jogo no segundo tempo, né, Gleger? Já melhorado, né? Ele foi lá pro lado esquerdo, lá, numa função diferente. Começou a aparecer. É um jogador inteligente, né? Jogador que a hora que tem a bola, tem uma visão, uma leitura muito interessante, o Isaac. Eu, por exemplo, não teria tirado o Isaac, teria tirado o Bruno Mendes.
Boa sorte aí ao garoto Titi em campo para fazer aquela recomposição defensiva para trabalhar ao lado do Lucão. Quando o Lucão joga com o Alan Santos, o Lucão joga na quarta zaga, o Alan Santos na zaga central. Com o Castan é diferente. E agora com o Titi é canhoto. Provavelmente o Lucão fique na zaga central e o Titi na quarta zaga. Tem falta o time de Mirassol para bater 28 minutos segundo tempo. Na trave esquerda orienta a formação da sua barreira o goleiro Tony. Tony que hoje é o capitão do time do Guarani. O homem base da barreira é o Matheus Barbosa. São 4 bugrinos na barreira. Vai lá dar mais uma conferida o Tony. São 3 jogadores do time do Mirassol próximos da bola. O Chico Kim, o Danielzinho e mais atrás o Guilherme Biro. Biro saiu. Chico Kim vem pra bola, falta perigosa pro time do Mirassol, 0-0 placar do jogo no Maião. É perigo contra a meta bugrina. Partiu Chico, pé direito, a bola passa à direita e vai embora. Pela linha de fundo, o Tony caiu pra conferir, mas se a bola vai, não sei se ele pega não, hein, Gleger? Eu acho que ele partiu legal na bola ali, o Tony. Tava com uma distância e o Chico não pegou legal, né? A bola deu uma viajada ali, não foi legal não. Eu acho que se vai no gol, o Tony faria a defesa. Agora, como é que chama o Chico aí? É o Chico Kim. Chico Kim? Isso. Mas lá o Kim vem primeiro, né? Os pais, ele é paraguaio, né? Os pais, eu não sei se é a mãe ou o pai, coreanos. O pai ou a mãe coreana, o pai e a mãe paraguaia. Certo. E aí nasceu Chico Kim. Não é Kim, Chico. Ele é brasileiro, na verdade, né? A mãe paraguaia, o pai sul-coreano ou vice-versa. Mas Entendi. ele nasceu no Brasil, mas Entendi. tem esse nome. Chico Entendi. Kim. Olha o Mirassol. Descendo aqui pela esquerda, recebe no Mina Fernandinho, linha lateral da grande área, o Guarani com 10. Vai ter que segurar o resultado, cruzamento para a boca do gol, tira lá dentro o Gemerson. Segurar o empate, né, para levar a decisão para os pênaltis. Porque o jogo tá 0-0. Lucas Ramon recupera para o Chico, recolhe, domina a pica da grande área, balançou, gingou, rolou, empurrou para Flávio. Flávio tentou a devolução, Zé Roberto para Chico, muito forte o passe do Gabriel, aquele último passe, a bola não saiu legal para o Chico. Tony saiu do gol para fazer a defesa. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças. Há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Você ligado no YouTube da Rádio Bandeirantes e youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, deixe o seu like. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Domina Gabriel no último terço do campo, volta para Chico. Chico faz a abertura para Lucas Camon, que é a lateral barra ponta. Levou para o fundo, prepara o cruzamento, levantou para a boca do gol. Zé Roberto de cabeça para o meio da área. Chegou atropelando o Danielzinho e fez a falta para cima do Wenderson. Jogo parado, câmara ofensiva, é falta para o Guarani. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo tempo e placar de jogo para você. Em 31 minutos, segundo tempo. No tic-tac do tempo do Balo desta, eu confirmo, Taça Independência, jogo único no Maião. Estamos caminhando para os pênaltis. Mirassol e Guarani 0-0, Edu. Lá no Parque Via Norte, o Osmair, ao lado da esposa Eunice, comenta aqui na pizza. Alô, casal, muito obrigado. Olha, a Série A2 terminou. Quartas de final em Rio Claro, em Velo Clube 0, Noroeste 1. Tem o jogo da volta em Bauru. Norusca joga pelo empate para ir para a semifinal. Desce de novo o time de Mirassol pelo setor direito com o Lucas Ramon. Levou para o fundo, prepara o cruzamento, cruzou para a boca do gol. O Wenderson tirou para a entrada da grande área. Passou pelo Danielzinho, voltou para Flávio. Vai daí, Flávio, a bomba! Espalma, Tony! É sobra da bola para Diogo Matheus, que tira de qualquer maneira. Chute forte, rasteiro, a bola ainda quicou na frente do goleiro Tony. Faz uma grande intervenção e evita o gol do Mirassol. Que bomba do Flávio Gleger! Uma bola bem batida, ela pegou no chão ali, né? Quase complica. O gramado lá é muito bom, lá em Mirassol, né? E aí o Tony fez uma boa defesa. Grau de dificuldade 7,75. Este é o grau, conceito, definição e a nota de Gleger Zorzin, que é o nosso especialista. E o Mirassol mudou. Foi embora o Zé Roberto com a 9. Para a entrada do Cauã, 19 Cauã, cruzamento exatamente para ele, Cauã, subiu, tirou Matheus Barbosa, Guilherme Biro, brigou, mas cometeu a falta para cima do Neilton, jogou parado em Mirassol. Tigrão, claro, o jogo mudou, Guarani com 10 nesse momento, exatamente no período em que o Guarani começou a sair um pouquinho mais, até a criar oportunidades, mas nesse momento é a defesa do Guarani contra o ataque do Mirassol, Tiger.
Se com 11 contra 11, a tendência, né? Aquilo que o jogo mostrou foi isso, com uma ameaça aí, com um pequeno vestígio de reação, ou de mudança de posicionamento, ou de subida da marcação, mas o Guarani ainda estava iniciando esse processo. Estava 2 ou 3 minutos subindo um pouquinho mais. E aí fica um a menos, quer dizer, com o mesmo número de jogadores, jogou atrás praticamente o tempo todo. Com um a menos não tem o que fazer. Aí recua totalmente, valoriza toda a reposição, para o jogo quando é possível, para obviamente tentar levar para os pênaltis, que a essa altura já é bom negócio. Só que é o seguinte, agora mexe no atacado o Moisés Moura. E aí vai dar uma oxigenada no time, porque tinha jogador que já estava se arrastando em campo. O Bruno Mendes eu vi que já foi, vem o Nicolas Careca. A gente já confirma tudo. E eu vi o Bruno Mendes também dando uma palpada aí no posterior. Não sei se um desconforto, se um princípio de cãibra ou se algum problema mais sério. Mexe triplamente, mexe no atacado o Moisés Moura. E a gente espera que o Guarani ganhe um pouquinho mais de intensidade já nessa reta final de jogo. Bom, vamos então com as alterações. Saiu Matheus Barbosa com a 32 para a entrada do Ivan Alvarinho com a 14. Saiu Bruno Mendes com a 38 para a entrada do Nicolas Careca com a 11. E o Bruninho também saiu com a 27 para a entrada de mais um jogador que já o Lima. Oi? Deve ser o Lima. E o Lima, isso, Edu, bem lembrado. Lima 8. Lima 8, portanto, entrou. Então entraram Ivan Alvarinho com a 14, Lima com a 8 e Nicolas Careca com a 11 para as saídas de Matheus Barbosa, Bruninho e Bruno Mendes. Tá registrado, Edu? A hora, peguei, hein? Tô no finalmente. Pronto. Ter certinho. Muito obrigado. 35 segundos tempo, placar de 0-0. Você ligado no futebol da Bandeirantes com o timaço de Carlos Batista. Já o jogo aberto, assim que a bola parar de rolar. Claro, se não tivermos os pênaltis. É isso que eu ia falar. Já, mas não sei não. Vai tá que... caminhando. Aliás, mudou, né? Narrador passou, jogo aberto, 4 minutos cronometrados. Vem para o campo de ataque, o time do Mirassol, entrada na grande área, recebeu, dominou, Danielzinho procura, abriu na ponta para Guilherme Biro, o pé canhoto cruzou muito fechado, a bola foi embora pela linha de fundo, é tiro de meta para o Guarani. Futebol da Bandeirantes para Nice Darugi, o melhor estoque da região. Para ter um seminovo de procedência, chame no WhatsApp 19 3756 1820. 19 3756 1820. Nissan Darujo, o melhor caminho entre você e o futuro. Tony, goleiro, levanta a bola para o grande ataque. Neilton, pequenininho, não briga com Thalisson Kelvin. Vem de novo o time do Mirassol com Fernandinho aqui para canhota. Partiu para cima da marcação do Diogo Matheus. Invadiu a área, pé canhoto, bateu cruzado. Tony sai bem do gol. Goleiro Bugrindo para fazer a defesa. E atenção, galera, ligado no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 36,5 segundo tempo. Em Mirassol, no Maião, Taça Independência, valendo vaga na decisão. Mirassol e Guarani, 0-0, Edu. E o vencedor pega o São Bernardo, que venceu 1-0 a Inter de Limeira ontem. Olha, Paulistão, semifinal, Palmeiras e Ituano, domingo, 16 horas e segunda-feira, 9 da noite na Vila, Água Santa e Red Bull Bragantino. Bola para o time do Mirassol com Gabriel na meia direita, abriu na ponta para Chico recolhe, domina, parou, prendeu, o olho pensou em qual a marcação do Lima, sai da ponta, vem para meia, voltou, girou por dentro para Gabriel empurrou para Lucas Ramon recolhe, domina, sai da ponta, vem para meia, pé canhoto, cruzou na entrada da grande área, Guilherme Biro escorou, soltou para Fernandinho cruzou para Chico de cabeça para o meio, pintou o gol de cabeça, defesaça de Tony com os pés, uma defesa espetacular do goleiro no desvio de Cauã. Tem mais Mirassol, pé direito, levantamento do Fernandinho, no peito do Chico, que impressiona o Mirassol, levou para o fundo, prepara o cruzamento, Diogo Matheus, ou melhor, Jamerson, protege bem, a bola vai embora pela linha de fundo, Tony, defesaça, na linha de passes, Fernandinho cruzou, Chico de cabeça, para Cauã também de cabeça, Tony com a perna direita, salva o Guarani, Gleger Zorzin. Aí é defesaça.
Aí a defesaça, belíssima defesa, grau de dificuldade 8.25. Eu fiquei só na dúvida da posição do Cauã. Fatalmente, se a bola entra, o lance seria revisado. Mas a defesa do Tony foi sensacional. Você terá a oportunidade de ouvi-la dentro do quadro A Defesa do Jogo no Jogo Aberto Regional. Tigrão só dá o time deles, hein, Tigrão? Mirassol ataca o Guarani, criou uma grande oportunidade com 38. Linha de passe de cabeça dentro da área, né? Todo mundo olhando. O Tony já tinha caído pro lado esquerdo, ele é muito grande, deixou a perna no puro reflexo, fez um milagre. Senão o Guarani teria tomado o gol, a pressão é muito forte. Vem de novo o time do Mirassol com o Fernandinho, ele tentou a finta, Neilton brigou, tentou recuperar, Fernandinho leva melhor e empurra por dentro para Flávio. Flávio com o pé direito, abriu para Lucas Ramon, livre de cabeça pro meio da área, tira a mão, defesa, voltou Flávio, pé canhoto, a bomba para fora! Pra fora, paulada do Flávio com a canhota. Essa não sei se daria pro Tony não, na entrada da grande área. Que bomba do Flávio, a bola passou por muito pouco. O Mirassol não abre o placar. Que bomba, Gleger. Que chutaço, hein? Belíssimo chute fora da área ali. O Tony foi nela. Pra mim tava nela. Se vai no gol, o Tony que fez uma grande defesa agora há pouco. Mas o Mirassol pressiona, hein, Bolle? Tá pressionando demais do time do Mirassol. O Guarani vai segurando o empate que leva a decisão para os pênaltis. Futebol da Bandeirantes para Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sumaré. Lembrando que o Guarani está com 10. Foi expulso o Alan Santos e promove mais uma alteração. O time do técnico Ricardo Catalá. A saída do Flávio com a 5 para a entrada de um meio atacante Silvinho. Silvinho, experiente Silvinho, está em campo com a 17 no time do Mirassol. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Em Mirassol, 40 minutos, segundo tempo. No futebol da Bandeirantes, você confere comigo. Taça Independência, jogo único, valendo vaga na decisão para pegar o São Bernardo. Mirassol 0, Guarani também 0, Edu. É o seguinte, o campeão ganha 200... Olha o Mirassol chegando, o Silvinho furou, deu certo, voltou para Chico, Chico ajeitou para Gabriel, Gabriel na direita para Lucas Ramon, linha lateral da grande área, tentou o cruzamento, bateu no Gemerson, voltou para Gabriel, Gabriel ajeita, domina, empurrou para Lucas Ramon, tá na área, atenção, bateu cruzado, Tony de novo, na batida cruzada de Lucas Ramon, Tony estica o braço para fazer a defesa, na sequência a bola sai. Tony de novo salva o Guarani, vencendo o principal personagem do jogo. Gabriel dominou, espetou na direita para Lucas Ramon, que estava em posição legal. Diogo Matheus dava condições, o goleiro estava saindo para tentar cortar o cruzamento. O Lucas Ramon bateu direto e com o braço esquerdo ele conseguiu fazer a grande defesa, Gleger. Outra grande defesa, hein? Outra grande defesa do Tony. Ele tentou ali adivinhar, né? Conseguiu se recuperar no lance. A bola ainda pegou na trave ainda, né? Antes de sair. Mas ele tá bem no jogo, Tony, hein? Duas grandes defesas. Não mais que aquela, essa 8.17. Tigrão, disparadamente o Tony o melhor em campo, hein, Tiger? Só ele jogou, né? Os outros assistem o Mirassol jogar. Tá com um a menos, mas tava assim também quando não tava com um a menos. É um massacre e o Tony já é o herói bugrino na partida. Mirassol luta, martela, busca o primeiro gol, Guarani se defende, vem Chico, Chico levantou na entrada da grande área, o Anderson tira a sobra da bola para Silvinho, domina mal, quem sabe o Guarani numa espetada, a escapada lá do Lima, recolhe, domina já pisando no campo ofensivo, fazia tempo que o Guarani não vinha pro campo de ataque, Lima domina, trabalha a bola, falta. O rapa do Lucas Ramon para cima do Lima, o jogo está parado. Público e renda em Mirassol, público 1.330 torcedores, 1.330 para uma renda de R$ 28.220. R$ 28.220. E é dividida, hein? Pois não? Era dividida.
Também, né, Edu? Quando é jogo único, a renda é dividida. Se é que vai sobrar alguma coisa, mas é dividido. Na renda bruta, 14 mil para cada um, né? Mas paga. aí tem os descontos, enfim. Vai sobrar pouca coisa. Se sobrar aí, dá pouco, né? É isso aí. E Só assim... queria saber o seguinte. Diga. Quando é dividido, o preju também é dividido? Pois é. Como é que O funciona Guarani isso? tem que levar... O Guarani vai ter que passar o cartão de crédito lá ou passar o Pix. Não vai sobrar o Pix. Não vai sobrar nenhum, não. Ataca o time do Mirassol pela esquerda, Fernandinho de novo, faz boa jogada, escapou, limpou, fintou, balançou, Nicolas Coreca marca, a bola volta para Danielzinho, pé direito, calculou, executou na área, subiu, tirou Gemerson, tira da linha, sobra da bola, fica para Neilton, Neilton recolhe, domina, coloca no terreno, não tem ninguém no Guarani, ele olhou, não encontrou ninguém, acabou perdendo, a bola foi desarmado na bola, Moisés Moura foi a loucura, o treinador, demorou Neilton, bola para Fernandinho, entrada na grande área, dominou, chega bem para fazer o corte, o argentino Ivan Varinho, foi da bola, recupera para o time do Guarani, solta para Neilton, na marginal do campo ele bate a bola contra as pernas do Danielzinho e a bola sai. Já, assim que o futebol acabar aqui na Bandeirantes, vem aí o jogo aberto e o comando mais uma vez vai ser dele. Edu Pinheiro vai dar o recado, vai comandar o jogo aberto aqui na Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Nissan Darugi, seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições. Você encontra na Nissan Darugi. Acesse nissandarugi.com.br. No trânsito, escolha a vida. E Seara, experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Mirassol tenta o ataque, a defesa tira, voltou na entrada da grande área para Danielzinho, recolheu, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou para Cauã para Fernandinho, para Cauã, ele volta na meia direita para Gabriel organiza, empurra na ponta para Lucas Ramon, prepara o cruzamento na área, a bola explode no Lima e sai. Lateral pro Mirassol, diga, Gallagher. Eu queria mandar um abraço aí, tá ligado aí na Bandeirantes, tá ouvindo a gente, o Paulo Sodati. Opa, grande Paulo Sodati, fera demais. Um ícone do rádio, né? Do rádio brasileiro. Exatamente, é uma lenda. Um abraço para você, Paulo. Que privilégio tê-lo como ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes. Sensacional. E aqui vem o Guarani, Neilton escapa, soltou para Lima, Lima tá sozinho, para cima de 3 jogadores, partiu para a bola, tentou bater pro gol, com a canhota ele bateu, mas a bola explodiu no Luiz Otávio, recua para Alex Muralha, quase o Lima recuperou. Conseguiu o passe no limite, Luiz Otávio sai jogando para o time do Mirassol e vamos a 52 minutos. Vamos a 52 no Maião. Valendo vaga na decisão da Taça Independência. Persistindo o empate, vamos para os pênaltis. Silvinho tentou o passe, a bola bateu no Ivan Varinho. Sobra espirrada para Danielzinho, ele carrega a bola, ultrapassa a linha demarcatória. Vem trazendo o Leão para o campo de ataque. Ainda o Mirassol para o campo de ataque. Recebeu, dominou o Danielzinho, curtinho para Guilherme Biro no corredor. Prende, olha, pensa, observa, volta para Danielzinho. Para Silvinho, escapou, atenção, tá na área, bateu cruzado para a boca do gol e é gol! Gol! Gabriel do Mirassol! Gabriel tem a 20 estampada na camisa. De tanto batalhar, lutar, martelar, enfim, é premiado o Mirassol e o Guarani é castigado na reta final. Jogado no Silvinho, ele girou para cima do marcador, invadiu a área e bateu cruzado, apareceu Gabriel na altura da marca penal. De primeira ele bateu rasteiro, Tony ainda tentou chegar, mas não conseguiu. O Mirassol abre o placar na reta final de jogo. Gabriel, 47 minutos de bola rolando do segundo tempo, tá registrado. Dá um passo gigantesco rumo à final da Taça Independência, o Mirassol. Gabriel coloca lá dentro o Mirassol, 1, Guarani 0. E o detalhe do gol, Tigrão. Parecia um Lucão de calça jeans molhada, né? O giro que o Silvinho, com 112 anos, fez em cima dele foi uma coisa, assim, surreal. Uma coisa inimaginável.
E o Lucão lento, permitiu, tentou segurar, ficou com medo de fazer o pênalti. Agora tem um jogador do Mirassol na trajetória da bola, que atrapalha o Tony, depois do arremate do Gabriel. Não sei, eu tenho dúvida do posicionamento dele. O juiz está conversando com o VAR. O Tony, no momento, levantou o braço. Eu acho que esse jogador tem a bola desviada nele. E eu não sei se vão passar a linha aí. Prestem bastante atenção. E houve essa situação. Agora, o cara que fez o gol, tudo certo. Tudo absolutamente certo. Segue o jogo. Segue o jogo. O pessoal da geração de imagem comeu uma baita barriga. Eu tive dúvida, mas o lance não foi para revisão. Validado o gol do Mirassol. Na verdade que ele está... A dúvida, né? Aqui uma chegada duríssima do Titi para cima do Fernandinho, também vai receber cartão amarelo. A dúvida realmente era em relação ao Thalisson Kelvin, né? E na origem do lance... Falta, no Neilton, né? Isso. Essa foi a dúvida do VAR. Porque seria no momento vermelho ou amarelo, né? Esse jogador aí que o Tigrão cita aí, na minha opinião, tinha um jogador do Guarani que dava condição para ele. O Tony tenta, gesticula ali, mas pela imagem, parece que tinha um jogador que dava condição a esse jogador. A dúvida do VAR era se tinha sido falta ou não no Neilton. Na verdade, é a cor do cartão, né? Porque ele levou vantagem, deu vantagem. Na verdade, o árbitro estava revezando a possibilidade de um vermelho, porque o árbitro mostrou o amarelo, mas a revisão do lance seria o vermelho, mas não ficou o amarelo realmente para o Thalisson Kelvin. E agora pintou o cartão amarelo para o Titi. Vamos a 52. Situação difícil para o Guarani com 10. Mirassol em cima praticamente o jogo todo. Depois da expulsão do Alan Santos, mais em cima ainda. Criou grandes oportunidades. Já poderia ter aberto o placar se não fosse duas grandes defesas do Tony. Chute de fora da área também do Flávio, que a bola saiu. Enfim, e o Mirassol aos 47 com o Gabriel abriu o placar este que vai dando a vaga para o Mirassol para a grande decisão da Taça Independência. Em contrapartida, persistindo esta derrota, o Guarani estará eliminado. Lançamento por campo de ataque, tenta o Mirassol, subiu, cortou o Lucão, mas houve a falta lá atrás para cima do Titi. Falta marcada, o jogo está parado. O Guarani ainda tem tempo, mas é difícil, não consegue chegar ao último terço do campo. Aproveite o fechamento de ano fiscal Nissan Darude. As melhores taxas com as melhores condições do mercado para você. Então acesse nissandarude.com.br. Nissan Darude, o melhor caminho entre você e o futuro. Guarani é todo ataque agora, lançamento, tentou Lucão de cabeça, não toca na bola, saiu do gol Alex Muralha. Já empurra para Fernandinho, ajeita, domina, chegou Ivan Alvarinho, tenta fazer a falta, não conseguiu. Fernandinho para Danielzinho, Danielzinho para Silvinho, Silvinho de primeira, faz bom passe para Fernandinho, escapou da canhota, escapou também da falta, vem trazendo o Mirassol para o campo de ataque para Cauã, Cauã tá na área, girou para Chico Kim, ajeitou para Silvinho, pé direito, bateu no canto, a bola desvia na zaga, Bugrindo e vai embora. Pela linha de fundo, é escanteio para o Mirassol. Quem se jogou na frente da bola ali foi o Lucão. O Chico ajeitou, o Silvinho de primeira bateu, a bola bateu no Lucão e foi embora. Escanteio para o time do Mirassol. Futebol da Bandeirantes para Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Troca passes o Mirassol agora, não quer mais esse jogo. O Guarani ainda tenta dar o bote com o Nicolas Careca. Do meio campo, o Guilherme Biro para Gabriel, autor do gol. Gol que vai dando a classificação para o Mirassol para a decisão da Taça Independência. Recebe Silvinho na meia direita. Silvinho abriu na ponta para Lucas Ramon. Recolheu, dominou na marginal do gramado. Sinaliza o Cauã para ele voltar. E ele volta para Silvinho. Silvinho para Danielzinho. Danielzinho ajeita, domina para Luiz Otávio. Luiz Otávio recolhe, domina na quarta zaga para o Mirassol, que roda a bola na zona central do campo. Thalisson Kelvin está esperando o fim do jogo, o time do Mirassol.
Guarani nocauteado nesse momento, tem poucas forças para reagir. Bola para Luiz Otávio, ele empurra pela meia para Danielzinho. Danielzinho para Guilherme Biro, empurrou, devolveu para Danielzinho. Danielzinho volta para Luiz Otávio. Luiz Otávio recolhe e domina. Já estamos com 52 minutos e meio do segundo tempo. 1-0 para o Mirassol. Gol do Gabriel aos 47 minutos do segundo tempo. Dalisson Kelvin, pé direito, levanta a bola para o campo de ataque para o Chico Kim. Subiu, tirou Titi, a sobra da bola para Cauã. Desarmado na bola por Wenderson. Ele fez o passe curtinho para Ivan Varinho. Recolheu, dominou, puxou a bola, soltou para Lima. Lima abriu na ponta do Comal. Passe errado, a bola de graça para o time do Mirassol. Lucas Ramon para Chico Kim, errou o passe. Ivan Varinho também erra o passe. Um festival de passes errados na sequência, a bola sai. Lateral para o time do Mirassol, cobrar no momento em que apita o árbitro. Não há tempo para mais nada, termina o jogo em Mirassol. Com o gol de Gabriel aos 47 minutos do segundo tempo, o Mirassol vence o Guarani e se classifica para a decisão da Taça Independência para pegar agora o São Bernardo. E em contrapartida, o Guarani lutou, tentou, mas não deu. Perde o jogo e também acaba perdendo a possibilidade do título. Está eliminado o Guarani. Futebol para o Bugre, só na Série B. Vence o Mirassol, 1 para o Mirassol, 0 para o Guarani. Vem aí no futebol da Bandeirantes, fique ligado. O jogo aberto. Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan da Aruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Seara, e experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Bandeirantes, futebol. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Jogo aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Jogo aberto. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan da Aruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Seara, e experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Liga Atacado. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Meus amigos, 2009, Campeonato Paulista, penúltima rodada no Brinco, Mirassol de virada 2-1, rebaixa o Guarani. 2019, Troféu do Interior, mata-mata, primeira fase, Mirassol 2, Guarani 0, no Brinco 2-2, Guarani eliminado. E no Campeonato Paulista 2021, quartas de final, Mirassol 0, Guarani 0 em Mirassol, partida única, Mirassol melhor campanha, por isso foi lá, e nos pênaltis 4-3 para o Mirassol. E hoje, Taça Independência, público 1.330, renda 28.220, o Guarani sem Giovanni Augusto, sem Richard Rios, sem Bruno José, todos o departamento médico, o zagueiro Luciano Castan, negociado com o Cruzeiro, vai fechar com o Cruzeiro, foi liberado para fechar. O Guarani hoje, olha, é o seguinte, hein? Com 25 segundo tempo, Alan Santos é expulso, o zagueiro Bugrino, Bugre com 10. O Tony já era o melhor em campo,
faz uma incrível defesa, 37, uma cabeçada queima-roupa do Cauã. O Tony, incrivelmente, com os pés, tira. Outras defesas também vai acontecendo. E aos 47, o castigo final, o gol do Gabriel, no lance que Lucão não conseguiu fechar com o Silvinho. Silvinho faz a jogada e dá de bandeja para Gabriel fazer 1-0. Então o Mirassol segue, faz a final contra o São Bernardo. O Guarani agora foca no Brasileiro da Série B. Oi, Tigrão, queremos ouvi-lo. Mirassol 1-0. Edu, o Guarani não tem absolutamente nada a reclamar. Para um time que não duelou, para um time que não jogou, tudo bem, é um torneio de consolação, mas o Mirassol jogou para ir para a final. O Mirassol encarou, o Mirassol não jogou nenhuma no Troféu do Interior ainda, estava aí de cadeira cativa esperando para que chegassem o outro componente desse quadrangular, que foi o São Bernardo, né? A Inter já tinha lá perdido para o São Bernardo, o Guarani já tinha eliminado a Portuguesa, entrou o Mirassol e foi feito aí o quadrangular com o Guarani. E o Mirassol foi hoje já direto para a semifinal. Jogou duelando, jogou guerreando, jogou amassando o Guarani, jogou dividindo todas, jogou ganhando toda a segunda bola, jogou com uma intensidade alta, com a marcação altíssima, e o Guarani assistiu a tudo isso. Um time numa rotação 78 e outro numa rotação 33. Tempo do bolachão do disco de vinil. O prato do Mirassol rodava mais rápido do que o prato do Guarani. Foi isso que nós vimos o jogo inteiro. E eu não consigo atribuir este estado de coisas e este panorama de jogo ao fato do Guarani ter um jogador expulso. Porque você acabou de dizer aí que ele foi expulso aos 25 do segundo tempo. E ali o Guarani estava ameaçando sair um pouquinho tal, subir um pouquinho a marcação, tentando, de repente, dar alguma estocada para cima do Mirassol, mas era só uma ameaça, não tinha convicção nenhuma. Então, a bem da verdade, o que vimos foi um jogo de um time só. E a gente veio pontuando ao longo de todo o jogo que o Guarani ia acabar tomando o gol. Esse tipo de coisa normalmente não dá certo. Você abdicar de jogar e de atacar e optar clarissimamente para levar o jogo para os pênaltis, normalmente dá errado. E deu. Acabou dando errado. Acabou que a 47 minutos, numa jogada bem executada pelo Silvinho, para mim numa lentidão, numa falta de antevisão do lance do Lucão, quando o Silvinho recebe de costas e começa a fazer o giro, o Lucão não deveria ter permitido. E aí ele tenta segurar o Silvinho, mas o Silvinho já está dentro da grande área. E aí o Silvinho, muito lento, já veterano, deu um tapa à frente e mesmo lento não foi acompanhado pelo Lucão, que cruzou, lance bem executado. E aí chega o Gabriel de canhotinha, bota no canto e o Mirassol ganha o jogo. Agora, o melhor jogador do Guarani em campo foi o Tony. 3 ou 4 defesas impressionantes. Posse de bola 60-40. Desarmes, tudo a favor do Mirassol. Então, um time jogou com espírito de decisão para ir para uma final. O outro cumpriu tabela. O outro foi, sabe, naquela. Deu, não deu, tudo bem também. Mas o expediente do Guarani, clarissimamente, foi no sentido e com o intuito de arrastar o jogo para os pênaltis. E acabou não dando certo. Para mim, um resultado absolutamente justo, que premiou a única equipe que se propôs a jogar futebol ofensivamente. E essa equipe foi o Mirassol. Edu Pinheiro. Muito bem, Mirassol 1, Guarani 0, público 1.330, renda 28.220, renda dividida, hein? Partida única dividida. Alan Santos é expulso a 25 segundos do tempo e o gol acontece aos 47 do Gabriel, hein, Zorzinho? Edu, assim, Guarani realmente... Aliás, o Tigrão explanou aí da mesma forma que eu penso. Estávamos juntos aqui nos comentários e foi o jogo que nós vimos. Aliás, o torcedor bugrino, foi o jogo que o torcedor viu.
No intervalo do jogo a gente via aí a cobrança dos torcedores aí pelas mensagens. O WhatsApp da Rádio Bandeirantes é sempre muito movimentado, né? E o Edu dizia, olha, os caras estão bravos, o Guarani não tá jogando. E é exatamente isso. Eu, no início, até pensava que seria uma estratégia tentar segurar ali o primeiro tempo e depois, no segundo tempo, soltar um pouco mais o time, mas não foi, né? Foi a estratégia de jogo mesmo. Que o Guarani se propôs a só marcar e jogou muito pouco. Nossa, quantas defesas fez o Muralha aí? Acho que foi uma defesa no primeiro tempo. Muito pouco. O Guarani não atacou no segundo tempo. Bruno Mendes totalmente fora de forma. O Bruninho, para mim, na frente ali, foi o jogador que se movimentou, que tentou alguma coisa. O Rafael muito mal, né? Ele tenta a substituição, tenta uma mudança de plataforma, leva o Isaac lá para o lado esquerdo, depois coloca 2 linhas de 4 para tentar, né? Alguma alternativa diferente. Mas o time do Mirassol, ele veio para competir. E quando você tem uma equipe que compete e a outra não, a outra vai para jogar. E a outra vai para competir. Aí não tem como. Aí não tem jeito. A intensidade do Mirassol era maior, a intensidade dos jogadores do Mirassol era maior do que a dos jogadores do Guarani, e foi nítido. O jogo em si foi notório essa participação dos jogadores do Mirassol em cima dos jogadores do Guarani. Então nós estávamos vendo que realmente poderia ter problema no jogo. O Guarani, que depois da expulsão abdicou de jogar, pô. Abdicou o jogo, não queria mais. Vamos segurar aqui, vamos lá para os pênaltis. O Tony, que está numa noite maravilhosa, vai lá e vai pegar 2, nós vamos ganhar e nós vamos passar para a final. Não é assim que funciona. Nós chamávamos a atenção na hora em que, nas substituições do Catalá, onde ele coloca o time para frente, ele coloca o time para cima, e aí não teve como, né? Inclusive quem faz o gol é o menino que tinha acabado de entrar ali, o menino que muito bom jogador, Gabriel, que o Guarani inclusive já andou sondando para levar para o Brinco de Ouro, mas não conseguiu, e tá aí. Ganhou quem fez por onde? Ganhou quem mereceu o resultado. Então, para mim, Edu Pinheiro, ouvintes, torcedores do Guarani, o resultado foi ok. Vitória do time que mais jogou, que mais buscou e que teve mais intensidade. Um abraço para o Elton de Melo, de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, o Celso, final 92-99, o Alexandre do Cambuí, o Fernando de Souzas, bravo aí. Pô, entra Nicolas Careca, tá louco, pelo amor de Deus. Ô Lima, aí, que é isso? Bom, assim vai. Meus amigos, muito obrigado àqueles que nos acompanham no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Dê o seu like, por favor, o seu joinha, nos prestigie, faça a sua inscrição, nosso muito obrigado. Estamos em FM faixa estendida 85,7 para Campinas, 85,3 para Ribeirão Preto, no AM 1170 Campinas e região e nas diversas plataformas, no site da Band. Coloca no Google, ouvir a Rádio Bandeirantes Campinas, ouvir a Rádio Bandeirantes Campinas, pronto! Na primeira opção, clica e você depois dá um cliquinho de novo, são 2 cliques, pronto, você nos ouve. O nosso muito obrigado. Olha, é o seguinte, amanhã vamos abrir às 3 da tarde, tem a concentração das coisas de Comercial e Ponte. A partida vai começar às 16 horas, tá bom? E quem narra é o amigo Batista. O Batista vai estar em Ribeirão Preto juntamente com Vladimir Catarina, hein? E comentários de Gleg Zorzin e também do CH, tá bom? Hoje, arrancada das quartas de final da Série A2, tivemos lá em Rio Claro, Velo Clube 0, Noroeste 1. Agora tem o jogo da volta, jogos de ida e os jogos da volta, tá? Ponte depois joga na terça-feira no Majestoso, jogo da volta contra o Comercial, tá bom? E amanhã também, final de semana, começa aí a semifinal do Paulistão com o Palmeiras pegando o Ituano, domingo, 16 horas, no Allianz Parque. E na segunda-feira, 9 da noite, na Vila Água Santa e Red Bull Bragantino. Olha, tem aqui a ficha técnica em nome de Brasitone, as escalações, as alterações, quem apitou, público e renda. Eu tenho aqui depois o gabarito, jogador por jogador, tintim por tintim. Tem a defesa do jogo, boas defesas do Tony, hein? Tô sentindo aqui a defesa do jogo, o craque do jogo, hein? Por falar nisso, meu caro Gilberto Sufi,
Vamos ao craque do jogo, agora 22h13. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Atenção, Paulão do Dick 6, infelizmente, com esse técnico fraco, esse time em frangalhos e tal, não sei o que tem, bravo aqui, um abraço pra você, viu? Edu, essa diretoria é competente, competente para mostrar... Ih, rapaz, Adilson do Botafogo, um abraço pra você, muito obrigado. Ficaria menos vergonhoso, como é que é? É João Paulo de Moraes, da Padre Anchieta, se fosse WO teria sido melhor do que esse time aí. Torcida na bola, e com razão, viu? Com razão, o Guarani não jogou absolutamente nada. Aquele fim de feira, casado e solteiro, jogo amistoso, pra cumprir tabela, essas e outras. O craque do jogo, Oi Boles, que narrou aqui Mirassol 1, Guarani 0, craque. Oi, Edu, caçapa cantada, executada, né? Tony, foram pelo menos 2 grandes defesas no segundo tempo. Aquela segunda defesa com os pés foi sensacional e ele evitou que o Mirassol fizesse o gol antes, né? O gol saiu aos 47, mas 2 grandes defesas do Tony, para mim, o craque do jogo. E para você um grande abraço, bom retorno na Piracicaba, viu, Boli? Fechado, Edu, um abraço para você, parabéns ao Mirassol. O Guarani realmente ficou devendo futebol e futebol pro Bugre só em meados de abril. A tabela da Série B prevê os jogos da primeira rodada entre os dias 14 e 15, né? 14 é sexta-feira, 15 é sábado, talvez dia 16 também. Mas ainda com aquele imbróglio envolvendo a televisão, né? Quem é que vai transmitir jogos no canal fechado? Ainda não temos a definição de qual a data e o horário correto da estreia do Guarani contra o Avaí. O jogo vai ser no Brinco. Valeu, Edu, um grande abraço para você, um abraço para todos da equipe e pro ouvinte da Bandeirantes e até a próxima, Edu! Se Deus quiser, grande Boris, hein? E agora, expectativa no Bugre, tem aí o novo presidente, o André Marconato, ganhou a eleição, foi a chapa dele, né, do Ricardo Moisés. Ricardo Moisés ganha, mas na chapa passa o bastão para o André Marconato. Toma posse agora o final do mês, o começo de abril, mas tomando posse. Decisão aí do treneiro, Moisés Moura ou não. Contratações, Giovanni Augusto vai continuar? Ponto de interrogação, né? O Richard Rios, enfim, vai continuar, mas o contrato estendido ou não, se quer para a Europa ou não, se é com algo a mais do contrato... E cheio de guizos o contrato do Richard Rios. Bruno José, como é que fica? Fica ou não fica? O Cruzeiro empresta, mas quem paga o salário, quem pagava era o Cruzeiro, agora quem vai pagar é o Guarani, tempo e tal. O Luciano Castan está indo para o Cruzeiro. Essas e outras, quem chega, quem sai, buchicha até o final da série, até o começo da Série B, lá para, né, na metade de abril. Oi, Zorzinho, queremos ouvir, né, o craque do jogo. Ah, sem dúvida, Edu. Tony, para mim, o craque do jogo. Tony, 2 votos. Oi, Tigrão, o craque do jogo. Evitou um vexame maior. Tony, conceito bom. O craque do jogo. Eu volto já em nome de Brasitone e a ficha técnica de Mirassol 1, Guarani 0, agora 22h17. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Seara. E experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Supermercado Taquaral, único como você. 62 anos servindo qualidade com preço baixo. Cerveja Budweiser 350ml, 3,59. Café Moraes Superior Gold 500 gramas, 14,99. Filé de merluza sem pele, 34,95 kg para cliente Taquaral Mais. Ofertas válidas até 26 de março. Compre também online. Acesse supermercadotaquaral.com.br, confira e aproveite muito mais ofertas. Beba com moderação.
Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. É hora de acreditar na mudança. A Nissan da Aruj acredita em você. Se prepare para aproveitar uma oferta eletrizante. Nissan Leaf, o japonês 100% elétrico com o melhor custo-benefício do Brasil. À vista, a partir de R$ 235.807. E ainda, as melhores taxas com as melhores condições do mercado. Chame no WhatsApp 19-3756-1820. Nissan da Aruj, o melhor caminho entre você e o futuro. No trânsito, escolha a vida. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ei, Brasitone, a solução mais próxima de você. Alô, Brasitone, lá em Mirassol, o Guarani entrou com Tony, Diogo Matheus, Lucão, Alan Santos e Jamerson, Matheus Barbosa, Wenderson, Isaac, Rafael, Bruninho e Bruno Mendes. Mais uma vez, não jogaram Giovanni Augusto, Richard Rios, Bruno José, departamento médico, Luciano Castan, zagueiro, foi liberado para acertar com o Cruzeiro. E aí a primeira mudança aconteceu a 12 do segundo tempo. Saiu Rafael, entrou Neilton. Depois a 27. A 27 sai Isaac, entra o Titi. E depois nós tivemos aqui a 34 minutos, 3 alterações. Matheus Barbosa saindo, entrou Ivan Varinho, saiu Bruninho, entrou Lima e saiu Bruno Mendes, entrou Nicolas Careca. O Titi entrou no lugar do Isaac no momento em que o Alan Santos foi expulso, né? 25, segundo tempo, zagueiro Bugrino expulso. Então, o treineiro aí, o Moisés Moura, ele tira o Isaac para a colocada do zagueiro Titi, para dar uma reforçada, tá bom? Moisés Moura, técnico interino. Bom, Mirassol com Alex Muralha, Lucas Ramon, jogou no Guarani 2022, Thalisson Kelvin, Luiz Otávio e Guilherme Biro. O Flávio, depois o Silvinho jogou na ponte, Fernandinho, Danielzinho, bom de bola, e Camilo Esponte, depois Gabriel. O Zé Roberto passou pela ponte, depois Cauã e Negueba, depois o Chico Coreano. Esse Negueba não é aquele que jogou na ponte em 2017. Aquele Negueba que jogou na ponte está na Tailândia. O treineiro do Mirassol é o Ricardo Catalá, que foi técnico do Guarani em 2020 em 8 jogos. Vamos lá, atenção, hein? O gol foi, aliás, quem apitou? Primeiro quem apitou foi o senhor Thiago Luiz Scarascati, que se perdeu no jogo, a bola bateu nele, né? Bateu no jogador, tirou de jogo aí, cartão amarelo. Para Rafael do Guarani, Alan Santos do Guarani e o Titi, né? Deu uma entrada no Fernandinho, o Titi quase expulso, hein? E expulsão Alan Santos do Guarani a 25 do segundo tempo. Amarelo pro Mirassol, Luiz Otávio, o Thalisson Kelvin, os dois amarelados, né? O gol foi aos 47 nos acréscimos do Gabriel, jogada do Silvinho, fazendo 1-0, público 1.330 e a renda 28.220. Final, Mirassol 1, Guarani 0, a ficha técnica em nome de Brasitone. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone.
Todo brasileiro ama um churrasco e festejar. Experimente os melhores sabores da Seara. Bife de linguiça, praticidade para o choripã perfeito e salsicha para a grelha levemente defumada. Mais carne, mais suculenta. Primeira e única salsicha para churrasco do mercado. Seu churrasco fica ainda melhor com o melhor da Seara. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre toda a variedade da Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Olha, um abraço para o José Batista do Santa Lúcia. Que horror, Edu, esse time do Guarani, hein? Não tem velocidade, toca dos lados. Um abraço, viu? Muito obrigado. Deixa eu ver mais uma aqui chegando. Nossa, mas é muito grande. Qual é o nome do ouvinte? Não tem o nome? Não tem o nome, é final 7040. Não estou vendo aqui o nome, mas muito obrigado, viu? Tá muito bravo. Ih, tá metendo a boca aqui com razão, né? Com razão. Vamos lá, defesa do jogo, Mirassol 1, Guarani 0, a final é São Bernardo e Mirassol, hein? O jogo vai ser em São Bernardo, né? Melhor campanha. São Bernardo, a partida única também, tá? E se der empate é pênalti. Vamos lá, Giba, o lance 1, Giba, faz favor, atenção, é a sorte, é a defesa e a sorte do jogo, hein? O Tony hoje estava quase iluminado, quase porque tomou um gol no final. Mas ó, 12 minutos, hein? Quase entra em Tony. Vai, Boli. Vem o time do Mirassol pela direita. Cruzamento para área, o desvio. A bola passa à esquerda com perigo. Fernandinho meteu a cabeça na bola livre. Jogada do Mirassol. Negueba no fundo, o cruzamento. E sozinho, Danielzinho. E segundo o Tigrão, chegou a dar um toquito na trave, né? Cadê a defesa? O Diogo Matheus, gente, eu acho que essa, vocês me corrijam, por favor. Essa foi a única jogada de perigo do Guarani o jogo todo. 28, primeiro tempo. Vai, Boli. Atenção para Diogo Matheus, colocou no canto. Espalma Alex Muralha. Na finalização de Diogo Matheus na entrada da grande área. Recebeu de Rafael. Clareou e soltou a bomba com o pé direito no cantinho baixo esquerdo. Alex Muralha coloca a bola para fora. Teve uma também, agora segundo tempo, hein? É que essa foi finalização. Aqui o Muralha, ele evita que o Bruninho finalizasse. Muralha esperto, 15, segundo tempo. É com você, Boris. Cruzamento para a área, tentava Bruninho. Alex Muralha saiu do gol. Um lançamento na entrada da grande área, se deslocou Bruninho, quase ele conseguiu o desvio. Alex Muralha providencialmente saiu do gol, deu um tapa na bola para evitar a finalização do ataque. O Muralha com aquele cabelo exótico dele, hein? Tipo Gengis Khan. Vamos lá, 31 segundo tempo, o Tony de novo na fita. É o Flávio que arrisca de longe. Vai daí, Flávio, a bomba, espalma Tony. É sobra da bola para Diogo Matheus que tira de qualquer maneira. Tem a sequência, mas enfim, esse foi o chutaço de longe. Tony esperto, mas a 37, que defesa, hein? Tem um cruzamento. E aí cai na cabeça de não sei quem. Esse não sei quem ajeita de cabeça pro Cauã. Mas a queima-roupa, pequena área. Tony com os pés, sensacional, hein, Boli? Fernandinho cruzou para Chico de cabeça pro meio, pintou o gol de cabeça, defesaça de Tony com os pés, uma defesa espetacular do goleiro no desvio de Cauã. Tem mais Mirassol, pé direito, levantamento do Fernandinho. Fernandinho joga muito, hein? Fernandinho joga muito, cruzou para Chico, Chico de cabeça para Cauã. E a defesa do Tony. Vamos lá. A defesa e a sorte. Vamos lá. Você quer ver uma coisa, Giba? Lance 6, tá fácil aí? Lance 6, o Flávio. Que chutaço, sorte do Tony, hein? Mas que chute, se fosse, eu não sei não, hein, Bolis? Pra Lucas Gamão, livre de cabeça pro meio da área, tira a mão, defesa, voltou, Flávio, pé canhoto, a bomba, pra fora! Pra fora, a paulada do Flávio com a canhota. Bom, Zorzinha, com você, aquela perguntinha que eu nunca fiz, qual é a defesa do jogo? Edu, sem dúvida nenhuma, aquela cabeçada que ele pega com o pé, né? Para mim, aquela defesa, como você disse aí, sensacional. Para mim, aquela defesa do jogo. E para você, Tigrão? Lance 5. Ajeitada de cabeça do Chico, cabeçada do Cauã e milagre do Tony. Bolis, com a precisão de sempre, descreveu exatamente assim. Fernandinho cruzou para Chico de cabeça pro meio, pintou o gol de cabeça, defesaça
Passa de Tony com os pés. Uma defesa espetacular do goleirão no desvio de Cauã. Tem mais Mirassol ao pé direito. Levantamento do Fernandinho. No peito do Chico Kim. Pressionou o Mirassol. Levou pro fundo. Preparou o incrível Tony. Essa daí que ele queima a roupa, tira com os pés. Gente, Mirassol, Guarani 0. Daqui a pouco tem o gabarito, hein? O gabarito, conceito, ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo. E será que teremos aí uma coletiva do Moisés Moura? Será que Moisés Moura vai falar alguma coisa? Será que algo vai chegar de Mirassol? Estamos na expectativa, hein? Para a sequência, vem aí o gabarito. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Seara. E experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Todo brasileiro ama churrasco e festejar. Experimente os sabores da Seara e deixe o seu churrasco com muito mais requinte. Confira a linha completa de linguiça 100% carne suína com os temperos mais amados pelos brasileiros. Chimichurri, alho e ervas e apimentada. Seu churrasco será uma verdadeira celebração com o melhor da Seara. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre toda a variedade da Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Torcedor bugrino, faça parte do programa Sócio Campeão do Guarani Futebol Clube e torne o time do seu coração mais forte. No Sócio Campeão, você participa de promoção de prêmios e inúmeros benefícios da rede de parceiros do programa. Consulte no site oficial sociocampeão.com.br e usufrua dos descontos dos parceiros. Saiba mais, mande um WhatsApp para 19 97417 8000. Acompanhe o Sócio Campeão também nas mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Seja sócio campeão. Gabarito do jogo. Oi, Gleg, o que você achou desse Mirassol 1, Guarani 0, gol nos acréscimos aí do Gabriel? Qual é o conceito e melhor o primeiro ou o segundo tempo? Conceito do jogo regular, melhor o segundo tempo, Edu. Você, Tigrão. Jogo de um time só, melhor o segundo tempo, conceito regular. Tony, por tudo que ouvimos aqui, essa defesa sensacional a 37 segundo tempo, mas não dá pra fazer milagre, né? Não dá pra fazer milagre. Aí o Gabriel, ele fez, cara né, a cara, aos 47. Ele fez 2, né? Oi? Ele fez 2 milagres, né? Mas 3 ele não conseguiu fazer. Ele teve sorte também. Ele fez a parte dele muito bem feita, melhor em campo, essas e outras. Repita e, por favor, diga sobre o Tony, Zorzinho. O melhor em campo, sem dúvida nenhuma, né? Com grandes defesas. Gostei demais. Fez 2 milagres, mas aí, né, não tem como, né? Os caras estão querendo demais também. O conceito dele hoje é bom, o craque do jogo. Ô, Tigrão, é o seguinte, Diogo Matheus, né, finalmente jogando pela lateral. A lateral direita indefinida até então, tem hora que joga, não joga, mas hoje começou hoje. Diogo Matheus fez um belo gol contra a Portuguesa de falta. Hoje ele deu esse arremate a 28 do primeiro tempo, uma das pouquíssimas finalizações do Guarani foi dele, de fora da área, o goleiro Pimba aí para escanteio. Ele teve um lance polêmico a 9 do segundo tempo, que o VAR não quis revisão, não chamou o árbitro, num possível pênalti que ele teria feito no Fernandinho. Bom de bola esse Fernandinho. E Diogo Matheus teve muito trabalho hoje, que o Fernandinho é danado. E nesse lance da defesa do jogo do Tony, né? Do Tony, onde que foi, hein? Teve outra, não foi do lado dele que começou também, né? Do lado dele que começou. Mas enfim, essas e outras. Diogo Matheus, como é que foi? O primeiro tempo, a equipe do Mirassol jogou mais do lado esquerdo do Guarani, de defesa. No segundo tempo, inverteu, cresceu muito o Fernandinho, que realmente é bom jogador. Aliás, o Mirassol tem bom time, né? Se o Mirassol conseguir manter essa média aí, essa média do elenco, conseguir manter pelo menos a base e fazer aí algumas contratações pontuais, vai dar muito trabalho na Série B. Mas
Quando foi exigido que o Fernandinho foi mais acionado e partiu para cima dele, o Diogo Matheus não foi bem. Para mim, o conceito, apesar dele ter protagonizado o melhor lance do Guarani no jogo, que foi aquele chute para a defesa do Muralha no primeiro tempo, mas defensivamente, nossa, para mim fez um pênalti e o Fernandinho ali do lado dele deitou e rolou. Mas no lance do gol, quem está com o Silvinho é o Lucão. E o Lucão também daqui a pouco a gente vai falar. Mas não gostei do Diogo Matheus, não gostei de ninguém no Guarani, exceção feita ao goleiro Tony. Conceito do lateral direito que a gente pede no time, é muito bom jogador. Mas hoje ele sucumbiu junto com a equipe. Conceito ruim. Vamos à dupla de zaga, Lucão e Alan Santos. Vou precisar dos dois aí, começando com o Zorzinho. Bom, o que ficou, produto final. O Alan Santos, ele foi expulso a 25 segundos do tempo, prejudica. Ele fez uma falta no comecinho do jogo no Danielzinho, falta perigosa, não tomou cartão amarelo. Aí passou mais um pouquinho, faz falta, tomou cartão. Um lance talvez não precisasse. Aí, a entrada que ele deu no Fernandinho, brincadeira, parecia futebol americano, não teve jeito, expulso na barba do árbitro, né? E o Lucão foi o lance do gol, em que deixou o Silvinho dominar e dar o passe pro Gabriel. Fora do Lucão, tem participação aí. Isso sem falar, senhores, nas bolas aéreas. Foram várias. Olha, essa defesa, por exemplo, do Tony, defesa sensacional, cabeçada cara a cara, cadê a defesa? Cadê a dupla, né? Aquela no comecinho, a 12 minutos, Danielzinho, que o Tigrão até falou, deve ter dado uma ticada aí na trave. Cadê a defesa, né? Bolas aéreas hoje foi um horror. Hein, Zorzinho, Lucão e Alan Santos. Como é fácil fazer o gabarito ao seu lado, do Pinheiro, porque você já esmiuçou tudo e exatamente como eu vi. Então, tudo que você disse aí eu concordo 100% e o conceito para os dois é ruim. Ô, Sorzinho, muito obrigado. O que é isso? Ô, Tigrão, Lucão e Alan Santos. Conceito ruim para o Lucão e ruim menos, quase péssimo, para o Alan Santos. Péssima partida. E ainda foi expulso. Dois jogadores que estiveram mais ou menos revelando com fidelidade qual foi a foto do Guarani no jogo. Ruim. Bom, é o seguinte, a notícia vem de Curitiba, hein? Não sei quem foi que falou, eu acho que foi Zorzinho. Ou o Boris. O Boris falou, Jamerson, interessa ao Curitiba. É assim, né? O Guarani é o seguinte, o Richard Rios, o Jamerson, né? Todo dia chega oferta e não tem jeito. O Luciano Castan já foi liberado para acertar com o Cruzeiro, né? Aquelas coisas. Mas o Jamerson também tá demais. Toda semana tem novidade, tá? Olha, hoje, poucos cruzamentos, não sei se ele apoiou muito ou não, vocês definem. Teve um cruzamento que o zagueiro se antecipou, Alex Muralha colocou para escanteio, deu uma atrapalhada aí, um dos poucos cruzamentos do Jamerson, tá? O Jamerson completou 32 jogos, contrato até dezembro de 2025. Vamos lá, Zorzinho, Jamerson. Hoje eu não gostei. Aliás, eu acho que é a primeira vez que eu falo isso do Jamerson. Realmente eu não gostei. O time estava totalmente desconcentrado e o Jamerson estava junto no bojo aí. Então o conceito dele hoje é ruim, Edu. E para você também, Tigrão, o Jamerson, sendo que o Regis, não sei, um papo de semana, aí o Regis, meio que tá no Curitiba, não tá jogando, eu não sei se ele tá machucado, mas o Regis jogou pouquíssimo esse ano pelo Curitiba, chegou a ficar até na reserva, mas aí é o seguinte, né, qual é que é a resposta? Não, são empresários diferentes, Edu, não tem nada a ver, porque de repente, Jamerson poderia ir e o Regis poderia voltar. Mas como é que foi o Jamerson, Tigrão? Isso daí mostra que o clube hoje não manda mais nada, né, Edu? Por exemplo, Bruno José fica e Castan vai. Isso. Há um acerto entre os clubes para que isso aconteça? O Guarani libera o Castan e o Cruzeiro prorroga o empréstimo do Bruno José? Não. Sabe por quê? Os empresários são diferentes. E aí, Regis vem e Jamerson vai para o Curitiba. É viável isso? Os clubes estão negociando? Não é isso. Você está equivocado.
você está ultrapassado. Você não sabe como é hoje o futebol. Existe cláusula de confidencialidade. Entre parênteses, essa cláusula é exatamente para que não vaze as maracutaias. Então, não tem nada a ver. Pode até acontecer, mas os clubes não negociam. São empresários diferentes. Sabe o que é isso? O clube não manda mais nada. E o Jamerson hoje foi mal. Conceito ruim. Olha, o Regis no Curitiba, pra vocês terem uma ideia, saiu do Guarani, foi pro Curitiba, né? No começo de 2022, ele fez 42 jogos e 1 gol. 42 jogos e 1 gol. Esse ano, ele só jogou 7 partidas pelo Curitiba, o Regis. Deixa eu pegar aqui a ficha dele. O último jogo dele foi no dia 14 de março. É, recente, né? Foi contra o Criciúma, a Copa do Brasil. Ele entrou no segundo tempo, né? Segundo tempo. Mas tá aqui, ficou no banco vários jogos e segue o jogo. Ele fez o gol de pênalti que classificou o Curitiba agora, né? Contra o Criciúma, não é isso? Não, aqui foi, não foi dele. Aqui o foi... Regis? O jogo foi 1-1, mas não foi gol dele, não. Não, mas nas cobranças de pênalti, ele bate o pênalti que decide o jogo. Ele bateu o pênalti. Sim. Foi ele que decidiu, nas cobranças? Exatamente. Ele entrou a 10 do segundo tempo. Ele entrou, né? Tomou amarelo. Bom, tá aí, mas já é a mesma informação. Então, pelo menos, tá firme lá no Curitiba, né? Jorginho, vamos fazer o seguinte: Matheus Barbosa e o Wenderson. A dupla de volantes, hein? Como é que você acha? Como é que eles foram? Eu não gostei, Edu. Não gostei. Não gostei mesmo. Aliás, eu tô com o Tigrão nessa aí. Pra mim, o único de destaque assim mesmo foi o Tony, né? Que mostrou que pelo menos estava concentrado no jogo. O Matheus e o Wenderson vai no mesmo bojo de todos aí. Conceito ruim para os dois. E é o seguinte, o Wenderson, hein, Tigrão, nas cobranças de escanteio lá do Mirassol, que ele foi ajudar, ele é baixinho, rapaz. E ficava perturbando lá, mas ele é muito baixinho. Matheus Barbosa e o Wenderson, Tigrão. Um fiasco. Não marcaram, lentos, errando passes e não fizeram a transição, mas nem com reza brava. Mas nem em alguns lances assim, isolados, pontuais. Em nenhum momento conseguiram fazer com que o jogo fluísse, fazer a transição, tentar fazer a bola chegar à frente. E marcando, chegavam sempre depois, a segunda bola sempre do Mirassol. Conceito ruim para os dois. Aqui Mirassol 1, Guarani 0, se com você também, Tigrão. Isaac e Rafael. Ambos foram substituídos, hein? O Rafael, nos acréscimos do primeiro tempo, errou um passe, cara. Era pro Bruninho. Se tivesse caprichado, sairia o passe, Bruninho sairia na cara. E o Isaac, nada a acrescentar, Tigrão. O Rafael é garoto, merece ser compreendido, mas ele sucumbiu junto com o time. Conceito ruim. E com relação ao Isaac, o Moisés Moura errou. O Moisés, quando o Isaac começou a ter algum destaque, ele fez 3 cruzamentos importantes. Aliás, não é nem cruzamento, é lançamento comprido para dentro da grande área, que ele estava praticamente na intermediária ofensiva, mais próximo da linha lateral. E aquela, inclusive, um dos lances aí, que foi defesa do jogo, que chegou o Bruninho para fazer o gol e o Muralha se antecipa, meio de peito, todo desarrumado, esse foi um dos lances, um dos cruzamentos do Isaac. Resumindo, quando o Isaac começou a entrar no jogo, ele foi sacado. Poderia ter ficado no intervalo, já no vestiário, já poderia ter ficado. Primeiro tempo, horroroso. Segundo tempo, começou a melhorar um pouquinho. Depois entrou no jogo para valer. Quando entrou no jogo, o treinador o tirou. Erro do Moisés Moura. Claro, claríssimo. Era onde o Guarani estava tentando, de alguma maneira, antes da expulsão do seu zagueiro, pouquinho antes da expulsão, o Guarani começou a ter alguns lampejos. Aí foi expulso o Alan Santos e a casa caiu. Mas antes da expulsão dele, o Guarani esboçou lampejos, e todos eles com o Isaac. Aí foi sacado. Pela reação dele no segundo tempo, leva um conceito regular.
Olha, daqui a pouco o pronunciamento do Moisés Moura, hein? Temos aqui o pronunciamento do Moisés Moura, já, hein? Oi, Zorzinho, você também, no Isaac e no Rafael, como é que foram? Não gostei do Rafael, esperava mais dele. E o Isaac, eu tô com o Tigrão nessa, né? Quando ele melhorou, não sei se ele cansou, mas ele tava melhor no jogo. Primeiro tempo ruim, né? Então eu vou dar um conceito ruim pro Rafael e regular pro Isaac. Me fala do Bruninho, Zorzinho. Bruninho saiu também a 34 segundo tempo. Bruninho. Eu acho que pelo menos é o que estava mais assim, ligado no jogo, tentando alguma coisa, né? Teve alguma alternância, uma hora de um lado, outra hora do outro. Mas produção que é bom nada, Edu. Conceito regular / ruim. Tigrão, Bruno Mendes, hein? Saiu a 34 segundo tempo, uma única chance, foi a 18 segundo tempo, quando ele ia finalizar. O Luiz Otávio trava a prensa e evita. No mais, percebi que ele ajuda muito, sabe no quê? Na saída de bola do Mirassol. Tava lá no meio de campo, lutando, tentando roubar a bola. Nos escanteios também ajudava a defesa, essas e outras. Bruno Mendes. Pesado, hein? Tá pesado, tá sem mobilidade, sem arranque, sem tempo de bola. Precisa condicionar melhor para entrar bem na Série B. É muito bom jogador, é ídolo da torcida, tem história no clube, ainda é jovem, mas tá tendo dificuldade na readaptação voltando do Japão, com um ritmo de treinamento completamente diferente, além de ter ficado também um longo período inativo, sem jogar nenhuma partida oficial. Leva um conceito ruim, mas tem muito potencial e tem que ser cuidado, tem que ser muito condicionado aí para estar na ponta dos cascos e para ajudar muito o Guarani na Série B, que vem por aí e vem com muita dificuldade para todo mundo. Olha, vamos fazer o seguinte, dos que entraram aqui, Mirassol 1, Guarani 0, o gol no finalzinho do Gabriel nos acréscimos, o Tony foi melhor em campo. Dos que entraram, eu vou fazer o seguinte, o Ivan Alvarinho, o Lima e o Nicolas Careca entraram a 34 segundo tempo sem conceito. Titi entrou a 27 e a única coisa que deu uma porrada no Fernandinho, quase que é expulso, foi amarelado. Eu quero saber de você, Gleger, o Neilton, que entrou a 12 do segundo tempo no lugar do Rafael, me deu a impressão de que com a entrada dele, o Guarani ficou um pouquinho mais esperto. O que falar do Neilton? Mas muito pouco, não gostei. Aliás, o Neilton a gente sempre defende a escalação dele aqui, né? Mas aí, quando ele entra, a gente percebe o porquê que ele fica sempre no banco. Não gostei mesmo, conceito ruim pra ele. Então vamos lá, para fechar com você, Zorzinho, Moisés Moura, me corrija aqui. Para fazer a da Giovanni Augusto, quem que ele escalou? Fazer o Giovanni Augusto, quem que ele escalou? Isaac. O Isaac. Para fazer do Richard Rios, ele escalou quem? Ele escalou o Matheus Barbosa. Tá, e para fazer do Bruno José? Ele escalou o Rafael. Com essas e outras que ele escalou e que ele alterou, qual é o conceito hoje do Moisés Moura? De começo eu acho que a escalação dele estava correta, inclusive foi a minha sugestão no programa Esporte em Debate. Mas o problema é que não adianta nada você acertar na escalação das peças e errar na estratégia, errar no posicionamento, né? Você vê, o Guarani veio com tá jogando contra o Mirassol, tudo bem, com todo respeito e tal, o time do Mirassol é um bom time, mas o Guarani eu acho que respeitou demais, ou ficou com medo, acuado, né? Porque foi essa a impressão que eu tive. Mirassol sempre com a bola, na grande maioria do jogo, a hora que aparecia lá o percentual de posse de bola, o Mirassol sempre à frente, Guarani sempre com uma linha baixa, mas linha baixa mesmo, atrás do meio de campo, só se defendendo, intensidade baixa, não jogou futebol e assim, produziu muito pouco. E aí, Edu, é a estratégia do treinador, pô. Isso aí é determinado. Os jogadores não chegam lá na hora do campo, viu, vamos fazer uma linha baixa aí. Claro que não. Isso é determinado no vestiário. Isso é conversado durante a semana. Isso é estudado. O time do Mirassol, provavelmente eles devem ter visto, no mínimo, umas 4 vezes os jogos do Mirassol. Então, realmente, hoje eu não gostei. Eu tenho elogiado o Moisés, acho que merece uma chance, inclusive, para ser efetivado como técnico do Guarani. Daria uma chance se fosse o dirigente, mas hoje ele não foi bem. O conceito dele hoje é ruim. Perfeito. Um abraço, viu, Zorzinho? Bom descanso, até amanhã no nosso Comercial e Ponte.
Valeu, Edu, um grande abraço para você, boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Se Deus quiser. Daqui a pouco, a coletiva do Moisés Moura. Tigrão, agora você analisando o técnico interino do Guarani, nas peças que ele escolheu no lugar dos que não puderam atuar, que já falamos aqui exaustivamente, e quando o Alan Santos é expulso a 25 do segundo tempo, ele tinha que recompor a zaga. Ele coloca o menino Titi e tira Isaac. Se isso foi correto na sua visão, essas e outras, e avaliação, o gabarito, aí o conceito do Moisés Moura. Bom, a escalação inicial, eu acho que ele não tinha muito o que fazer. Eu quero, nesse momento, me desculpar com a audiência da Rádio Bandeirantes e da TV Bandeirantes Campinas no nosso Jogo Aberto. Porque quando perguntado qual era o percentual de queda de rendimento técnico em porcentagem que o Guarani ia sofrer sem o Bruno José, sem o Giovanni Augusto e sem o Richard Rios, eu falei 50%. Eu quero me desculpar, eu estava errado. O Guarani perdeu sem esses 3 jogadores 70% da sua capacidade técnica e da sua condição de chegar à área adversária. Então, temos também que reconhecer a pobreza do elenco, a falta de peças de reposição à altura, e aí não existe milagre. Enquanto ele teve jogadores como principalmente o Richard Rios e o Giovanni Augusto alavancando o avanço do time para o campo adversário, fazendo a transição com imensa qualidade e coordenando ofensivamente e na criação a equipe. Ele conseguiu os resultados. O Bruno José, por exemplo, no jogo contra a Inter, lá em Sorocaba, que foi o principal jogador do Guarani e foi eleito por unanimidade o craque do jogo, com assistências e inclusive fazendo um golaço, não estava hoje. Então, no momento em que o Guarani perdeu 3 pilares, ele desabou. E aí não dá para cobrar muito do treinador, porque as opções de reposição eram parcas e muito distantes daqueles considerados titulares. Realmente, ele tentou botar ali o Matheus Barbosa para fazer um volante mais moderno, que chegasse à frente, mas não tem qualidade para isso. O Henderson até tem lampejos de conduzir a bola de uma maneira mais técnica, mais eficiente, mais vertical do que exatamente o Matheus Barbosa. Mas hoje fez uma péssima partida, apanhou da bola. Em alguns momentos dava a impressão que estava em outro planeta. Então é difícil a vida do treinador. Eu coloco este fato dos desfalques sensíveis, importantíssimos, como uma atenuante ao desempenho do time. E se ele tem um pecado hoje, só um. Quando ele precisou recompor a zaga, que ele saca o Isaac e vem com o Titi, também não sei o que ia resolver o Isaac no jogo, mas era o melhor momento dele dentro da partida. Ele poderia ter optado pelo Bruno Mendes, que continuou em campo, para depois entrar o Nicolas Careca, que não conseguiu pegar na bola nenhuma vez. Tentou matar 2 vezes e deu de canela nela. Então, se tem um pecado é esse, da saída do Isaac para recompor a zaga depois da expulsão do Alan Santos. Apenas isso, mas é um detalhe. É uma opção dele e de repente ele pode ter também consultado os jogadores e aquele que se demonstrou e se confessou mais cansado acabou sendo sacado e esse cara foi o Isaac. Pode ser. Pelo que eu estava vendo no jogo, não era ele o jogador a ser substituído, mas afirmo, de novo, é apenas um detalhe. Então, eu não posso poupar o treinador num dia em que o time não jogou absolutamente nada. A responsabilidade não é dele, mas ele, mesmo que interinamente, é o comandante. E se predominantemente a avaliação individual, em nível de conceituação, foi sempre, ou quase sempre, com conceito ruim, o conceito dele hoje, naufragando junto com o time, mas tendo a seu favor a atenuante de desfalques tão importantes, tão sensíveis e tão decisivos, dentro do que é a realidade
do elenco de profissionais do Guarani, eu não posso poupá-lo diante de uma atuação tão abaixo da crítica, e o conceito dele hoje é ruim. Bem, aqui Mirassol 1, Guarani 0, gol marcado aos 47 dos acréscimos pelo Gabriel. O Mirassol vai para a final contra o São Bernardo na Taça Independência. Tigrão, e o Mirassol, hein? Jogadores que passaram por Campinas, Camilo, Zé Roberto, Silvinho, tem o Ricardo Catarato Tereneiro, passou pelo Guarani também. Agora, o Fernandinho, número 7, joga muito, hein, ô Tigrão? Você gostou do Fernandinho, essas e outras, destaque do Mirassol? Edu, eu gostei muito do Mirassol, mas não dá também assim para tirar muita conclusão. Vamos ver o Mirassol agora contra o São Bernardo, né? E aí o buraco é mais embaixo. Apesar que o São Bernardo já fez lá um semi-desmanche. Já está perdendo alguns jogadores importantes. Mas, hoje, não dá para a gente dizer, nossa, o Mirassol vai ser campeão brasileiro da Série B porque tem um timaço. Porque hoje ele teve a sua missão bastante, mas muito facilitada pela apatia e pela falta de atitude do time do Guarani, que parece que foi para Mirassol lá para cumprir uma xepa da feira, para cumprir uma tabela de campeonato acabado. E não é, valia uma vaga numa final de um torneio de consolação, é verdade, de um torneio que acaba reunindo os que ficaram fora do baile, mas um torneio que vale R$400 mil, que tem visibilidade, que foi transmitido para o Brasil inteiro, para o mundo pela internet, pelo YouTube, a Rádio Bandeirantes voando aí mundo afora, e, obviamente, que eu esperava do Guarani um pouco mais de interesse pela competição. O Guarani, desde o começo, se entregou. Então, isso facilitou um pouco a vida do Mirassol. Mas a impressão deixada pelo Mirassol, ressaltando-se este fato aqui, de que o Guarani impôs uma mínima resistência, ainda assim eu gostei de algumas individualidades e gostei do Mirassol como um todo. Danielzinho, jogador experiente, número 8, muito bom. Fernandinho, segundo tempo sensacional, driblador, é destro, mas joga pelo lado esquerdo, sai do lado ruim do lateral direito, foi um perereco ali pro Diogo Matheus segurar o cara. Bom jogador. Camilo, já não tem mais a explosão física de outros tempos, mas é um jogador decisivo na bola parada, no arremate. Lucas Amon passou pelo Guarani, nunca conseguiu se firmar, fez um grande primeiro tempo. Então, alguns destaques que me impressionaram. Esse Luiz Otávio, o zagueiro de 3 andares, bola aérea ali não adianta, né? Ele pega todas. Por baixo tem alguma dificuldade, mas é um zagueiro eficiente. Então, o Mirassol tem uma base 70% formada para a Série B. Mantendo esse elenco e fazendo um ou outro enxerto, eu acredito que vai fazer uma campanha boa, tranquila, não sei se para acesso, mas uma campanha tranquila, sem sustos, na Série B que se inicia aí em meados do mês de abril. Gostei do Mirassol, mas não vou me empolgar. Não vou aqui dizer que é, né, o Barcelona caipira. Não vou dizer que é o Bayern Munique da região de Rio Preto. Não vou dizer isso. Por quê? Porque hoje, qualquer avaliação mais entusiasmada e mais exagerada, ela seria minimamente incoerente e irresponsável. Porque nós temos que avaliar as circunstâncias em que o jogo ocorreu e qual resistência existia pela frente, essa resistência imposta pelo Guarani contra o Mirassol. Foi dessa forma que eu vi, mas gostei, fazendo essa ressalva, para mim, importante, de que o Guarani não jogou nada. Mas o Mirassol é um time ajustado, tem boas individualidades, e eu gosto também da agressividade, da presença diária e também da mobilidade do Zé Roberto, que a gente conhece tão bem, um jogador que perambulou aí vários anos por equipes da Série A do Campeonato Brasileiro e que agora está na tranquila Mirassol, sem pressão, provavelmente com um bom salário, sem a imprensa tão exigente como é, por exemplo, a imprensa de Campinas, numa cidade de 60 mil habitantes, que tem um time só e onde o mês tem 30 dias. É o melhor dos mundos, o melhor dos cenários, e é um time que joga com naturalidade e hoje mereceu amplamente, sem nenhum tipo de questionamento em contrário, a vitória
contra o Guarani. Aliás, se nós tivéssemos que contar a história do jogo pelo volume, pela atuação dos dois times, pela proposta ofensiva de um, pela proposta inexistente do outro, ofensivamente, esse outro é o Guarani, nós teríamos que dizer que o placar foi um prêmio para o Guarani, um castigo para o Mirassol, porque 1-0, diante de tudo que aconteceu na partida, não mostra absolutamente a realidade do que foi o movimento geral de ações da partida. Portanto, gostei do Mirassol, mas com ressalvas em função do que acabei de colocar aqui, meu queridíssimo Edu Pinheiro. E o queridíssimo, mais uma pergunta para você ainda, para encerrar. Thiago Luiz Scarascati, que apitou o Mirassol 1, Guarani 0, gol do Gabriel a 47 segundo tempo. A bola batia nele, né? Bateu nele, teve que parar para dar prosseguimento, é regra, né? Bateu no árbitro, para na hora. E teve um lance, um rebote para o Mirassol, que o Enderson do Guarani iria cortar. Só que o juizão estava na frente dele, atrapalhou. Eles se chocaram e a bola sobrou pro cara do Mirassol, que acabou concluindo, mas chutou para fora. Essas e outras aí, a expulsão do zagueiro do Guarani a 25 segundo tempo, né? Do Alan Santos. Entrada no Fernandinho, não tem o que falar, parece futebol americano. E será se ele economizou alguém, se algum outro lance? Qual o conceito dele, o gabarito dele, o Tigrão? Para mim, um pecado dele foi não ter ido conferir no VAR. Ah, mas o VAR tem que chamar. Não, tem que chamar nada, pô. Ele pode falar, ó, e aí, que você tem dúvida? Então deixa eu dar uma olhada. Deixa eu dar uma olhada. O VAR falou, não pegou não. Ah, então segue. Ah, não pegou? Quero dar uma olhada. É assim que funciona. Bota aqui no monitor para mim. Para mim, o Diogo Matheus fez pênalti no Fernandinho no segundo tempo. Ele não deu. E o posicionamento dele, em relação, obviamente, ao movimento do jogo, foi muito ruim. Ele estava fazendo a diagonal toda errada. Ele deu 2 peitadas. Essa que você falou do Matheus Barbosa foi uma. E no primeiro tempo teve outra mais violenta ainda. E a bola batendo nele o tempo todo. Ele me deu a impressão daqueles volantes ruins de bola, mas que pedem a bola toda hora. Toda hora ele queria a bola. E volante ruim de bola que pega a bola e sem ela só comete obstrução. Ele cometeu 3 ou 4 obstruções. E aí ele tem que parar, né? Aí ele tem que parar e dar a bola para o time que ele atrapalhou. É a nova modalidade aí, o novo artigo, né, da regra. É a nova orientação da Boards. Então é assim, posicionamento ruim e para mim errou num lance decisivo. Conceito ruim para ele e tem que fazer aí uma pelada agora, ele deve estar de folga no fim de semana, trabalhou na sexta, vai lá no canindezinho dos amigos aí, no minicampo, no society e joga pelo menos meio-dia. Faz um jogo de 6 horas ininterruptas para ver se ele mata essa vontade de jogar. Que hoje ele estava mais com vontade de jogar do que de apitar. Toda hora pegando a bola, toda hora a bola batendo nele, toda hora na direção da bola, e inclusive cometendo algumas faltas de obstrução clara contra os dois times. Então, ele jogou para os dois e fez falta nos dois e leva um conceito ruim. Tigrão, beleza, ótimo, sensacional como sempre, bom descanso, bom final de semana, aproveita bastante para descansar, Tigrão, um abraço, obrigado. Um abraço a você, Edu, um abraço aos amigos da Bandeirantes, boa jornada para todo mundo amanhã, boa sorte para a Ponte na primeira decisiva contra o Bafo lá em Palma Travassos, e a gente vai estar aqui, se Deus quiser, muito atento, eu estarei aqui ligado, acompanhando o trabalho dos amigos e desejando antecipadamente uma grande e vitoriosa jornada para a Bandeirantes amanhã, na primeira decisiva lá em Ribeirão Preto. Um abraço, boa noite a todos e até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser, grande Tigrão. Vamos lá, Mirassol 1-0, agora a coletiva do Moisés Moura, hein? Moisés Moura vai falar, vamos lá, ficou você, hein? Pessoal perguntando ao Moisés Moura, técnico interino do Guarani. Não, ainda não está definido, terminamos o jogo agora. A gente veio de um jogo em que circunstâncias difíceis, né? A gente teve alguns atletas que passaram mal durante a noite, né? O caso do Isaac, do Matheus, o Jamerson, tiveram dificuldade na noite de sono. Alguns atletas voltando, né? De problemas também, como o Neilton, a gente teve que fazer essa gestão. Atletas que estão voltando a pegar ritmo, como o Bruno. Então, assim, a gente teve que fazer algumas mudanças de última hora. Acabou que não deu tempo nem de treinar com a equipe que realmente começou
pelas perdas que a gente teve ontem em relação ao Richard e ao Giovani. Então, dentro das circunstâncias, a gente sabe a gente sabia que ia ser um jogo difícil, mas os atletas se doaram ao máximo. E quanto à permanência, a gente deixa na mão da diretoria, né? O que me foi pedido, a gente tem a consciência tranquila que a gente cumpriu. É uma derrota, uma equipe que tem qualidade. E, como eu falei, de acordo com as circunstâncias, com os atletas que a gente perdeu de última hora, sem poder trabalhar a equipe que realmente iniciou, tendo que fazer a gestão de alguns atletas que passaram mal durante a noite, né? O caso do Isaac, do Matheus, e alguns atletas que tiveram muita dificuldade para recuperar depois de lesão, depois de passar mal, como foi o caso do Neilton na semana passada, atletas retornando, como o caso do Matheus. Então, essa gestão a gente teria que fazer de qualquer forma, e aí a circunstância depois, com o jogador expulso, já dificulta um pouquinho mais, mas no geral, pelo que foi a partida, né, a gente sabe que nosso objetivo era a vitória, era levar, né, para chegar nessa final. Não foi possível, mas os jogadores estão de parabéns pelo que aconteceu, pelas circunstâncias do jogo. Então saio daqui tranquilo, com o dever cumprido, e deixar agora na mão da diretoria para ver qual é a sequência. Não, eu me sinto bem preparado, né? Eu acho que a gente tem uma vida no futebol. A minha preparação ela foi de uma forma que, modéstia à parte falando, me preparei muito em questões de... tenho todas as licenças da CBF, licença da UEFA, comecei em Portugal, então assim, joguei em alto nível muitos anos. A gente sabe que isso tudo ajuda. É claro que o futebol, existem situações em que você tem que se adaptar. Essas 3 semanas a gente sabia da importância de ter um resultado imediato para poder, né, sair daquela situação que seria um possível rebaixamento. Depois conseguimos ainda, né, acesso à Copa do Brasil. Fizemos um grande jogo contra o Palmeiras, mesmo com algumas dificuldades de alguns atletas que voltando de lesão, fazendo essa gestão. Hoje, uma equipe que pegamos uma equipe qualificada, a gente com vários problemas, não só a questão de jogadores que nós perdemos de última hora, como o caso do Richard e do Giovani, em que a gente não conseguiu trabalhar nenhum dia com essa equipe que iniciou, e fazer a gestão de jogadores que passaram mal durante a noite, que a gente sabia que ia sentir um pouquinho na segunda parte. Então, diante de todas essas situações, a gente sai daqui com a cabeça erguida. É claro que o objetivo não foi alcançado, que o nosso objetivo era chegar à final, mas com a sensação de dever cumprido. Bom, é assim então, quer dizer que então Jamerson, Matheus Barbosa e Isaac não tiveram uma boa noite, não dormiram bem, além do desfalque do Giovanni Augusto, do Richard Rios, do Bruno José e do zagueiro Luciano Castan, que, né, foi liberado para acertar contra o Cruzeiro, para acertar com o Cruzeiro. Que coisa, não? Bom, 1-0 Mirassol, gol marcado nos acréscimos, gol marcado aí pelo Gabriel, então o Mirassol vai para a final lá contra o São Bernardo nessa Taça Independência. Meus amigos, agora 23h05, um rápido intervalo e na sequência vem aí o Em Dia com a Bola. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Seara. E experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Supermercado Taquaral, único como você. 62 anos servindo qualidade com preço baixo. Cerveja Budweiser 350ml, 3,59. Café Moraes Superior Gold 500 gramas, 14,99. Filé de merluza sem pele, 34,95 kg para cliente Taquaral Mais. Ofertas válidas até 26 de março. Compre também online. Acesse supermercadotaquaral.com.br, confira e aproveite muito mais ofertas. Beba com moderação. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite
www.rochaautopeças.com.br. Edu Pinheiro. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Vamos lá, em dia com a bola, Paulistão, semifinal. Então, domingo, 16 horas, Allianz Parque, Palmeiras e Ituano. Cuidado, Palmeiras. O Ituano tá numa fase maravilhosa, cara. Elimina o Corinthians e elimina o Ceará na Copa do Brasil, hein? Jefferson Paulino brilhando. E na segunda-feira, 9h, na Vila, o Água Santa do Thiago Carpini contra o Red Bull Bragantino. O Bragantino foi eliminado da Copa do Brasil pelo Ipiranga de Erechim. Que é isso, cara? Que coisas estranhas acontecendo, hein? Já não chegasse a eliminação do São Paulo também no Paulistão. Água Santa eliminou o Tricolor. Red Bull Bragantino, Água Santa e Red Bull Bragantino na segunda, 9h na Vila. O mando é do Água Santa, seria em Diadema, mas a federação entende que vai ter capacidade, não dá, mandou pra Vila. Sensacional. Bom, o Jefferson Paulino é um capítulo à parte, né? Ituano elimina o Corinthians, foi 1-1. E o chute do cara do Ituano foi brincadeira também. O chute que ele pegou, não pega mais. Mas sensacional, de longe, no ângulo do Cássio. E aí nas cobranças de pênalti, o Jefferson Paulino pegou 2, do Fagner e o do Fábio Santos. E ele cobrou um pênalti e fez. Aí agora, meio de semana, Copa do Brasil, Ituano e Ceará. Foi 1-1. E nos pênaltis, o Jefferson Paulino pegou um pênalti cobrado pelo Jean Carlos. Esse Jean Carlos aquele, muito tempo de Náutico, agora tá no Ceará. No cantinho pegou o Jefferson Paulino. E ele cobrou um pênalti também contra o Ceará e fez. Olha que moral que está Jefferson Paulino. E tudo é grande. Mas o futebol do Jefferson Paulino é maior ainda. Tá bom? E o Ituano ganhou 2.100.000 reais para ir para a terceira fase da Copa do Brasil, tá? O Igor Vinhas no Água Santa, goleiro também. O Jefferson Paulino passou pelo Guarani. E o Igor Vinhas, o último jogo dele na Ponte foi naquele 19 de fevereiro do ano passado. Ponte e Ituano no Majestoso, foi 2-2, a Ponte foi rebaixada para a Série 2. Último jogo dele. Depois ele continuou, não era relacionado, ele perdeu a posição para o Kaique França. Depois foi sumindo, eu não sei se ele ficou até o final do ano, então eu só sei dizer que o Igor Vinhas começou a jogar no Água Santa esse ano. E ele pegou o pênalti contra o São Paulo, cobrado pelo equatoriano Mendes, né? E tá aí, Igor Vinhas. E o Felipe Saraiva, que cobrou o último pênalti para o Ituano. Voltando ainda à cobrança de pênalti aí, Corinthians e Ituano, né? O Felipe Saraiva, cara, cobrou o último que decretou a vitória do Ituano. O Felipe Saraiva, que em janeiro de 2018, no Pacaembu, num Corinthians e Ponte, ele fez o gol da vitória da Ponte, vencendo o goleiro Cássio. Falava isso com o Marcelo Rini, meu grande amigo. Foi a estreia do goleiro Ivan, janeiro de 2018. Ivan, goleiro hoje no Vasco. Você vê, o Ivan, ele pegou um pênalti do Jadson, a 33 do primeiro tempo. Aí o Felipe Cardoso, que veio da base do Oswaldo Cruz para a base da Ponte, o Felipe Cardoso foi expulso aos 40 do primeiro tempo. Era a estreia do Felipe Cardoso, Ponte com 10. Aí veio o segundo tempo, o gol do Felipe Saraiva foi a 22 minutos. E aí sim é que surgiu o pênalti para o Corinthians. A 29 segundo tempo, já estava 1-0. O Jadson cobra e o Ivan defende. Então já estão dizendo aí, tá aí, Felipe Saraiva, né? É o asa negra do Corinthians. Vamos lá, então é isso aí, tá? Lembrando que os jogos do Paulistão, se terminar empatado, é pênalti, partida única. E a final, sim. A final serão 2 jogos. Lembrando que em termos de Copa do Brasil, agora Palmeiras, Ituano, Água Santa e Red Bull Bragantino já garantiram vaga na Copa do Brasil do ano que vem, tá? E a 5ª vaga fica com o São Bernardo. Tirando esses 4 aqui, na fase anterior, quartas de final, qual o clube que fez melhor campanha, tirando esses?
que passaram para a semifinal, tirando Palmeiras, Ituano, Água Santa e Bragantino. Quem? O São Bernardo. Melhor campanha. Então o São Bernardo também tem vaga garantida na Copa do Brasil do ano que vem, tá? E mais o campeão da Copa Federação Paulista. Vai ter agora no segundo semestre. A federação vai fazer. O campeão vai também para a Copa do Brasil. Deixa eu ver o que mais aqui. Falar um pouco da Taça Independência. Então, ontem, São Bernardo 1, Inter de Limeira 0. Gol do Léo Jabá cobrando pênalti. Sem o Barleta. Barleta já acertou com o Corinthians, né? Barleta, agora ex-São Bernardo, acertou com o Corinthians, moleque de 21 anos, joga muito, o Timão foi lá, pimba, já pegou e acertou. E você acompanhou aqui, Mirassol 1, Guarani 0, gol do Gabriel a 47 segundo tempo. Então a final é São Bernardo e Mirassol, partida única, vai ser no 1º de maio, São Bernardo, melhor campanha. Se der empate, é pênalti. O campeão ganha 400 mil e o vice ganha 200 mil reais. E o campeão não tem direito a ir para a Copa do Brasil, conforme dissemos anteriormente, tá? Vamos falar um pouquinho da Série A2. Quartas de final, hoje começou a primeira partida em Rio Claro. Agora à noite, Velo Clube 0, Noroeste 1. Gol do Carlão, hein? Mas o Noroeste, uma enorme vantagem. O jogo da volta agora é terça-feira. Terça-feira, 21 horas, Bauru, Noroeste e Velo Clube. O Noroeste joga pelo empate para ir à semifinal. O Velo Clube precisa vencer por diferença de 2 gols, tá? Nós teremos amanhã, 11 horas, Portuguesa Santista e 15 de Piracicaba. Amanhã, 16 horas, Comercial e Ponte. Nós vamos abrir aqui às 15 horas o Concentração. O Batista vai estar em Ribeirão Preto. O Vladimir Catarino, repórter, vai estar em Ribeirão Preto, no Francisco de Palma Travassos. O Giba, nosso técnico, vai estar em Ribeirão Preto, tá bom? E ainda participam Gleger Zorzinho e CH nos comentários. E no domingo, 18 horas, em Barueri, Oeste e o Grêmio Novo Horizontino. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, estou sentindo, acompanhando a programação, batendo papo na rua com os amigos, muita gente ainda com dúvida com referência ao regulamento. Quartas de final, o que muda? Agora tem o VAR, é a novidade, são jogos de ida e volta, decide em casa quem fez melhor campanha, isso todo mundo sabe. Agora, o que está tendo dúvida é mais o critério de desempate. Quando terminar o segundo jogo, se der empate em número de pontos ganhos, ou deu empate nos 2 jogos, ou vitória de um e depois vitória do outro, deu empate em 3 pontos para cada um, o que manda é o saldo de gols. Mas não tem aquele treco-treco de gol fora. Como assim, seu Edu? Por exemplo, se o Comercial ganhar da Ponte de 3-2 e a Ponte ganhar aqui de 2-1, então vamos lá, deu empate em pontos ganhos, né? 3 para cada um. Saldo é 0. Por quê? Placar agregado. Qual é o placar agregado? 3-2 Comercial, 2-1 Ponte. Quer dizer, o placar agregado 4-4. Placar agregado 3-2 Comercial, 2-1 Ponte. Placar agregado 4-4. Então o saldo deu empate. Mas a Ponte marcou 2 gols em Ribeirão Preto, ao passo que o Comercial marcou 1 gol no Majestoso. Isso não vale. Vantagem do gol fora não vale. É saldo puro e simples, somando os 2 jogos. Deu empate também? Então é pênalti. Simples assim. Mas a Ponte fez melhor campanha. É pênalti. E empate em pontos. Vai pro saldo. Deu empate? Vai pra pênalti. E assim segue. Outra coisa também. Outra dúvida. A semifinal. Você tem que somar os pontos, que nem o Noroeste. O Noroeste, ele fez 26 pontos na primeira fase. Hoje ganhou, foi pra 29. A fase semifinal vai ser assim. Mas seu Edu, o vencedor de Comercial e Ponte pega o vencedor de que jogo? Não é assim. A semifinal, que é onde vai decidir os 2 clubes que sobem, vai funcionar assim. O clube de melhor campanha vai pegar o 4º clube de melhor campanha. E, consequentemente, a segunda melhor campanha
contra a terceira melhor campanha. Então o que você tem que fazer? Você tem que pegar os 4 semifinalistas e soma os pontos do que ele fez na primeira fase com os pontos de agora nas quartas de final, e você vai montar lá, você vai saber quem é o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. O primeiro pega o quarto, o segundo pega o terceiro. E serão 2 jogos, ida e volta. Os critérios de desempate na semifinal são os mesmos. E na final também, mesma coisa. Se der empate em pontos, vai no saldo, se no saldo é pênalti. É assim, tudo igual. Critérios de empate, quartas de final, semifinal e final. Somente campeão e vice sobem. Só 2 que vão subir, tá? Ok. Na matemática, como é que funciona? Se a Ponte passar para a semifinal da maneira mais mirrada possível, como disse muito bem o CH, estava ouvindo aqui durante a semana, por exemplo, se a Ponte empata os 2 jogos contra o Comercial, aí vai para pênalti. E aí nos pênaltis a Ponte ganha. Como é que fica? A Ponte, ela fez até aqui 36 pontos. Se ela empatar 2 jogos, ela vai a 38. E mirradamente, com 38, ela obrigatoriamente vai ter a melhor campanha. Não tem como, ninguém consegue ultrapassar a Ponte se a Ponte fizer isso. Se somar 2 pontinhos e no pênalti e tal, ela chega a 38. A Ponte, se ela for à semifinal, obrigatoriamente ela vai ter a melhor campanha. Ela enfrentaria o de 4ª melhor campanha. E em sendo assim, não tem como o Grêmio Novo Horizontino, mesmo ganhando os 2 jogos da Portuguesa Santista, ele tem 29, ganha um, vai 32. Se ele ganha o outro, ele vai a 35. No máximo, ele chega a 35. E a Ponte teria 38. Não tem como. O que acontece? O Noroeste, ele pode ultrapassar o Grêmio Novo Horizontino. Pode ultrapassar. O Noroeste pode ficar com a 2ª melhor campanha, mas aí o Novo Horizontino ficaria com a 3ª. Não tem como o 15 de Piracicaba alcançar e ultrapassar também o Novo Horizontino. O Noroeste pode, o 15 não. O 15 chega a 31. 31 e 8 vitórias. O Novo Horizontino, ele tem 29. Se ele empatar os 2 jogos, ele faz 31. E se ele ganha nos pênaltis, evidentemente. Mas se ele empatar os 2, ele faz 31. 31 e 9 vitórias. O 15 pode chegar, no máximo, a 31 também, mas a 8 vitórias. Então, por uma vitória a mais, o Grêmio Novo Horizontino mirradamente ficaria com a 3ª melhor campanha. Eu estou dizendo, claro, se o 15, com todo o respeito aí, a Portuguesa Santista, o Noroeste, aliás, o Novo Horizontino, ele pega o Oeste, né? Ele pega o Oeste, tá? Se ele empatar os 2 jogos, aquela coisa toda. Então, gente, me desculpe, estou repetindo muito aqui, talvez confundindo a sua cabeça, mas o resumo do resumo. Se a Ponte passar, ela vai continuar com a melhor campanha. Ponte e Novo Horizontino. Só numa possível final. Só numa final eles se enfrentariam, tá bom? Esse é o regulamento. Deixa eu ver o que mais aqui. Falar um pouquinho sobre o Campeonato Carioca. Nós teremos a semifinal amanhã e domingo no Maracanã, em 16 horas, Fluminense e Volta Redonda. No jogo de ida, lá em Volta Redonda, foi 2-1 pro Volta Redonda. Sabe quem fez o primeiro gol do Volta Redonda? Pedrinho, que pertence à Ponte. Pedrinho, né? Golaço de fora da área. O que acontece? O Fluminense foi o campeão da Taça Guanabara. Mas, senhor Edu, qual que é a vantagem de ser campeão da Taça Guanabara? A vantagem é que você joga por 2 empates. Você vai jogar por empate até o final do campeonato. O empate é seu, tá bom? Então, o Fluminense, uma vitória simples, ele chega na final. O Volta Redonda joga por empate. Qualquer vitória simples do Fluminense, o Flu-Flu vai pra final, tá? Volta Redonda, repito, joga por empate, tá? E domingo no Maracanã, Vasco e Flamengo. O Vascão, hein? Eliminado pelo ABC. Olha, você já pensou como é que tá o ambiente do Vasco, né? O Vasco perde pro Flamengo 3-2 no primeiro jogo da semifinal. E agora ontem, eliminado pelo ABC nos pênaltis, em pleno São Januário, Copa do Brasil. Deixou de ganhar 2.100.000. E agora domingo, no Maracanã, o Flamengo, ele joga pelo empate. O primeiro jogo foi 3-2 Flamengo, né? E o técnico Vitor Pereira do Flamengo, hein? Olha, ele foi o Flamengo e também tá numa sinuca também, porque o Flamengo perdeu o Mundial, né? Passou vergonha, né? 3º lugar no Mundial, o Flamengo.
foi vice na Supercopa do Brasil, foi vice na Recopa, perdeu a Taça Guanabara pro Fluminense. Olha a situação do Flamengo, né? E o Vitor Pereira, quando estava no Corinthians, chegou na final da Copa do Brasil e perdeu pro Flamengo. Português azarado esse também. É isso aí, esse é o Campeonato Carioca. Campeonato Mineiro, semifinal. Amanhã nós teremos 16h30 no Independência, Atlético e Atletique, lá de São João del Rei. Primeiro jogo lá em São João del Rei, 1-0 Atletique. O Atletique, pelo segundo ano consecutivo, faz a melhor campanha no Mineiro dos clubes do interior, tá? Mas o Hulk perdeu o pênalti, perdeu mesmo. Mas o torcedor do Galo deve estar muito preocupado com esse pênalti que o Hulk perdeu, porque o Hulk brilhou nessa pré-Libertadores, veio de semana agora no Mineirão, contra o Milionários, 3-0, o Atlético vai para a fase de grupos da Libertadores, vai ganhar 15 milhões, o Hulk marcou um golaço, meia bicicleta, o Hulk é sensacional, é espetacular, e o Atlético pode ir à final neste sábado no Mineiro, tá bom? E no outro jogo, também no Independência, só que é domingo, América e Cruzeiro, o América passou na Copa do Brasil também, uma fase maravilhosa. No primeiro jogo, em Sete Lagoas, foi 2-0 pro América. O América pode perder por diferença de 2 gols, porque eu jogava por 2 empates. O Cruzeiro precisa vencer por diferença de 3. Ameriquinha, hein? Sensacional, parabéns. E vai disputar a Sul-Americana também, o América, tá? Campeonato Paranaense, semifinal amanhã, 19 horas, Maringá. E o Atlético, domingo, 16 horas, em Cascavel e Operário. O Cascavel eliminou o Curitiba. O Curitiba passou na Rapa do Tacho na Copa do Brasil, mas está eliminado do Campeonato Paranaense. O Cascavel meteu 3-1 no Curitiba, em Cascavel, e 0-0 na Baixada, tá? E o Operário, na Baixada não, no campo do Curitiba. Senão o Marcelo Vini vai ligar aqui, tá? E o sabe quem joga no Operário? O Índio, ex-Pontes Guarani, tá lá também, tá? Depois dos jogos da volta, nós teremos aí para definir os finalistas no Paranaense. Quartas de final, deixa eu ver quem mais aqui, nossa, aqui já foi aqui, no Gauchão. No Gauchão estamos na semifinal, amanhã Caxias e Inter no Estádio Centenário e domingo, 16 horas, no Colosso da Lagoa, em Erechim, Ipiranga e o Grêmio. Olha, o Ipiranga eliminou o Red Bull Bragantino da Copa do Brasil, hein? 3-1, sensacional. Depois teremos jogos da volta no Gauchão para definir aí os finalistas. Olha, pré-Libertadores, na última quarta-feira, Mineirão lotado, Atlético 3, Milionários da Colômbia 1. Lá na Colômbia foi 1-1. 2 gols do Paulinho de cabeça e um do Hulk, meia bicicleta sensacional. Esse ano o Hulk já marcou 9 gols. E o Paulinho, esse Paulinho é danado. Olha a dupla de ataque do Galo. Paulinho e Hulk, né? E o Hulk não vai jogar no primeiro jogo da fase de grupos porque ele recebeu o 3º cartão amarelo, tá? O Atlético Mineiro garante 15 milhões. Antes, o Atlético eliminou o Carabobo da Venezuela. E o Fortaleza, cara? O Fortaleza ontem perdeu em Assunção 2-1 para o Cerro Porteño e já tinha perdido no Castelão 1-0, né? O goleiro do Cerro é o Jeanzinho, filho do Jean, aquele goleiro do Guarani 2014, que foi pra Ponte em 2016, que depois foi pro Corinthians. Jean que tava no São Paulo, tava no Bahia, tá jogando muito. O Jean pegou um pênalti no jogo de ida, cobrado pelo Thiago Galhardo, na vitória de 1-0, e ontem ele pegou 2 sensacionais. O Carrizo, 1-0 o Cerro, o Aquino 2-0, e nos acréscimos o Guilherme marca para o Fortaleza, mas não deu. Fortaleza tá fora da Libertadores, mas vai disputar a terceira fase da Copa do Brasil, tá bom? É isso aí. Bom, lembrando que dia 27 teremos o sorteio aí dos grupos da Sul-Americana e da Libertadores, tá? Os brasileiros da Libertadores: Flamengo, atual campeão, Palmeiras, Internacional, Fluminense, Coritiba e o Atlético Paranaense, mais o Atlético Mineiro. Na Sul-Americana vão América Mineiro, Botafogo do Rio, Goiás, Red Bull Bragantino, Santos e São Paulo, tá bom? Olha, na Copa do Brasil, gente, o sorteio vai acontecer o sorteio em breve.
para definir aí a terceira fase da Copa do Brasil. Os clubes classificados que ganharam 2.100.000 reais passaram para a terceira fase. Brasil de Pelotas, Bahia, Remo, Tombense, Náutico, Botafogo de Ribeirão Preto, Santos, Maringá, Curitiba, América Mineiro, Nova Iguaçu, Ituano, Águia de Marabá, Botafogo do Rio, CRB, Ipiranga, CSA, Volta Redonda, Grêmio e ABC. Os 12 clubes que entram na terceira fase. O Flamengo, o atual campeão da Copa do Brasil, o Palmeiras, Internacional, Fluminense, Corinthians, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Fortaleza e São Paulo conseguiram classificação através do Campeonato Brasileiro, e mais o Paysandu, campeão da Copa Verde, Cruzeiro, campeão da Série B ano passado, e o Sport, vice-campeão da Copa Nordeste, porque o Fortaleza foi o campeão da Copa Nordeste, mas o Fortaleza entrou pelo Campeonato Brasileiro e abriu vaga para o vice, que é o Sport, tá? E quem passar para a próxima fase da Copa do Brasil vai ganhar 3.300.000, tá bom? No pote vai ficar as 16 equipes melhores ranqueadas, tem 32 agora, tem 32. As 16 melhores ranqueadas: Flamengo, Palmeiras, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, São Paulo, Fluminense, Fortaleza, Corinthians, Santos, Inter, Grêmio, América Mineiro, Bahia, Botafogo, Rio, Cruzeiro e Curitiba. Essas no pote. E no outro pote, as outras equipes. E aí nós vamos ter o sorteio de quem pega quem, tá bom? Meus amigos, 23h29, você ficou em dia com a bola e nós encerramos aqui o nosso Jogo Aberto. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes! Meus amigos, Mirassol 1, Guarani 0, gol marcado nos acréscimos pelo Gabriel. Quem narrou aqui foi Leandro Borges, Tigrão e Gleger comentaram. E amanhã, 3 da tarde, eu volto no Concentração de Comercial e Ponte com o Batista narrando de Ribeirão Preto, ao lado de Vladimir Catarino e também o nosso técnico, o nosso Gil Kleber e o nosso Gilberto Sufi, né? É o Sufi a Ribeirão. A todos, muito obrigado. Obrigado, viu, o Lucas Pessoa. Ô, Sufi, muito obrigado. Vem aí a Voz do Brasil. Eu volto amanhã, 3 da tarde. Amanhã eu volto. Se Deus quiser. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes